0, gols de Reinaldo e Christian Renato, os dois marcados no primeiro tempo. Em breve, às 5h30, temos também, além de Sport Corinthians, Flamengo e Vasco, e no Rio Grande do Sul, Internacional e Grêmio, dia de clássicos. Também temos Sansão. 3 clássicos hoje em Canhão: Santos, São Paulo, Inter e Grêmio, Flamengo e Vasco, além de às 8h30 Cruzeiro e Bragantino. A tabela do Campeonato Brasileiro tem o Flamengo líder com 50 pontos, o Palmeiras, que venceu ontem, tem 49 e é o segundo colocado, e o Cruzeiro é o terceiro com 47. O Mirassol, que vai vencendo o Juventude nesse momento, tem 42. O Botafogo e o Bahia são os 2 primeiros times fora do G4. O Botafogo tem 39 pontos e o Bahia, sexto colocado, 37. O São Paulo, sétimo colocado, tem 35, o Fluminense 31, o Bragantino também tem 31 na 9ª colocação, e o Corinthians, que entra em campo daqui a pouco, fecha a primeira parte da tabela com 29 pontos. O Ceará, 11º, tem 28, o Internacional tem 27, o 13º Atlético Mineiro tem 25 e o Grêmio também tem 25. O Vasco, 15º colocado do Campeonato Brasileiro, tem 23, mesma pontuação do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Z4 tem o Vitória com 22, Juventude com 21, Fortaleza com 18 e o Sport Recife com 11 pontos. Canhão. Lado a lado, os times agora vêm para o campo na Ilha do Retiro. Jogadores de Sport Corinthians sobem para o gramado. Capitão do Sport é o zagueiro Rafael Thierry, o do Corinthians é Maicon. Corinthians vai jogar de branco com detalhes em preto. O Sport joga de azul claro, nada a ver com as cores do time. Né, Luiz Fabiano? Mas nem tem nada a ver com as cores do Sport, hein? Nada a ver mesmo, Canhão. Uniforme alternativo, algo que os times do Brasil têm feito bastante, até por questões comerciais, e toda a identificação visual do esporte durante o dia tem sido pautada justamente nessa camisa azul. Destaque, Canhão, a Ilha do Retiro ganhou mais 1.000 lugares por conta de um laudo, uma liberação do Corpo de Bombeiros, agora comportando 27.325 pessoas. A ideia é estender em mais 5.000. Apesar de aumentar em 1.000, diminuiu o espaço para a torcida do esporte, porque os corintianos esgotaram os ingressos das arquibancadas da Ilha do Retiro. Casa cheia para os dois lados. Som da Bandeirantes com os detalhes e o som que vem da Ilha do Retiro. Vamos ouvir. Hino Nacional Brasileiro. Hino Nacional Brasileiro na Ilha do Retiro, sonzão da Bandeirantes em campo. Você já acompanhou todos os detalhes para você com a central técnica Caiame Martins do comando. Mesa de som Vitória Vermelho. Imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial com Alexandre Marques. No digital Gustavo Tomás. 5h25, já os times vão começar a jogar. Tem Sport Corinthians. As escalações na Bandeirantes, começando pelo Coringão, para se manter entre os melhores, para conseguir para continuar brigando ainda por vaga na próxima Copa Libertadores. O Corinthians do Dorival Júnior. Alô, Luiz Fabiani. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Do 1 ao 9.
19, os escolhidos do técnico Dorival Júnior. O Corinthians começa com Hugo Souza no gol número 1. Linha defensiva de 2, Mateuzinho, 5, André Ramalho, 13, Gustavo Henrique, 26, Andileri, 21, Bidu. Meio campo com 70, Martínez, 7 para Maicon, o capitão, e 27, Breno Bidon. Para um ataque de 29, Vitinho, e 9, Yuri Alberto. E na reserva do Corinthians, o goleiro Felipe Longo, Félix Torres, Romero, Raniel e Kaká. Kaique, Rian e Thales Magno, Hugo, João Pedro Tchoca, André e Dieguinho. Agora a escalação do esporte. Do 1 ao 18, os escolhidos do técnico Daniel Paulista. O Sport está escalado com Gabriel no gol número 1. Linha defensiva de 13, Aderlan, 15 para o capitão Rafael Thierry, 40, Veste Ramon e 36, o estreante Luan Cândido. Meio campo com 14, Rivera, 58, Zé Lucas e 19, Johan. Para um ataque de 17, Mateuzinho, 38, Léo Pereira e 18, Derek. E na reserva do esporte, Kaique França, Matheus Alexandre, João Silva, Igor Cariús, Vitor Hugo, Lucas Cal e Atêncio, Romarinho, Barleta, Gonçalo Paciência, Colo Ramires e Pablo. Arbitragem na ilha para Esporte Corinthians, Fabiane. De Sávio Pereira Sampaio, ele comanda os auxiliares Vitor Hugo e Mazo dos Santos e Leila Nayara da Cruz. Quarto árbitro é Fábio Augusto Santos Sá Júnior. Arbitragem de vídeo é de Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. 3 minutos para começar o jogo. Os comentaristas falam. Ronaldo Giovanelli, você abre. Corinthians e Esporte, Esporte Corinthians, Recife, Ronaldo. Tem que ser da mesma forma que foi encarado contra o Fluminense, né? As duas equipes toda remendada, e o que mais vai valer aí, a verdade é o resultado em si. 1-0 para qualquer um dos dois aí vai fazer uma diferença, né, Zaidan? Na conta no final do mês. Então o mais importante hoje é agarrar no terço e na vitória. Canhão. Cláudio Zaidan, a força da opinião Bandeirantes. Vamos para o jogo na Ilha do Retiro, Zaidan. Pois é, o Ronaldo já falou, né? Agarrar no terço aí. Não tá fácil a vida do esporte. Você vê que jogadores foram contratados como Paciência, como Barleta, o Pablo, para resolverem o problema. Hoje estão no banco, né? Não conseguiram tirar o esporte dessa situação. O time está muito mal. No Corinthians, sem o jogador mais técnico, o jogador mais importante do meio campo, que é o Garro. Sem o Memphis, o Yuri Alberto ainda longe da sua melhor forma, sem o Guinegão, que tem arrebentado, mas é favorito, pega o esporte já desesperado, desespero, provoca nervosismo, erro. Corinthians, para mim, ganha o jogo, Bel. E essa corneta anuncia que o jogo vai começar. Ilha do Retiro, já é tradicional, tá tudo pronto para começar, e há pouco o alto-falante anunciou que Carlinhos Bala tá nas arquibancadas. Ô, Canhão, segura, Canhão, Rogério Assis, que eu tive a honra e o prazer de trabalhar aqui em 98, éramos educadora. O estúdio era na General Osório, esquina com a Glicério, aquele baita prédio lá, a equipe comandada por Éder Luiz, e o Canhão veio de... Ele nasceu em Votuporanga, morava em Americana, que baita narrador, depois explodiu por aí com Bandeirantes, Jovem Pan e tal. Canhão, você está demais, uma fase maravilhosa com o mestre Zaidan. Mas, seu Edu, por que o senhor está fazendo isso? O senhor está falando o quê? Não é que 19 horas tem jogo do Guarani, no Brinco, Guarani Brusque, jogo importantíssimo, Série C. A coisa está pegando na Série C, vai ser a terceira rodada, espera-se um grande público. Hoje ventou, ameaçou chuva, pelo menos eu estava chegando aqui, não choveu, mas o que tem de folha de árvore, impressionante, muito vento. Que ventou foi brincadeira. E vamos para o nosso Concentração. Breno Beretta na fita, com reportagens. Hoje tem quem? O Leandro Borges narrando aqui, o CH comentando, e o nosso convidado hoje é o Fabinho, o ex-atacante do Guarani, 2009, chegou do Botafogo de Ribeirão Preto. O Guarani estava atravessando uma fase difícil. Olha que o Fabinho jogou aqui 2009, 2010, 2011, 2012. Nesse meio tempo ele foi para a Portuguesa, voltou e tal. Aí 2012 ele foi para o Cruzeiro, Criciúma, voltou 2014. Situação incrível do Fabinho, rapaz. O Guarani tinha acabado de ser rebaixado na Série A2 2009. E aí o Vadão chegou, montou um time, chegou Fabinho, Walter Minhoca,
Não sei se o Ricardo Xavier chegou também, mas estava nessa Série B. Série B ia começar. E aí, Kaique e tal. Guarani subiu 2009, no mesmo ano, rebaixado para a Série A2 e subiu para o Brasileirão, vai entender. E nunca saiu do G4 e ganhou os 2 derbys. 2010, começou a Série A2 para o Guarani. Começou a Série A2 para o Guarani e foi mal pra caramba. A Série A2 era diferente. Era turno único, se classificasse com 8. Mas não vou nem esquentar a cabeça como é que era. Eu sei que o Guarani foi 13º, foi uma vergonha. Quase foi rebaixado para a Série A3. Teve um jogo aqui, Guarani Catanduvense. Foi o último jogo da fase de classificação. Guarani ganhou 3-0, escapou do rebaixamento. Incrível, né? Foi o dia que implodiu a rodoviária aqui em Campinas, lá na Andrade Neves, antiga rodoviária. Nesse mesmo dia, implodiu a rodoviária. E o jogo do Guarani foi de manhã. Começou 10 horas, se não me engano. E a rodoviária foi implodida às 11 horas. E até teve uma brincadeira, o Guarani escapou, né? E teve uma brincadeira, tá vendo? Nesse dia, só a rodoviária caiu. Uma gozaçãozinha, né? Eu tô em 2010, né? Aí, 2010, começa o Campeonato Brasileiro. O Guarani tinha subido. E aí, o Guarani foi rebaixado. Wagner Mancini no comando, né? Aí, 2011, centenário do Guarani. E aí, o que aconteceu? O Guarani subiu. Jogo de acesso foi contra o Rio Preto, se não me engano, o Fabinho fez gol. Depois decidiu o título com o 15 lá em Piracicaba, foi para pênalti, tudo, aí o 15 ficou com o título, mas o Guarani subiu em 2011. Segundo semestre de 2011, Série B, Guarani péssimo. Não foi ameaçado de rebaixamento, mas não foi bem. 2012, veja como são as coisas. Guarani na final do Campeonato Paulista com o Santos e Neymar. Na semifinal, eliminou a Ponte no Brinco, 3-1 de virada, 2 do Medina. Fabinho na fita. Guarani vice-campeão, Badão no comando, né? Aí, segundo semestre de 2012, o que aconteceu? Guarani foi rebaixado para a Série C. E tudo isso o Fabinho vivendo. Veio 2013. 2013 também, Série A2 e Série C. Nada. 2014, aí o Fabinho tinha saído. 2014, Série A2, Fabinho na fita, ficou pouco e tal. E a Série C não subiu. 2015, Série A2 não subiu. Série C, nada. 2016, Série A2, nada. E Série C, bingo, subiu. Aquele jogo contra o Asa de Arapiraca, subiu para a Série B. 2017, Guarani disputou a Série A2, nada. Bom, o Fabinho já tinha saído, né? Segundo semestre de 2017, Guarani quase foi rebaixado para a Série C. Quase. Como é que é o nome daquele treinador, rapaz? Ele pegou os jogos finais aí. Lica foi contratado. Teve um jogo aqui com o Luverdense. Foi 0-0, o Guarani escapou. Penúltima rodada. Lica deu volta olímpica no Brinco. Fez uma brincadeira. 2018, bingo. Guarani campeão da Série A2. Voltou. E aí continuou na Série B até acontecer o ano passado, né? Que aconteceu para a Série C, rebaixado, todo mundo sabe. Vamos por concentração? Agora 17h34, já. Toda a nossa equipe e ao concentração. Às 19h tem Guarani Brusque. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, a análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Edu Pinheiro. No comando, Gilberto Súfera no Brinco. Lucas Pessoa, fala Luquinha, no YouTube, tá com uma camisa, tá diferente, hein, meu filho? Tá uma camisa aí, meia suspeita, hein? Deixa eu ver o que mais. É futebol americano, né? Futebol americano. Teve outro dia lá no Corinthians, aquilo lá que teve?
Que porcaria, naquela bola oval aí. Ah, o ano passado, então era replay. Então, e eu vendo, pensando que fosse ao vivo, hein? Ah, ano passado. Mas teve um recente lá na Arena Corinthians lá, né? E o Elton Grimaldi. Falou, Elton! Meu irmão, um abraço também, seja bem-vindo aí. É o novo integrante aqui da técnica Bandeirantes. Olha, o Boris narra, CH, Fabinho e Breno Beretta para hoje Guarani e Brusque. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Já vamos ouvir aqui. Daqui a pouco eu vou chamar do brinco lá o Leandro Boris. Mirassol 2-0, cara. Segundo tempo, que campanha. Meu coração entra em campo pelo Mirassol. Hoje estaria no Libertadores, hein? Foi mal, né, Luquinha? Mirassol 2, Juventude 0. Rafael Bilu tá jogando pelo Juventude, hein? Rafael Bilu tava aqui no Guarani, hein? Flamengo e Vasco 0-0, Inter e o Grêmio 0-0, Sport Corinthians 0-0. Olha o América Mineiro do Alberto Valentim, tá ganhando do Coritiba, rapaz. Coritiba, o Goiás ganhou ontem, ultrapassou o Coritiba e entrou em campo como segundo colocado, o quê? 2-0 pro América. Deixa eu ver aqui, quem fez o gol aqui? Será que eu tenho aqui? Vai que algum que passou aqui por Campinas, deixa eu ver. Miguelito e Rafa Silva. E com esse resultado o Ameriquinha sai do Z4, é 16º com 30, viu? E o Coritiba, esse resultado é ótimo pro Goiás. Mas o importante é saber, o Coritiba tem 47, quem que é o quinto colocado? Chapecoense com 41. Quer dizer, a diferença Curitiba para Chape é uma diferença de 6 pontos, só que a Chapecoense vai jogar, né? Bom, é isso aí, os resultados de momento, tá? Vamos ouvir o Matheus Costa, né? Técnico do Guarani. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vai ser a 7ª. Matheus Costa, veio do Ipiranga para o Brinco e se pronunciou essa semana. Vamos ouvir aqui o técnico do Guarani. Eu vejo que nós temos mais 4 decisões. Cada decisão a gente tem que analisar muito o nosso adversário, respeitar esse quadrangular final, porque como todo mundo está falando, é o grupo da morte. Então cada jogo realmente é uma decisão para a gente realmente voltar para a competição, sabendo que agora não conquistamos nada, temos ainda 4 decisões e cada decisão vai ser uma forma de jogar e a gente tem que estar muito preparado para isso. Eu chego num momento muito crítico no Guarani. A gente estava a 1 ponto da zona de rebaixamento e, se eu não me engano, a 5 pontos do G8. Então, ao mesmo tempo que a gente falava em classificação, a gente também estava muito preocupado com a parte de baixo. A gente tinha 5 decisões para acabar a primeira fase e não poderíamos perder em nenhum jogo. Então, foram 5 semanas exaustivas e quando a gente concretiza a classificação, infelizmente parece que a gente atingiu aquele objetivo e não manteve a mesma postura durante a semana para o início do quadrangular final. E a gente toma uma porrada. Estrear em casa com a nossa torcida foi maravilhoso e a gente não correspondeu. E isso fez a gente refletir e realmente voltar à trilha, voltar no caminho de tudo que a gente tinha feito naquelas 5 partidas para conquistar a classificação, para voltar para esse quadrangular final. Então, depois dessa porrada que nós tomamos, a gente respirou, voltou a se concentrar, sabendo que tudo que a gente havia conquistado foi com muita entrega e dedicação. Muita dedicação, Matheus Costa, o jovem treinador do Guarani, hein? Vai ser a 7ª partida dele. Vamos ouvir aqui, agora o técnico, o Breno Beretta, que fustiga, ele pesquisa, ele fica no calcanhar do entrevistado. Enquanto a cara não dá entrevista, o Breno Beretta fica no calcanhar, no cangote. Ele fica o dia todo. Quando ele quer entrevistar um cara, vamos lá, ô Breno, vamos lá, o técnico do Brusque. Nosso contato nesse momento, ao vivo, aqui na Rádio Bandeirantes, até agradecendo já a participação, é com o Bernardo Franco, técnico da equipe do Brusque, que, aliás, assumiu a equipe durante a competição, né? Há 2 meses, o técnico Bernardo Franco assumiu a equipe do Brusque. Ô Bernardo, eu gostaria que você falasse para mim
Primeiro, a respeito desse momento, como vive o Brusque, né? Que ainda não pontuou na segunda fase da competição. Na primeira fase foi bem. O Brusque, assim como o Guarani e a Ponte, caiu no ano passado, está tentando voltar para a Série B do Brasileiro. Quais são as chances? Como que você vê essas chances do Brusque nos próximos jogos que faltam para terminar essa segunda fase da Série C em pontuar e também alcançar o principal objetivo de vocês, que é o acesso? Muito boa tarde para você, prazer em tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Boa tarde, Breno, a todos aos ouvintes, obrigado pelo convite, é um prazer poder falar com vocês. Bom, a minha chegada se deu ao meio da competição, né? Então o objetivo era de a gente poder livrar a equipe o mais rápido possível de qualquer risco de rebaixamento, né? E poder se aproximar ainda mais da questão da classificação. Isso a gente conseguiu fazer, né? Então chegamos na última rodada dependendo das nossas condições, nos classificamos, né? Caímos num grupo muito pesado, né? Com Náutico, Guarani e Ponte Preta, assim como nós, né? Equipes que já estavam na Série B e acabaram descendo de divisão. E nós, por mais que não tenhamos conseguido os resultados, né, que nos interessam nessas duas primeiras rodadas, conseguimos fazer 2 jogos equilibrados, 2 jogos onde poderíamos ter uma pontuação melhor do que temos no momento. Então, precisamos ajustar os detalhes, porque a gente sabe que nessa altura da competição, né, os detalhes fazem toda a diferença. Então, eu penso que nós estamos vivos ainda na competição. Haja visto a campanha, por exemplo, do Amazonas em 2023, que também iniciou com 2 derrotas, depois conseguiu 4 vitórias e teve o seu acesso, né, à Série B. Então, a gente está focado nisso, sabemos da nossa capacidade, né, sabemos da força dos adversários, mas está tudo muito em aberto ainda e a gente acredita muito que temos condições de fazer frente ao Guarani agora no próximo final de semana, né, e buscar a pontuação que nos interessa. Ô Bernardo, a gente sabe que a segunda fase é totalmente diferente, né? Até porque, se a gente tomar como exemplo, o Brusque venceu tanto o Guarani quanto a Ponte na primeira fase, né? Acabou empatando com a equipe do Náutico e eu pude acompanhar, assim como muitos torcedores aqui em Campinas e o pessoal da imprensa também acompanhou, tanto o jogo de vocês contra a equipe do Náutico, que vocês pressionaram bastante, até pressionaram mais depois da expulsão do zagueiro da equipe do Náutico, e esse jogo da Ponte foi um pouco mais diferente, porque vocês jogaram atrás, principalmente no primeiro tempo, né? E daí no segundo tempo a Ponte, de tanto que tentou, conseguiu marcar o gol. Para esse jogo contra o Guarani, como que você está imaginando e pedindo para os jogadores a postura do time? Eu sei que não dá para mudar tudo, porque você iria desestruturar o time, mas eu acredito que o time vai ter que ser mais ofensivo, porque se perde para o Guarani, as chances ficam praticamente remotas do Brusque, né? Sim, a gente entende que é um jogo decisivo, né? É importante para nós pontuarmos, né? E a gente vai em busca da vitória sem dúvida nenhuma, mas temos que ser inteligentes e entender, né, o que o jogo vai nos pedir. A gente tem analisado muito a equipe do Guarani, a gente sabe também que nos jogos anteriores, né, como eu falei, foram os detalhes que nos afastaram da vitória, né, são jogos muito diferentes. Aqui contra o Náutico conseguimos ter uma imposição maior, criamos chances claras de gol, poderíamos ter vencido inclusive a partida. Contra a Ponte tivemos mais dificuldade, principalmente no segundo tempo, onde a Ponte conseguiu se impor mais e, né, através de um volume de bola parada, levou perigo, né? Teve um lance ali polêmico, né, em relação ao gol, né, um lance de interpretação do árbitro em relação à penalidade, né? Mas enfim, o que a gente está focado agora é em poder ajustar esses pequenos detalhes, né, deixar a equipe ainda mais competitiva, e eu tenho certeza que a gente tem totais condições de fazer frente ao Guarani e buscar a vitória fora de casa. Muito bem, estou vendo aqui o lance aqui, esse então é o Bernardo Franco, técnico do Brusque. Teve o gol lá na ilha, gol do Sport, e o VAR tá verificando, hein? Nossa, que demora, cara, que demora, não foi impedimento, não era, para saber se o zagueiro do Corinthians foi empurrado. É um toquinho de nada, mas esse VAR, falar pra você, cara, como tira a graça do futebol, é coisa de milímetros, uma coisa... Mas o futebol brasileiro tá passando uma fase, acho que foi anulado o gol, hein? Foi anulado. O gol foi anulado, hein? VAR Corinthians, é isso, né? Eu vou falar uma coisa pra você.
Meu grande amigo Leandro Boles, já devidamente posicionado no Brincos de Ouro para narrar Guarani Brusque. Um grande abraço, boa tarde, meu amigo. Tudo bem, Edu? Um grande e forte abraço para você, um abraço para todos que estão nos acompanhando já aqui na cabine do Brinco, né? Uma expectativa de uma mudança do tempo, mas até o presente momento isso acabou não se concretizando. O céu tá nublado, muitas queimadas, né? A gente que veio para cá. Inclusive um pouco mais grave que ocorreu em Santa Bárbara do Oeste. Eu passei por aquele caminho agora há pouco, não sei se o amigo ficou sabendo. Uma região com muitos matagais, né? Muito matagal acima de tudo, né? Aquele tempo seco e, consequentemente, quase atingiu um condomínio de prédios. Acabou atingindo na frente alguns carros que estavam estacionados. 2, 3 carros foram completamente queimados, porque não chove, né, Edu? Há uma expectativa de chuva, me parece que na capital, em algumas regiões, já está chovendo, mas aqui não, pelo menos no interior, essa chuva ainda não chegou. Tomara, né? A gente torce para que isso ocorra, porque faz muito tempo que não chove. É ruim para todo mundo, na questão da saúde, na questão da baixa umidade relativa do ar. Agora, daqui a pouquinho tem o Bugrão aqui, né? Precisando do resultado. Eu acho que é uma partida, tenho certeza, uma das mais importantes do Guarani, se não for a mais importante. Mas aí o torcedor que está vindo para cá, ouvindo a Bandeirantes, pode estar se perguntando, mas não é o derby? Claro, o derby tem toda essa situação. Já foram 2 derbys realizados neste Campeonato Brasileiro da Série C, 3 no total nessa temporada. Mas veja só que ontem, com a vitória da Ponte, o Guarani vencendo hoje, ele chega a 6, né, Edu? Ele terá ainda mais 3 jogos, sendo 2 em Campinas. Claro que um é fora de casa, na última rodada, mas quer dizer, um tá ajudando o outro, porque a Ponte ganha do Náutico, deixa o Náutico com 3 pontos, e o Guarani vence hoje aqui, tem 2 partidas seguidas com o próprio Brusque, e fica uma situação realmente muito boa em relação ao seu acesso, né? Depois daquela derrota aqui mesmo no Brinco, no Derby 211. Então é jogo de vida ou morte, não vai ser fácil. O Brusque é um time aí que se defende muito bem. A gente trabalhou em jogos do Brusque, inclusive no último jogo, no último domingo aqui em Campinas, quando o time perdeu e vendeu caro a derrota para a Ponte. É um time que se defende muito bem e o Guarani não vai ter outra alternativa. Tem que partir para cima, tentar resolver a parada e buscar a vitória no jogo de logo mais às 7 da noite aqui no Brinco, Edu. Boa tarde, Edu. Hoje vamos ganhar de 2-0. Passei por cirurgia de retirada de hérnia. Estava grande, foi no dia 18. Já estou em casa me recuperando. Ele mandou até a foto aqui. Oh, meu Deus do céu, olha aqui que é isso. É o Flávio de Alterosa, bugrino da pele até o osso. Ô, Flávio, faz tempo que a gente não se falava, né? Muito obrigado pela sua mensagem, boa recuperação, viu? Mas que foto, que é isso, rapaz? Tudo aos pontos aqui. Flávio de Alterosa. Um abraço pra você e pra sua esposa, viu? Edu, a equipe de esportes e todo, parabéns. Dia do jornalista, muito obrigado. Ai, Lucila do Jardim Olinda, porque não se colocar no Edu, você não lembra nunca, né? Lucila, não dá. Eu não ameio de eu guardar o bairro Jardim Olinda. Lucila que é parente do Norimite Iga. É isso, Lucila? Norimite Iga, né? Nosso querido Norimite Iga, que tá sensacional e cada vez merece o Iga. Tem uma história de vida muito bonita, saiu de lá da roça para brilhar aqui em Campinas, né? O Iga tá demais, hein? Tá sensacional. E outra, dando emprego para muita gente. Muita gente. Eu tenho um filho adolescente, começou a trabalhar. Gente, eu nunca vi tanta vaga para adolescente. Mas a molecada, olha, vou falar para você, com todo respeito aos pais aí, a molecada não quer saber trabalhar, viu? Tá duro. É uma fase dura que eu vou falar para você, cara. Tem muito emprego em farmácia, no comércio. O comércio tá faltando mão de obra. Você já viu uma coisa dessa, cara? Tá, você vê placa, precisa, tem padoca, padaria. Nossa, as padocas que eu frequento, muitos anos, mas mudou tudo a molecada. Você não encontra padeiro hoje. Tá em falta padeiro, doceiro, confeiteiro. Não tem. Vocês acreditam nisso? E a molecada entra, daqui a pouco, sabe o que acontece? É adolescente, né? Aquela fase que tem que passar por hierarquia, obedecer horário, ter função. Eles não querem saber, entendeu? Fica naquele WhatsApp o dia inteiro, aquelas coisas, entendeu? O celular acaba com a molecada, viu? Mas a molecada não quer saber, viu? Não quer saber. Não tá fácil, não. Deixa eu dar uma olhada aqui nos resultados. Atenção, hein? Olha, o América Mineiro, falei que tava 2-0, foi anulado o gol, viu? Tá 1-0, tá? No Curitiba, tá no final.
Tá no finalzinho lá no Independência, América 1, Curitiba 0, Criciúma 1, CRB 0, no finalzinho também. E a Série B, o Curitiba perde a liderança, porque o Goiás ganhou ontem, Goiás então em primeiro, o Curitiba em segundo. O Mirassol tá terminando, tá 2-0, hein? Que campanha do Mirassol, Mirassol 2, Juventude 0, Flamengo 1-0 no Vasco, mas já desde 2015 que o Vasco não ganha do Flamengo, não há meio. Pode reparar, todo Flamengo e Vasco, mas o Vasco não aguenta, mas o que é isso? Grenal, tá dando 0-0, Inter e Grêmio 0-0, Sport e Corinthians 0-0 anulado aí, o VAR anulou, o gol do Sport tá com 20 minutos do primeiro tempo, 0-0. Breno Beretta na fita, será? Será que Breno, o repórter que... pois não, o Breno daqui a pouquinho, né? Ô professor, muito boa tarde, seja bem-vindo. O senhor tá bom, CH, tudo bem? Boa tarde, Edu. Tudo bem, tudo ótimo. E com você? Melhor agora com os amigos chegando, o CH. Aliás, ontem o senhor estava muito elegante na televisão, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Sorriso e tal. O senhor aqui comigo é muito rude. Agora na TV, mesmo, na TV, Edu? você vai e esparrama sorriso e tal. Com Eduzão, você é... Não, CH, que é isso? Mas tá tudo bem, né, CH? Tá tudo ótimo. Eu não posso dar moleza pra você, Edu, mas eu te amo, você sabe disso. Muito obrigado, meu amigo. Você sabe que também há muitos anos estamos juntos, graças a Deus. Hoje é o dia do radialista, parece que mudou para 7 de novembro, antigamente era 21 de setembro. Aí tem uma lei que o presidente Lula assinou, né, em 2006, se eu não me engano, passou para 7 de novembro, por causa do aniversário do Ari Barroso e tal. E se comemora as duas datas, enfim, parabéns para você, porque você faz o rádio todos os dias. Todo dia você faz rádio, você faz a TV, uma correria danada, sou muito admirador do seu trabalho e como você administra o seu tempo, já perguntei tantas vezes pra você, como é que você faz e tal, porque, o cara tem outra função e tal, enfim, correr todo mundo corre. Mas o CH, o que dizer antes das escalações desse Guarani e Brusque? Eu também quero cumprimentá-lo, afinal de contas, você é uma referência para todos nós. É um orgulho muito grande trabalhar na mesma equipe que você, dos meus companheiros. Eu tenho uma alegria muito grande de trabalhar ao lado de gente tão competente da técnica, da produção, do microfone. Eu me sinto feliz. Eu acho que isso é o mais importante, não é? Mais um grande abraço para você, Edu. Parabéns pelo dia do radialista. E sobre o jogo, Edu, é o jogo do Guarani, né? Se o Guarani ganhar o jogo, ele praticamente aniquila as possibilidades do Brusque. Fica aí com possibilidade remota, porque o Guarani vai a 6 pontos. Aí, uma vitória hoje, um empate contra o Brusque com 7 pontos, provavelmente o Guarani vai deixar muito encaminhado o seu acesso. Então eu nem preciso dizer do tamanho desse jogo, da importância desse jogo. E eu tenho certeza que o Matheus Costa já passou isso para os seus comandados. Seja com Pedrinho, Joãozinho ou Luizinho, pouco importa quem estiver como titular. Evidentemente que a gente vai colocar aqui a nossa opinião pelo momento do time, pelo momento de cada jogador. Mas o mais importante é que o Guarani tenha o espírito de mobilização como aconteceu lá contra o Náutico. Aí, dificilmente o Brusque vai conseguir segurar o Guarani. Mas depende do Guarani. Se o Guarani tiver em posição, disciplina, porque todo jogo é decisão, Edu, não tem jeito. Qual que é o mais importante jogo do Guarani desta fase? O de hoje. Depois você projeta o jogo de amanhã, que é o jogo de volta contra o Brusque, mas precisa primeiro ganhar esse, resolver esse problema. E o Guarani voltou, pelo menos na minha opinião, lá dos aflitos, com muita moral. Muita moral. O Guarani voltou a ficar grandão. Então isso é muito difícil. Hoje tivemos uma interferência. Isso é muito difícil para o Guarani, porque o Brusque tem um time muito forte fisicamente, marca muito bem, um time disciplinado. É complicado para o Brusque também, que joga em Campinas contra um time que está acertadinho e ao lado da sua torcida. Então, eu acho que nós vamos ter um grande jogo. Espero que o Guarani vença, Edu. Olha, o gol do Flamengo foi do colombiano, vocês me corrijam, por favor, a pronúncia. Carrascal. Jorge Carrascal. É isso aí? Isso aí. Colombiano, né? O Arrascaeta, o que ele é? A nacionalidade dele? Uruguaio. Uruguaio. Tá cheio de gringo, não? Eu vi gol do Flamengo aqui, eu sei que você faz sua aposta também. Deixa eu te falar o nome do cara, né?
Você apostou na Rascaeta, hein? Mas deu Carrascal. 1-0. Mas que Edu, você apostou vitória do Flamengo, não tem a menor dúvida. A única coisa que eu aposto é no Cartola. Site de aposta, essa coisa toda, eu não gasto um tostão com isso. Sou contra, mas respeito quem goste. Agora, o meu Cartolinha, há quase 7 anos, eu tenho lá a nossa liga, não é? Que é a Liga Oráculo, tem mais de 150 participantes e a briga tá boa lá, viu, Edu? Olha, gol do Internacional, Alan Patrick. É Grenal, hein? Primeiro tempo, Inter 1, Grêmio 0. O Boris, aí Oi, Edu. no brinco... Tô na escuta. Então, mas você tava falando, gente que ventou, mas não choveu, Mas muito Não. vento e nada. Choveu em Jundiaí, o CH, não, né? Peguei no contrapé. Se choveu em Jundiaí? É. Poxa vida, tá chovendo até agora. Você Chuva tá forte aqui. Pô, manda pra cá então. Tá Manda pra cá então. Ele tá precisando aqui, né, Edu? Pô, não choveu. É porque é o seguinte, Edu, eu sou um cara protegido, né? Eu sou um cara protegido. Não esqueça que nós temos o guru que fica no cume da Serra do Japi. Eu oro pra ele, mando mensagem do WhatsApp pra ele e falo, companheiro, precisamos de chuva aqui. E o cara me protege, viu, Edu? Eu sou protegido dele, eu confesso. Mas é bom que, como está chovendo em São Paulo, chovendo em Jundiaí, então tá vindo de lá pra cá. Então pode ser que daqui a pouquinho comece a chover por aqui também, viu, Edu? Porto Alegre também caiu uma chuva. Qual é o seu bairro, Luquinha? O Luquinha falou que choveu. Nova Europa? Pô, choveu? Caramba, não perto da prefeitura, não caiu uma água, rapaz. Parei na padoca, nada. Caiu um pingo na minha orelha, vou falar pra você que não... Uns pinguinhos, falei, deixa eu entrar no carro, vim pra cá e nada. Boris também falou que nada. Mas uma ventania, é uma coisa impressionante. Ô Boris, eu sei que tá cedo ainda, né? 17h57. Portões já abriram, né? Já estão abertos, a movimentação, claro que muito menor do que foi aquela movimentação do derby. Hoje o espaço do setor visitante é destinado para o torcedor visitante. A gente sabe que o Brusque é um time de Santa Catarina, um time pequeno, tem essa distância, né? E não tem torcida praticamente, que pelo menos no último jogo aqui em Campinas não teve, né? E hoje não deverá ser diferente, com exceção de propriamente familiares, né? De jogadores que moram aqui na região, moram no estado de São Paulo e acabam acompanhando. É aquela chance, né? Que esses familiares acabam tendo de ver de perto o seu filho, o namorado, o esposo, enfim, né? Matar a saudade realmente nesse momento. Só que eu tava vindo para cá e conversando, ao quase entrar aqui na cabine da Rádio Bandeirantes no Brinco, conversei com uma fonte fidedigna, que sempre nos passa informações do Guarani, e aquela fonte me disse, perguntei, como é que tá aí a situação de venda de ingressos? Porque a gente sabe que quando o clube começa a divulgar bastante, né? Já vendemos 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, o público vai ser bom. E o Guarani não fez dessa forma, pelo menos para esse jogo. Então, essa fonte me disse que tem uma expectativa aí de 7 mil, ele ficaria até surpreso. Mas vamos aguardar, né, Edu? Eu acho que o resultado do Guarani contra o Náutico foi um resultado espetacular, né? Vencer fora de casa e justamente essa resiliência que o time teve depois de perder da forma como perdeu aqui no derby, diante de um grande público, enfrentando um adversário complicadíssimo, que também vinha de derrota, aliás, vinha de vitória, não, havia perdido para a Ponte, né? Havia ganhado na estreia, né? O Náutico ganhou do Brusque, quer dizer, foi para enfrentar o Guarani vindo embalado, né? Muito tempo sem perder. E o Guarani foi lá e meteu 2-0 no Náutico. Então, eu acho que vale sim o apoio do torcedor. O horário também ajuda, né? 7 da noite de domingo, melhor que 8h30, né? Tem jogo no Brasileiro da Série A 8h30. Mas é aquela coisa que o torcedor ele fica pensando duas vezes, vou, não dá pra aproveitar o domingão, domingo gostoso, né, temperatura alta, mas enfim, eu espero que a gente tenha assim um bom público, porque o Guarani mostrou essa capacidade de reação ao vencer o time do Náutico pelo placar de 2-0, mas um público bem diferente daquele que a gente teve no derby aqui, viu, Edu? Olha, terminou Mirassol 2, Juventude 0, Mirassol quarto colocado, hein? Hoje iria para Libertadores com 42 pontos. Parabéns ao Mirassol, grande campanha. Então é o seguinte, parece que o Vasco empatou, hein? Tem gol do Maracanã, gol do Vasco, depende do VAR ainda. Empatou Vasco 1-1. Inter 1, Grêmio 0. Sport Corinthians 0-0. Tô vendo aqui, tá com 29 do primeiro tempo. A Série B tá para terminar no Independência, 10 minutos de acréscimo.
América Mineiro 1, Curitiba 0, com o resultado o América sai do Z4. E terminou Criciúma 1, CRB 0. Criciúma também grande campanha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se não tiver no G4, não, tá, Criciúma terceiro, hein? Então é o seguinte, o Goiás ganhou ontem 48, Curitiba perdendo hoje 47, Criciúma ganhou 46. Em quarto, Novo Horizontino, que retorna para o G4, 43 por enquanto, porque a Chapecoense, ela ainda vai jogar, e o Atlético Paranaense também joga, mas não chega no Novo Horizontino. CH, você é a favor... Foi confirmado, viu, Edu? Oi? Tô vendo aqui para te auxiliar, o gol do Vasco foi confirmado. Edu, já tô na área, viu, Edu? Ô, seu Breno, como é que o senhor vai, seu Breno? Tudo bem, Breno? Ele tirou o fone. Oi, Edu, por aqui tudo tranquilo, tô colocando o fone de ouvido agora, viu, Edu? Tô esquentando o lugar do Fabinho, vim buscar o equipamento aqui na cabine com o Gilberto e tô aguardando, viu, Edu, a escalação do Guarani. Vai sair a qualquer momento, né? Sai uma hora antes, já são 18h01. A qualquer momento sai a escalação do Guarani e também do Brusque, viu, Edu? Me desculpa, o Fabinho não chegou ainda não, né? Ainda não, tô esquentando o lugar dele, mas já ele chega aqui. Entendi. Pô, eu preparei aqui, depois eu acho aqui, onde é que eu coloquei os papéis do Fabinho? CH, você é favorável que de início o Guarani comece hoje, a mesma forma que começou contra o Náutico, se não me engano foram com 3 zagueiros, foi isso, CH? Foi isso e eu sou contra. Eu não, é uma questão de conceito, não é que se o Matheus Costa colocar em campo esteja errado, não é isso, não é? Mas é uma preferência e também pela falta de confiança que eu tenho, confesso, já disse isso várias vezes, no trabalho do David Braz, apesar de ter ido muito bem no primeiro tempo, lá na cidade de Pernambuco. Mas eu iria num 4-3-3, que é mais ou menos a maneira que o Matheus gosta. Os melhores momentos no comando do Matheus foram jogando desta maneira, e é nisso que eu estou acreditando, principalmente por conhecer o Brusque. O Brusque é um time muito forte no meio campo, na marcação, sempre linhas baixas. Você se lembra da partida que vocês trabalharam no jogo da Ponte, a dificuldade que o time da Ponte teve para poder penetrar as linhas do Brusque. Então, eu jogaria com 3 atacantes e não 3 zagueiros, Edu. Olha, a Rayan empatou pro Vasco, tá? Flamengo e Vasco no Maracanã. E tem outro gol aqui, CH. O Grêmio empatou, hein? Tava 1-0 o Inter, o Grêmio empatou no Grenal, é lá no estádio do Internacional Beira-Rio, né? Empatou, acabou de sair. Daqui a pouco confirmo quem fez aí. 1-1 Inter e Grêmio, 1-1 Vasco e Flamengo, terminou Mirassol 2, Juventude 0, grande campanha Mirassol, Sport Corinthians 0-0 e não acabou ainda. O árbitro deu mais 3 de acréscimo no Independência. 13 minutos de acréscimo. América Mineiro 1, Curitiba 0, Série B. E acabou, repito, Criciúma 1, CRB 0. Vou dar uma faturada. Saiu o Guarani, viu, Edu? Na sequência, até para chamar a audiência depois do intervalo aí, a gente vai colocar o Guarani. Já a escalação do Bugre, 18-3. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Concentração. Breno. Oi, Edu, tô por aqui, tava cumprimentando o Fabinho já chegou, tá ao meu lado. Opa. E vamos passar o Guarani então, Edu. O Guarani que mudou o time, viu? Vai mesmo com o esquema de 3 atacantes. Vou passar o time do Guarani, definido escalado com Dalberson, goleiro número 12, Lucas Justen, lateral direito com a 2, na zaga Rafael com a 3 e o Alan Santos, capitão número 4. Na esquerda, Emerson meia dúzia. No meio campo, Kelvin com a 5, Isaac com a 8 e Diego Torres com a 10. Lá na frente, a volta do Cauã Jesus no lugar do David Braz. Cauã Jesus com a 7, Mirandinha com a 11 e Bruno Santos, o artilheiro do Guarani, camisa número 9, o time do Matheus Costa. Vou passar também o banco de Andrei, 25, JP Galvão, 22, 13 Alisson, 14 David Braz, 16 Renan Castro, 15 Giovani, 21 Cadi, 18 Caio Melo, 17 Gemerson, 20 Ryuta Takahashi, 23 Gabriel Silva e 19 Júnior Brandão. Esse o time do Guarani é quase o mesmo que atuou no derby, Edu. A única mudança aí que o Lucas Justen entrou durante o jogo no lugar do Cicinho. É praticamente a mesma equipe, viu, Edu? Só repetir do Guarani o que entra, por gentileza, o Breno. Dalberson, Lucas Justen, Rafael, Alan Santos e Emerson, Kelvin, Isaac e Diego Torres, Cauã Jesus, Mirandinha e Bruno Santos, Edu. Vamos lá, o Brusque do técnico Bernardo Franco, com Nogueira, o goleiro número 1, Alemão com a 2, 4 Jean Paul, 7 Biel, 9 Olávio, 16 Roberto, 23 Pira, 27 DG, eu tô passando na ordem que tá aqui, viu? 27 DG, 30 Mangabeira, 66 Alex Juan e 97 o pivô. O capitão é o Alex Juan. Deixa eu passar na ordem certa. Vou pegar aqui, o Nogueira é o goleiro número 1, né? O pivô é o lateral direito com a 97, Alemão, camisa número 2, e daí o Jean Paul, número 4, Alex Juan, 66. No meio campo, o Mangabeira é o número 30, o DG, 27, o Biel, número 7, o Guipira, 23, o 16, Roberto, e o 9 é o Olávio, o time do técnico Bernardo Franco, viu, Edu? Fabinho já tá aqui ao meu lado, Edu. Já, Fabinho, quem apita? Olha o apito. Arbitragem do jogo. É o Jonathan Pinheiro, do Rio Grande do Sul. O árbitro VAR hoje é o Michel Costa, de Minas Gerais. Esse é o árbitro do jogo que vai comandar essa partida daqui a pouquinho, viu, Edu? Então, Jonathan, né? Elegante, né? Outro nome Jonathan dele é Beckstein. Nossa, dá assim um tom internacional, né? Ele apitou um jogo recentemente de um time de Campinas, não apitou, não, Edu? Não tô Eu vou lembrado. procurar aqui, eu vou procurar nos meus papéis, tá bom, Edu? É porque é Pinheiro, né? E aí Beckstein Pinheiro. Pronto, Pinheiro já estragou. Já estragou, tá vendo? Jonathan Beckstein Pinheiro, né? Muito bem. Oi, Fabinho, um abraço, seja bem-vindo. Tá tudo bem com o amigo?
Opa, tudo bem, graças a Deus. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês aí, participando aqui desse jogo do Guarani tão importante. Quem tá falando aqui é o Eduzão. O Edu, você tá gostando da latinha? Daqui a pouco você comenta, dá uma verificada na escalação aí. CH vai dar uma comentada. E eu ajuntei aqui, ô Fabinho, os seus gols aqui, viu? Deixa eu ver, tem aqui, depois eu vou mostrar pra você. Aí o Breno Beretta, vou tirar o xerox. Depois eu vou mandar pra você, viu, Fabinho? Eu tenho todos os seus gols do Guarani aqui no papel, na época aí. Tá no YouTube aí? Tá no YouTube? Olha, isso aqui é 2009, tá? 2009. Esse aqui é 2010. Tá aqui, Fabinho. Você fez 5 gols em 2009. Foi o ano que você chegou, subiu pra Série A. Aqui 2010. O bicho pegou, hein? Você fez 8 gols em 2010. Tá aqui se foi de pênalti ou não e tal. Deixa eu ver. 2011, ano do centenário, o Guarani subiu pro Paulistão. Fabinho fez 18 gols. 18, tá aqui, ó. Aqui as folhas aqui também, tá tudo marcadinho aqui. Atenção, 2012, vice-campeão paulista. Ele fez 8 gols, tá aqui. Em 26 de maio de 2012, Fabinho foi para o Cruzeiro. Até então, 138 partidas e 39 gols. Tá aqui no papel, Fabinho, ó. Tá aqui, ó. Tá bom? Tá aqui. Aqui tá os seus gols aqui. Em 2012. 2012, quantos gols ele fez? 8. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Aqui 2014, quando você voltou, aí você foi pro Cruzeiro, Criciúma. Voltou em 2014, você só fez 3 gols, era a Série A2. Tá bom? Depois eu mando pra você. Você fala já. Grande Fabinho. Oi, CH, Bugre Escalado, sua opinião, professor, por favor. Eu gosto, Edu. Eu acho que o Matheus Costa ele está sendo coerente aos princípios que ele tem como treinador. Quando ele chegou no Guarani, ele colocou 3 atacantes. E o time começou a funcionar. Foi assim que o Guarani deu aquela arrancada rumo à classificação. E eu gosto. Eu acho que ele está colocando o Cauê, que ganhou um banco na última partida, foi circunstancial, não é? Então, ele foi com 3 zagueiros, funcionou, apesar de tudo que aconteceu no segundo tempo. E ele coloca em campo aquilo que ele acredita, aquilo que ele treina, aquilo que encaixa mais no jeito do Guarani jogar, que são homens de beirada de campo, na recomposição, um cara de referência, não é? Não abre mão da qualidade técnica da saída de bola, com o Kelvin e com o Isaac. O Diego Torres também participa dessa armação e 2 laterais que apoiam muito. A pergunta que eu mais respondi ao longo da semana foi: o Cicinho fará falta, Carlos Henrique? Eu respondo de novo: fará falta. Só que o Justen está jogando uma bola redondíssima. Se esse menino repetir o pouco tempo que ele ficou contra o Náutico em campo, o futebol que ele demonstrou no jogo de hoje, o pessoal vai sempre se lembrar pela liderança do Cicinho, mas tecnicamente eu tenho certeza que ele tem condição de fazer um grande jogo pela lateral direita, Edu. Olha, o Lucas Justen, ele jogou todas as partidas com o técnico Matheus Costa. Matheus Costa, você se lembra, ele estreou no derby, naquele 1-1 que o Elvis fez de falta e o Mirandinha fez de voleio, né? Ali foi a estreia do Matheus Costa. Então, desde aquele derby até o último jogo, foram 6, atuou o Lucas Justen, que vai ganhando corpo com o problema do Cicinho. Oi, Fabinho, você deu uma olhadinha na escalação aí, você concorda? É isso mesmo? Tá de bom tamanho? Não, acho que ele colocou hoje em campo força máxima, né? Sabendo da decisão que hoje a vitória importantíssima pro Guarani, então estou de acordo e espero que hoje o Guarani saia com a vitória. Olha, o Fabinho, deixa eu falar uma coisa pra você, rapaz. Na sua época já estava começando a ficar diferente, né? O boleiro não ficava muito tempo. Desse atual elenco do Guarani, quem mais tem jogos pelo Guarani? Isaac, 84. Isso porque ele tem 3 passagens. Depois Alan Santos, 46 jogos. Isso porque tem 2 passagens. E não é titular, é bem verdade. Não tá jogando o Alan Santos, né? Senão teria mais. E o Emerson Barbosa tem 41. Direto. Primeira passagem dele, 41.
ganhando corpo aí, Emerson Barbosa, lateral esquerdo, principalmente agora, 2025. Pra você ter uma ideia, Fabinho, você, somando tudo, 161 jogos você fez pelo Guarani, marcou 42 gols. Ou seja, você tem o dobro do Isaac, muito mais que Alan Santos e Emerson Barbosa. Quer dizer, hoje, no seu tempo, eu já não ficava muito tempo, né, Fabinho? Muito menos hoje em dia, né? Não, verdade. Acho que falta hoje em dia para esses jogadores aí, né, dessa geração, um pouco mais de identificação com o clube, né? E entender também o que é o Guarani e fazer, né, a sua história, né? E ficar um bom tempo, né? E é isso que eu fiz quando eu cheguei no Guarani. Lógico, tinha situações para mim poder sair no primeiro ano, né? Eu acabei renovando e dando continuidade à minha história. Então, é isso que falta hoje em dia para muitos atletas que chegam no clube e criar uma identificação com a torcida e com o clube também. Tá, só aproveitando, você deu uma saída para Portuguesa, não deu não? Em 2010, eu fui emprestado, né? Agosto de 2010, você foi para Portuguesa. Isso. Mas foi emprestado. Curtinho, porque você foi em agosto e voltou em dezembro de 2010. Já voltei, porque eu tinha contrato, né? Na época também a Portuguesa queria o meu empréstimo. E o Leonel, na época era o presidente, bateu no pé e falou que não ia me emprestar mais, que eu ia ser utilizado no ano de 2011. Ah, então você já foi embora, já com a promessa de voltar. Isso, né? O pessoal tentou me segurar na Portuguesa, mas o Leonel falou que não abriria a mão de mim novamente para poder estar permanecendo para 2011. O seu primeiro gol foi no dia 15 de agosto de 2009. Você tinha acabado de chegar do Botafogo de Ribeirão Preto, era a Série B, Vadão no comando, aquela campanha sensacional, subiu e tal. Foi 2-1 aqui no Brinco, 2-1 no Bahia, Bahia. Você lembra, Fabinho? Eu lembro que foi um gol de falta, se eu não me engano ainda, que eu cobrei na lateral aqui do banco do visitante. Deu uma bola alçada na área, a bola passou por todo mundo ali e acabei fazendo o gol. Então foi o meu primeiro gol e eu lembro até hoje. Que maravilha. E seu último gol 2009, eu marquei aqui. Um jogo contra o Ipatinga aqui no Brinco. Foi 3-1 pro Guarani. Você marcou um de pênalti. Sabe por que você bateu o pênalti? Eu marquei aqui no papel, tá aqui, ó. Ricardo Xavier estava suspenso. E Walter Minhoca no departamento médico. Por isso que você bateu o pênalti, Fabinho. Aí sobrou pra mim, né? Então os dois não estavam presentes, né? Mas a gente também vinha treinando também junto com eles na época. E aí surgiu a oportunidade pra mim poder bater. Chamei a responsabilidade e graças a Deus fiz o gol, né? Outra coisa que eu marquei aqui, você quer ver? No dia 27 de setembro de 2011. Setembro, cara. 2011, há 14 anos atrás, num jogo contra o Bragantino aqui, ô Fabinho. 3-1, o Guarani ganhou. Você fez um gol, você estava fazendo 100 jogos pelo Guarani. 100ª partida. Tá marcado aqui, ó. E no centenário ainda também do clube, né? No centenário do clube, foi bem. 100 jogos. Então eu me lembro muito bem dessa data, foi um dia muito especial. Fabinho, você joga no meu time, boa memória, cara, boa memória, dá boa entrevista. Deixa eu ver aqui. Tem lembranças boas da época, né? Lá, 2011 também, no dia que o Guarani subiu contra o Rio Preto, você fez gol também. Naquele 4-2, lembra? Isso, lembro. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem bastante coisa aqui, viu? É tudo assim marcado assim. Agora, o seu ano, deixa eu ver aqui, 2012, naquele vice-campeonato, né? Deixa eu ver aqui. Você marcou. Aquele contra o Palmeiras, que levou você depois, aquele jogo que levou pro derby, né? O Fumagalli fez o gol olímpico. Você fez um gol lá também, não fez? Você fez 2? Eu fiz 2 nesse jogo, né? O Fumagalli fez o primeiro olímpico, né? E depois, em 2 jogadas belíssimas do nosso lateral direito, que era o Oziel na época, eu acabei fazendo 2 gols. Muito bem, muito bem. Esse é o Fabinho, tá conosco. E aí, Breno, público do momento?
O público de momento ainda não é bom, Edu. A torcida tá chegando, tem muita gente lá fora. Eu que cheguei agora há pouco, vi muita gente na porta do Brinco. O pessoal deixa para entrar de última hora, né? Tanto na parte do tobogã quanto aqui na entrada principal, tem muita gente lá fora. Ó, nesse momento, Edu, vendo aqui embaixo do tobogã, tem 40%, a gente pode dizer assim, né, de espaço ocupado. No tobogã deve ter no máximo 15% ocupado. Atrás do gol, o pessoal tá chegando também, deve ter no máximo de 10 a 15%. E na Vitalícia, uns 20% ocupado. O pessoal tá deixando para a última hora, tá tomando um negocinho lá fora que tá muito calor, né, Edu? Tá. Aqui eu não sei, aqui tá gostoso, né? Ar-condicionado e tal, mas muito seco. Gente, precisa chover urgente. Você mora onde, Fabinho? Hoje eu tô morando em Sumaré, uma cidade do ladinho aqui de Campinas. Choveu lá ou não? Não, lá não. Aqui em Campinas eu fiquei sabendo que choveu, mas lá tá difícil. Tá uma secura que eu vou te contar, viu? Ô, Boris, deixa eu falar uma coisa pra você. Fala aí, Edu. É o seguinte, desafio de vídeo. Deus do céu. Começou na Copa Paulista em fase experimental. E lances de gol, pênalti, cartão vermelho direto, cartão aplicado ao jogador errado, se for amarelo, enfim. E eu vi pela TV, TV do, como é que chama? Do Ulisses Costa. Ulisses Costa, tava vendo. Ulisses TV. E eu vi o finalzinho, rapaz, lá em Ribeirão Preto, Comercial e 15, 1-0 Comercial estava, né? E aí surgiu aquele lance. Foi pênalti ou não nos acréscimos, pênalti ou não pro 15. Aí o técnico, o Moisés Egert, ele deu um cartão ao árbitro que ele tinha direito a uma segunda chamada de desafio de vídeo. Gente, mas que confusão. Até o Luiz falou, olha gente, ele vai ver, mas olha, o desafio de vídeo não tem nada a ver com o VAR. Ah, meu Deus do céu, eu não entendi nada, rapaz. Ficou um pouquinho confuso, né? Porque assim, a ideia é fazer mais ou menos o que ocorre no tênis, em outras modalidades, no desafio, no voleibol, isso é comum. Então, basicamente, o treinador tem direito a 2 desafios durante o jogo. Entre os desafios, aquilo que você disse, o possível pênalti, cartão amarelo, cartão vermelho, mas não tem o VAR. Só que o procedimento é parecido. Como é que funciona? E o primeiro treinador, né, o primeiro jogo da história do futebol brasileiro foi exatamente esse, sexta-feira, lá no Palma Travassos, entre Comercial e 15. O primeiro treinador a pedir o desafio foi o Roberval Davino, que é o treinador do Comercial, em um lance onde o árbitro no campo mandou seguir e ele pediu a revisão, né, ou no caso aí, o desafio, foi atendido, porque ele tinha direito a 2 desafios, era o primeiro que ele havia pedido, e o árbitro vai até uma cabine parecida com a do VAR, onde tem um profissional que ele fica passando a pedido do árbitro. Olha, volta a imagem, para a imagem, congela a imagem, coloca uma linha, algo desse tipo. Só que não tem o VAR. Então achei também um pouco confuso, acho que o VAR neste momento é uma coisa que pode pegar, no vôlei funciona, no tênis funciona, mas no futebol principalmente tem que ser aquela situação onde a torcida fica em cima, uma decisão que não pode demorar tanto, tem tudo isso, né? Às vezes você pega, por exemplo, esse lance em questão, eu achei que com o replay dá a impressão que realmente houve o toque, uma intensidade forte do toque. Mas sem o replay, o árbitro, um lance de interpretação, não houve o pênalti, né? Então tem toda essa situação que o VAR também erra, o ser humano que acaba conduzindo o VAR, ele também tem equívocos, mas foi uma situação, foi a primeira, né? Teve também no jogo entre Grêmio Prudente e Primavera. Eu não sei se houve algum tipo, eu confesso que não fiquei sabendo, só o resultado, foi ontem esse jogo lá em Presidente Prudente, mas especificamente neste primeiro jogo foi isso que funcionou. E o próprio Moisés que você citou, técnico do 15, ele disse depois do jogo, não gostei, eu acho que um lance que o VAR poderia ter sido acionado, né? E não propriamente o treinador adversário. Enfim, é o que pode dar certo, pode, mas nesse momento precisa ser bastante ajustado, viu, Edu? Mas que confusão. Oi, Breno. Sabe com quem que eu falei a respeito disso ontem? Aliás, a gente vai repercutir durante a semana. Falei sobre isso com o Rafael Klaus e falei sobre isso também com o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos,
porque eu estava cobrindo aquele evento solidário do Gustavo Reis, que é o ex-prefeito de Jaguariúna, né? Lá na cidade de Jaguariúna. Aí um jogo festivo, né? Time do Flamengo, ex-jogadores contra o Santos. Eram 4 times, 2 do Santos e 2 do Flamengo. Time do Amoroso foi campeão. E eu bati um papo com eles justamente a respeito disso, viu, Edu? É uma das coisas que eu bati um papo ao longo da semana, a gente coloca aqui. Ah, eu não entendi nada, viu? Não entendi nada. E a sorte que o técnico Moisés Eckert, o Boris me corrige, ele tinha direito à revisão. Ele economizou um cartão, né? Não é isso? Ele tem direito a 2, né? Desde que a decisão seja correta. Por exemplo, o Robervaldo Avino, que a decisão da arbitragem seja a decisão, o pedido do desafio. Exemplificando, o Robervaldo Avino, técnico do Comercial, ele tinha direito a 2 pedidos durante o jogo. Ele fez o pedido, o árbitro foi lá, reviu, teve a revisão do lance e de fato viu que houve o pênalti, ele continua com mais um desafio, né? Ele tem mais um desafio, foi o mesmo que aconteceu com o Moisés. Se ele tivesse pedido um desafio, por exemplo, um lance aí de cartão vermelho ou uma outra situação e a arbitragem entendesse que não havia necessidade de um cartão vermelho ou da marcação de um pênalti, ele perderia esse segundo pedido. Então, como ele tinha direito, ele pediu, e o gol foi aos 40 e alguma coisa, né? Mais de 45. Foi aos 55. Ele pediu o desafio e, consequentemente, o árbitro acabou fazendo a revisão do lance, foi lá, reviu o lance, né? Um procedimento parecido com a do VAR e, consequentemente, marcou o pênalti a favor do 15 naquela ocasião. Olha aqui o Fabinho, o Valdir Marcelino, mandando um abraço pra você. Torcedor da raça bugrina, Fabinho, terror, tal. É o Valdir Marcelino. Tem mais gente aqui mandando abraço pra você, viu, o Fabinho? Deixa eu ver aqui, o José Vieira. Abraço, Edu, manda um abraço pro Fabinho, que sempre está aqui na Arena Dunk, em Nova Veneza. É isso, Fabinho? Arena Danca. Deixar um abraço também aí pro seu Valdir aí, Valdir Mirim. A família aí do grupo Família Bugrina também. Feliz aí pelo carinho de vocês. Nova Veneza, lugar gostoso, cara. É onde eu sou professor, né? Não diga! Lá eu sou professor de futebol e lá, deixar também aqui uma oportunidade de deixar um abraço aí para todos os alunos meus lá. Nova Veneza, aí fica o frango assado, Fabinho, é isso? Próximo do hospital ali. Hospital Municipal de Sumaré. De Sumaré. Fabinho, fala pra você, tem mais gente aqui mandando. Aí, Edu, deixa eu ver. Amigo Bugrino, deixa eu ver o nome dele. Bruno Soares. O Guzmán, o Bruno Guzmán. Você conhece o Bruno Guzmán, Fabinho? Bruno Guzmán? Ele tem uma guitarra, ele gravou o hino do Guarani. Tá fácil aí, Grimaldi. O Grimaldi vai colocar pro você ouvir. Que legal. Se tiver fácil. O hino do Guarani, o Bruno Guzmán. Guzmán? Ele vai colocar para você ouvir um pouquinho. A gente sempre coloca aqui é Raiz, Edu, um abraço para todos aí, do amigo Bruno Guzmán. Deixa eu clicar aqui na fotinha dele. Já tá no brinco. Ele tá no brinco, ainda nesse lugar aqui, não tinha muita gente aí. Ele mandou 18h10. Um abraço pro Bruno Guzmán. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Edu. Avelar de Hortolândia, aquele abraço, muito obrigado, hein? Olha lá, dá uma ouvida aí, ô Fabinho. Olha o Bruno Guzmán aí. Não, eu acho que esse aí é só tocado, agora sim. Isso, é isso aí, olha lá. Olha que ele faz com a guitarra, ô Fabinho. Muito bem, tá aí o Bruno Guzmán. Deixa eu ver o que mais aqui. A Lucila mandando aquele abraço pra você. Mas e aí, CH? E a arbitragem brasileira, como é que vai? Desafio de vídeo. Já pensou se vem pra todas as divisões? Vai ser VAR e desafio de vídeo. CH, que confusão, hein? Tudo isso porque o VAR não funciona no Brasil, né? Essa é a grande realidade. Se a gente tivesse num outro estágio técnico, com árbitros mais preparados, a gente não estava discutindo isso aqui. Não mexa com o VAR, que o VAR está funcionando. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você. Nessa Série C era melhor a primeira fase que não tinha VAR do que agora. Essa é a minha opinião. O VAR não funciona pelo problema de interpretação das pessoas que deveriam saber interpretar essa boa ferramenta. Mas no Brasil eles conseguem estragar. Desafio de vídeo, Edu,
Eu, como gosto muito de tênis e gosto muito de voleibol, eu acho que para esses esportes específicos funciona muito. No futebol, a gente precisa se acostumar um pouco com isso. Eu acho que essa coisa da demora, que se acertar o primeiro desafio, não pode pedir o segundo, não dá para ter as duas coisas, VAR e desafio. Ou é uma coisa ou outra. Como o VAR no Brasil não funciona, de repente o desafio funciona. Mas eu também confesso, eu não tenho convicção ainda, preciso assistir um pouco mais, Edu. Você esqueceu do futsal, que você também adora, CH. Grande futsal. Também, é verdade. Olha, acabou então, Mirassol 2, Juventude 0, intervalo, Flamengo 1, Vasco 1. Olha, tá 2-2 o Grenal, hein? Tá pra terminar o primeiro tempo, Inter 2, Grêmio 2, intervalo lá em Recife, Sport 0, Corinthians 0. Deixa eu ver, 20h30, esse é o horário, Cruzeiro e Bragantino, 20h30, Santos e São Paulo. Olha, na Série B acabou, o América Mineiro ganhou 1-0 do Curitiba, do Alberto Valentim, América Mineiro, saiu do Z4 e o Criciúma ganhou, Criciúma 1, CRB 0. Olha, os últimos confrontos entre Guarani e Brusque, e que fim deu? Estávamos em 2021, aqui, foi um domingo pela manhã, lembra desse jogo aqui? Guarani 4, Brusque 1, gol de Regis de pênalti, Diogo Matheus. Novamente Regis, Edu para o Brusque e Bruno Sávio para o Guarani. Vamos lá. Olha, o Regis, ele está no Remo. Diogo Matheus, que fez o segundo gol, está no Operário, lá de Ponta Grossa, lateral direito. Esse Edu fez muito sucesso no Brusque em 2021, está no Cuiabá. O Bruno Sávio, que fez o quarto gol, ficou muito tempo na Bolívia, no Bolívar, do Guarani para o Bolívar. Deu uma saidinha para a Arábia, voltou para o Bolívar, até questionava com o CH na época, nossa, mas Bruno Sávio para a Bolívia e tal, ia disputar Libertadores, né, o Bolívar, mas ficou um bom tempo lá. Ele acaba de ser contratado pelo Milionários da Colômbia, o Bruno Sávio. Deixa eu dar uma corrida aqui, 2021 ainda, segundo turno lá, Brusque 2, Guarani 0, 2 gols do Edu. Edu deu trabalho. 2022, lá, Brusque 1-0 no Guarani. Deixa eu ver aqui, 2022, segundo turno, 1-1 aqui no Brinco. Quem fez o gol do Guarani? Diogo Matheus de pênalti, né? O Falei tá no Operário lá de Ponta Grossa. Deixa eu ver correndo aqui, 2024, deixa eu ver aqui, 2024, primeiro turno, aqui 1-0 Guarani. Gol de quem? Matheus Bueno, volante. O volante que fez o gol no derby, que ganhou de 1-0 da Ponte, terminou um tabu de 15 anos que não ganhava no Majestoso. Matheus Bueno está no Japão. Aliás, terminou. E Matheus Bueno, depois daquele gol do derby, foi para o Japão. Deixa eu correr aqui. Segundo turno, 2024, Brusque 2-1 no Guarani. Aqui é o seguinte, né? Triste lembrança. Era a penúltima rodada, o Guarani e o Brusque já estavam rebaixados para a Série C. E que fim deu? Sabe quem fez o gol do Guarani, Breno? Quem fez Não sei quem fez, Edu. O gol do Guarani, eu sei. O técnico era... Quem que era o técnico? O Alan Al. E como o Guarani já estava com essa situação de rebaixamento, ele colocou uma equipe alternativa. Quem fez o gol foi Léo Porfírio. Ele entrou no segundo tempo, ele estava na base e tal. O Léo Porfírio, que fim deu? Ele não está relacionado, não é relacionado, voltou para a base. Deixa eu ver aqui, para Léo Porfírio, ele fez, esse ano, ele jogou, Léo Porfírio, ele jogou, já vou encerrar já a concentração, só pegando o site aqui do Mariolani, Léo Porfírio, ele atuou em 2 jogos do Campeonato Paulista só, tá? Ele fez o gol, seria uma promessa, né? E depois, deixa eu ver aqui, e depois esse ano, Brusque 1, Guarani 0 lá em Brusque. Perfeito. Destaque final do Concentração, Bugre escalado, Breno. Escalado definido pelo Matheus Costa com 3 atacantes novamente. Dalberson, Lucas Justen, Rafael, Alan Santos e Emerson. Kelvin, Isaac, Diego Torres na frente, Cauã Jesus, Mirandinho e Bruno Santos. Bugre que vai em busca de mais uma vitória no quadrangular final da Série C, Edu. É o Bolis que vai narrar, CH vai comentar, Fabinho vai comentar, chegou, já deu uma palhinha, e Breno Beretta nas reportagens. Vem aí, Guarani Brusque, e até já!
termina aqui. Concentração na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bola Bet Bandeirantes e eu estou aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva aqui direto no estádio Brinco de Ouro da Princesa, neste início de domingo, noite de domingo, dia 21 de setembro de 2025. Já já a bola rola, 7 da noite, é duelo mais do que decisivo pela terceira rodada do quadrangular final da Série C. Tem Guarani e Brusque. O Bugrão que estreou perdendo aqui mesmo no seu estádio, diante do seu torcedor. Foi uma derrota dolorida, perdendo o derby para o seu principal rival. Mas na última rodada foi a Recife e meteu bucha no Timbu. 2-0 e volta firme e forte na briga pelo acesso. E a vitória nesta noite diante do time catarinense é fundamental para as pretensões do Bugre Campineiro, do campeão brasileiro da Série A em 1998 e 78, para retornar pelo menos a Série B do Campeonato Brasileiro, sair urgentemente desta Série C e ter, quem sabe, uma vida nova em 2026. Mas para isso, precisa vencer o time do Brusque. O Brusque que iniciou muito mal esta segunda e decisiva fase da Série C. Em 2 jogos foram 2 derrotas. Perdeu em casa para o Náutico na última rodada, aqui mesmo em Campinas. Acabou perdendo para Ponte Preta, então vem para um jogo de vida ou morte. Não pode nem pensar em outra derrota ou um resultado positivo que não seja somar pontos ou conquistar a vitória. É jogo decisivo também para o Bruscão. 7 da noite, a bola rola, tem Guarani e Brusque. Para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos no FM em 85,7 na faixa estendida. Pelos aplicativos Rádio Bandeirantes de Campinas, Band Rádio, os demais aplicativos. E você curte, tem o futebol na palma da sua mão, além, é claro, do nosso canal no YouTube, com imagens aqui da cabine, dos nossos comentaristas. Muitas informações, detalhes para você no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que já está conosco, valeu demais, galera, pelo carinho, pela audiência, participando, interagindo, destacando, trazendo
seu palpite, registrando a sua audiência na nossa arquibancada virtual, no nosso chat. Lembrando que dá para você também interagir, porque você pode, além de interagir, compartilhar o link nos grupos de WhatsApp, nos grupos de torcedores do Guarani, dos amantes do futebol, da família, e você vai ter comigo um engajamento ainda maior na transmissão na nossa live no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos neste domingão. Havia uma expectativa de chuva, pelo menos aqui em Campinas. Isso ainda não se concretizou. Aliás, um dia extremamente quente e a noite começa quente também em Campinas. Torcedor aos poucos vem chegando, a expectativa de um bom público para apoiar, para incentivar o Guarani para cima do Brusque, em cima de mais um resultado positivo nesse quadrangular decisivo do Campeonato Brasileiro da Série C. E aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, a melhor transmissão do jogo para a nossa linha destacada de patrocinadores e apoiadores. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. De Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor que você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop. Conheça a Desktop Empresas. Seu negócio merece a melhor internet de São Paulo. Acesse desktop.com.br. E KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E futebol é comigo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Então vamos juntos em mais uma grande jornada esportiva, levando a emoção do futebol para você. E a partir de agora vamos girar o timaço de Carlos Batista. São as vozes que estarão comigo nesta grande transmissão de Guarani Brusque, terceira rodada, segunda fase, quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani tem uma semana Brusque hoje e no próximo sábado vai até Santa Catarina mais uma vez pegar o Bruscão. As últimas informações do Guarani. Alô, alô, Breno Beretta, um grande forte abraço para você. Boa noite, Band Beretta. Alô, Leandro Boles, grande abraço para você, boa noite para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Guarani definido pelo técnico Matheus Costa, vai num esquema mais ofensivo com relação à equipe que venceu o Náutico. Sai o David Braz, zagueiro bugrino, para a entrada do Cauã Jesus, deixando a equipe novamente com 3 atacantes em busca da vitória diante do Brusque. E como chega o time catarinense para este jogo? 2 jogos, 2 derrotas em BB. É o time que também precisa somar pontos esta noite aqui na cidade de Campinas. A equipe vai num esquema com 3 zagueiros, né? O alemão, o Jampou e também o Roberto, que está entrando na equipe, é claro, preocupados com o sistema ofensivo do Guarani. Mas o Bernardo Franco já disse, inclusive no microfone da Rádio Bandeirantes, o Brusque não está morto e essa noite vai buscar pontos diante do Guarani. Quase 300 aparelhos conectados nesse momento. Vamos dobrar do nosso canal no YouTube. Não esqueça de deixar o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Carlos Henrique, o parte pesado, comentarista do jogo. A sua expectativa para Guarani Brusque. Já 7 da noite, a bola rola aqui no Brinco. Alô, alô, CH, um grande forte abraço para você. Boa tarde, já boa noite, né, CH? Boa tarde, boa noite, Boles, um grande abraço especial para o nosso ouvinte. Será uma partida decisiva como tem sido para o Guarani desde a primeira fase, quando o time começou essa arrancada no campeonato. Jogo complicado porque o Brusque é um time muito marcador, muito disciplinado, e o Guarani, para tentar vencer o jogo, e tem capacidade para isso, e acho que vai acontecer isso, precisa demonstrar o futebol, a aplicação, a disciplina no primeiro tempo contra o Náutico. Se isso acontecer, eu tenho certeza que o Guarani ganha o jogo. Boles.
E hoje, mais uma vez, temos um comentarista convidado aqui na nossa cabine da Rádio Bandeirantes. Ele que fez história, vestiu esta camisa pesada, a camisa do Guarani Futebol Clube. E mais uma vez estará comigo dentro desta grande jornada esportiva. Fabinho Pequeno Polegar. Fala, Fabinho, um grande abraço para você e a sua expectativa para o jogo. Boa noite, Fabinho. Boris, boa noite. A expectativa é que o Guarani repita, que nem o CH falou, o jogo contra o Náutico, né? E hoje aqui, uma vitória que coloca o Guarani praticamente aí dentro do objetivo que está buscando. Então, hoje o treinador ousou, né, de colocar 3 atacantes, sabendo que é um jogo muito importante. Eu espero que hoje, dentro da casa, hoje aqui possa ser um jogo diferente. Fabinho Pequeno Polegar comigo aqui na cabine da Rádio Bandeirantes. Vai comentar Guarani Brusque, é o nosso comentarista convidado. A galera conosco aqui no YouTube, o Jussier em Ribeirão Preto, Ribeirão é Guarani. O Alexander caçando pra cima o Bugrão, tá por aqui, Carlos Matosinho tá secando. Ender Ferraz, Alcides Vaz, tá por aqui a Valéria Campinas. Denísio Mendes, em Mato Grosso do Sul, Henry tá por aqui. Paulo Cassarini, dizendo que o Regis não deixou saudades, mas o Bruno Sábio sim, porque no Concentração Edu trouxe detalhes em relação a escalações, né? A escalações do Guarani num passado não tão distante assim. Fabinho foi meu vizinho aqui no Alto do Sumaré, o Júlio César. Manda um abraço pro Júlio César aí, ô Fabinho. Júlio, um abração e vamos torcer hoje para que tudo dê certo. É isso, Fabinho Pequeno Polegar comigo aqui na cabine da Rádio Bandeirantes. E agora, o destaque do plantão e âncora do futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. E hoje ele tem muita coisa, afinal de contas é domingão. E domingão tem bola rolando, é o dia nobre do futebol. Aliás, no outro grupo lá da Série C, ninguém quer ganhar, né, Edu? Um grande e forte abraço pra você mais uma vez, boa noite. Boa noite, outro abraço pra você, uma alegria ser o seu plantão Grande Boris. Eu tava vendo exatamente agora, há muito tempo trabalhando junto, né, Boris? Terminou a transmissão de pensamento, né, Edu? No cacuete. No cacuete. Eu sabia que você ia dar a entonação aí. Gente, terminou o primeiro turno no grupo B da Série C. Só deu empate. Primeira rodada e todos empataram. Segunda rodada, tudo empataram. E termina agora Floresta 0, São Bernardo 0. Ontem Londrina 1, Caxias também 1. Só empate, ninguém ganhou. Londrina tem 3, São Bernardo 3, Caxias 3, Floresta 3. Tem que ser... É que nem corrida de cavalo, né, Boris? Tem que ser aqui na fitinha ali, né? Naquela Photoshop. Tem que ser no Photoshop. Pra saber quem que sobe aqui, tá? Ontem Náutico 0.1 e você transmite Guarani e Brusque. Esse é o grupo C. Olha, no Brasileirão, olha, terminou Mirassol 2, Juventude 0, gols de Reinaldo e Christian Renato. Gol do Sport. Gol do Sport, segundo tempo, Mateuzinho. Sport 1, Corinthians 0. Maracanã, intervalo Flamengo e Vasco 1-1. O Carrascal, colombiano para o Flamengo e o Rayan para o Vasco. Olha, no Beira-Rio tá 2-2. Inter e Grêmio. Alan Patrick 1-0 Inter. O Carlos Vinícius empatou para o Grêmio. Alan Patrick 2-1 Inter. E o André empatou para o Grêmio. 20h30 Cruzeiro e Bragantino. 20h30 na Vila Santos e São Paulo. Na Série B, hoje tivemos no Bainão, aliás, foi ontem, Remo 0, Atlético Goianiense 1. Hoje, acabou o América Mineiro 1, Coritiba 0, gol do Miguelito. O América Mineiro sai aí do Z4, acabou o Criciúma 1, CRB 0, Criciúma no G4. 19 horas daqui a pouquinho, tem lá em Curitiba Atlético e Vila. E 20h30, Arena Pantanal, Cuiabá e Chapecoense. Na Série D de dado ontem, Inter 2, Barra de Santa Catarina 3. O Barra já havia vencido 2-0 em Santa Catarina, então o Barra vai para a final, a Inter fica. E ontem, Santa Cruz 0, Maranhão também 0, com 40.800 de público na Arena Pernambuco. No primeiro jogo em São Luís, 1-0 para o Santa Cruz. Então Santa Cruz vai à final, hein? A final vai ser Santa Cruz e Barra de Santa Catarina. E o Santa, por ter campanha melhor, vai fazer o segundo jogo na Arena Pernambuco. Porém, parabéns à Inter de Limeira, subiu
e o Maranhão também subiu. Esses 4 aqui estarão na Série C o ano que vem. E na Copa Paulista tivemos sexta-feira Comercial 1-15 também. O jogo da volta sábado que vem em Piracicaba. E ontem, aliás foi hoje, não foi ontem. Grêmio Prudente 1, Primavera 0. Jogo da volta vai ser domingo que vem no Majestoso. O Primavera manda os seus jogos aqui e tem que reverter o Primavera. Vamos conhecer então no final de semana os finalistas da Copa Paulista. Equipe técnica Bandeirantes, Gil Kleber no comando, Gilberto Sufi no brinco, Lucas Pessoa comigo no YouTube e na mesa Elton Grimaldi. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Leandro Boles. Estamos de volta no futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. Agora são 18 horas e 52 minutos. A arbitragem já posicionada. Já já os times sobem para o campo. E sem perder tempo, direto e reto, da voz o repórter Breno Beretta. Chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Alô, alô, torcida bugrina ligada no futebol da Bandeirantes. É o Bugrão, de olho em mais uma vitória na Série C para ficar próximo do acesso. Definido e escalado pelo técnico Matheus Costa,
E entrando no gramado do Brinco nesse momento, com Dalberson, goleiro número 12. Lucas Justen, lateral direito com a 2. Na zaga, Rafael com a 13. O capitão Alan Santos, número 4. Na ala esquerda, Emerson, meia dúzia. No meio campo, Kelvin com a 5. Isaac com a 8. E Diego Torres com a 10. No ataque, Cauã Jesus veste a 7. Mirandinha com a 11. E o artilheiro Bruno Santos, camisa 9. No banco, à disposição de Matheus Costa, Andrei 25, JP Galvão 22, 13 Alisson, 14 David Braz, 16 Renan Castro, 15 Giovani, 21 Cadi, 18 Caio Melo, 17 Gemerson, 20 Hilta Takahashi, 23 Gabriel Silva e 19 Júnior Brandão. Pra vencer, nosso time faz tremer. Meu Bruscão. É o Brusque do técnico Bernardo Franco, que ainda não somou pontos no quadrangular final. Definido, esquema de 3 zagueiros. Nogueira, o goleiro número 1. Na zaga, Alemão número 2. Jean Paul número 4 e 16 para Roberto. Na ala direita, pivô, camisa número 97. Na ala esquerda, Alex Juan, 66. No meio campo, Mangabeira com a 30, DG com a 27 e Biel camisa 7. Na frente, Olávio, número 9 e 23 para Guipira. No banco, à disposição do técnico Bernardo Franco, André Luiz 22, 15 Alex Paulino, 17 é o Clinton, 18 Tomás Costa, 20 Douglas, 21 Johnny, 28 Maurício, 50 Bernardo Lemes, 60 Ailton, 73 Adrianinho e 80 para Danielzinho. Arbitragem do jogo. O trio é do Rio Grande do Sul. Jonathan Pinheiro é o árbitro, auxiliar 1, Lúcio Flor, auxiliar 2, Juarez de Melo e o VAR, Michel Guimarães de Minas Gerais. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Amigos da Bandeirantes, torcedores do Guarani, para essa escalação com 3 atacantes dar resultado e funcionar, o Isaac tem que estar acordado no jogo. Não dá para o meio-campo, que vai estar muito povoado pela marcação e característica do adversário, o Brusque, se você não tiver dinâmica de bola, né, passe correto, arrastar essa bola para os homens de ataque, e principalmente o Isaac faz essa função além do Kelvin, a coisa complica um pouco. Ele precisa estar acordado. Gostei da escalação, acho coerente. O Guarani tem tudo para vencer o jogo, mas o comportamento individual e coletivo tem que ser o comportamento individual e coletivo que foi no primeiro tempo contra o Náutico. Se isso se repetir, eu tenho certeza que o Guarani ganha o jogo. E a sua expectativa, Fabinho, para Guarani e Brusque, um grande abraço. Prazer mais uma vez falar com o amigo. Boa noite. Boa noite, CH. O prazer é todo meu. Feliz demais de falar com você. Expectativa que nem se falou, né? Acho que o primeiro jogo dentro de casa, no clássico, da maneira que foi, perder para o seu rival, depois contra o Náutico, já buscou uma reação. E hoje não pode ser diferente, né? Até pela escalação que hoje o treinador colocou, né? Com 3 atacantes, sabendo da importância e da grandeza que é o jogo hoje, da vitória, né? Então, acho que os jogadores hoje têm que pôr o ritmo, né? Ditar o ritmo para conseguir essa vitória que coloca o Guarani numa situação muito boa. Aliás, você estava me dizendo aqui, né, Fabinho, que passou pelo futebol de Santa Catarina, né? Foram vários times que você defendeu e o futebol catarinense tem como característica, né? Os times acabam se defendendo bem, né? Povoando o meio-campo. E deve ser mais ou menos isso que o Brusque vai fazer no jogo de hoje, né? Sim, eu joguei alguns campeonatos catarinenses, né? Joguei contra o Brusque já, a Copa também em Santa Catarina, né? Um time muito competitivo, né? Isso aí é da região, né? Eu acho que esse Brusque é diferente de outros que eu já participei, que eu joguei, né? Um time que não venceu ainda, vai vir para dificultar o Guarani, e é onde o Guarani tem que ditar o ritmo desde o começo.
É isso aí, Fabinho, pequeno polegar, é o nosso comentarista convidado. Ô Breno, como é que tá o público? Deu uma melhorada, consegui ver um pouquinho aqui na parte de baixo do tobogã. O tobogã está aberto, normal pra galera, né, Breno? Exatamente, está aberto pra galera, né? Mais uma vez, torcedor com a camisa do Guarani pagando meia entrada, ou seja, R$20, tanto no tobogã quanto embaixo do tobogã. Na parte de baixo, o público melhorou consideravelmente, dá pra dizer que tem 70%, 80% de lotação. Na parte de cima, tem bastante gente também, mas eu tô imaginando aqui uns 60% de espaço ocupado no tobogã. E aqui atrás do gol, né, o gol de entrada, dá para dizer que tem aí 40% de ocupação, a gente pode dizer assim, mas o público melhorou consideravelmente, viu, Bolis? É verdade, melhorou. Assim que chegava aqui ao brinco, a movimentação era pequena. Não é que é pequena, era uma movimentação de um jogo normal de primeira fase, né? E depois melhorou realmente, depois das 18 horas, melhorou o público aqui no brinco. Longe, evidentemente, do público no derby. Até a diretoria do Guarani sabia disso, né? Tinha uma expectativa em relação a isso. Mas, de qualquer forma, a galera que tá aqui, tá marcando presença e vai incentivar, não tenho dúvida alguma, do Guarani, do início ao fim do jogo, para que o Bugre conquiste um grande resultado. Ô, Bolis. A Ponte lidera, tem 9 pontos, Guarani tem 3, Brusque não, Náutico 3 e Brusque 0. Ou seja, como os outros times já jogaram, já houve outro duelo. Se o Guarani vencer, ele vai para a segunda colocação de forma isolada. O empate também. Só que, evidentemente, que a vitória é o melhor dos mundos. Pois não, Breno? Sabe o que chama a atenção? A camisa do goleiro do Brusque, de longe, ela é quase igual à camisa dos jogadores de linha, né? E o árbitro ficou um tempão conversando com os dois goleiros, mas não pediu para trocar, né? Talvez ele não tenha, né? Ou poderia ter, mas preferiu jogar nessa cor. Só para o ouvinte ter uma ideia, o Brusque tem uniforme amarelo, igualzinho do Mirassol, né? Todinho amarelo. E o goleiro tá com uma camisa, assim, um creme, né? Mais um creme, vamos dizer assim. Tudo pronto aqui no Brinco, a bola vai rolar, a saída com o time do Guarani. Bruno Santos, o Brunão, artilheiro do time nesta temporada. Está no centro do gramado, o Guarani à esquerda, à direita o time do Brusque. O Bugre com o uniforme tradicional, a camisa verde, o calção branco, a meia branca. O Brusque, como eu já havia relatado, todo de amarelo. Aliás, o Brusque tem 4 cores, é o amarelo, o verde, o preto e também o vermelho. Jonathan Pinheiro, árbitro do Rio Grande do Sul, segundo jogo dele nesta temporada de 2025 no Campeonato Brasileiro da Série C. Vai autorizar o início do jogo, a saída com o time do Guarani. A bola vai rolar pela terceira rodada do quadrangular decisivo. Apita o árbitro! Tem bola rolando, então vamos ser juntos no futebol da Bandeirantes. Leandro Bolis. E é com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor. É aqui na Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria e descontração. Mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Bola rolando com o apoio da galera, pedindo pro time subir. Vamos subir, Bugrão. Mas quem tem a posse de bola, o time do Brusque nesse cabecinho do jogo com Alex Juan. Ele empurra na ponta, deixou curtinho para Guipira. Dominou, tentou levar a marcação do Cauã Jesus. Puxa a bola pro meio direito e cruza pro lado. E a bola passa por ele, passa por todo mundo. Primeira chegada perigosa foi do Brusque. Ela foi embora pela linha de fundo, Bandibireta. Essa bola quase chega na cabeça do Olávio, né? O Guarani deu bobeira, tanto na lateral direita quanto na zaga. O goleiro Dalberson apenas acompanhou. Início de jogo 0-0 aqui no Brinco. Eu quero, neste início de transmissão, mandar um grande abraço pro nosso querido amigo irmão Onivaldo Cuan, o rei de Cavari, da Shark Pro, uma das parceiras aqui do Guarani. Teve, lamentavelmente, uma triste notícia, né? Sua esposa acabou falecendo na última quinta-feira à noite. Então, os nossos sentimentos, as nossas condolências pro grande Onivaldo Cuan. Estamos sempre por aqui, viu, meu amigo? Um grande abraço para você. Vem embora pro campo de ataque, o time do Guarani tenta o Isaac, acaba sendo desarmado, recupera Guipira, parte com a bola dominada, empurra na ponta pra Alex Juan, o passo foi forte, a bola saiu. É lateral aqui na direita pro time do Guarani bater, comecinho no jogo, placar de 0-0. Futebol da Bandeirantes pra Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor pra você. Acesse rochaautopeças.com.br. Sai jogando o Dalberson, fez grandes defesas na vitória do Guarani sobre o Náutico por 2-0. Levanta a bola pro campo de ataque, o Emerson tentando Bruno Santos, subiu lá atrás de escoro de cabeça, metendo a bola pra fora, o zagueirão do time do Brusque. A bola sai em lateral pro time do Guarani bater. E parece que são 3 zagueiros no time do Brusque ali, ó. Tem mais um ali no meio.
é o alemão John Paul e tem mais um jogador que já a gente confirma. É o Roberto. Ah, é o Roberto. Então, aquela escalação que você marcou aqui de um amigo seu não tem nada a ver, né, Breno? Não, depois eu acabei conferindo, viu, Bolis? Ainda bem, né? O amigo é confiável, tudo, mas depois eu conferi e vi que o Roberto era zagueiro, imaginei que fosse 3 zagueiros. Ah, entendi. Sai jogando o time do Guarani, bola por dentro para Diego Torres, recolheu o domínio cima da quibra direita, Lucas de Jansen. Guarani ataca neste primeiro tempo, por gol do placar eletrônico. Na canhota, Emerson tentou levantar na entrada da grande área, corta Roberto. Sobra da bola, volta para Rafael. Rafael recolhe, domina por time do Guarani, Lucas Justin pede, ele prefere o passe por dentro para Kelvin. Kelvin curtinho para Diego Torres, pressionado, ele volta a bola. Recomeça com o capitão Alan Santos. É o comecinho do jogo para você ligado no FM em 85,7, faixa estendida no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e pelos demais aplicativos. Interaja, participe conosco na nossa arquibancada virtual. E não esqueça de deixar o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Levantamento, programa de ataque, tentou Mirandinha, dá um chega pra lá no Mirandinha, o pivô, a bola acaba saindo, é lateral pro time do Brusque, bater pela direita no campo ofensivo. Linguiças da Seara, são deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, a calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara, você sabe, no Ica Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Jogo parado, caído o jogador do Brusque aqui no Brinco, Breno Beretta. O jogador tá caído, eu não consigo ver daqui quem que é o atleta que tá caído, sentindo a perna direita. E eu já contei, são 22 torcedores do Brusque, sendo que 4 só estão com a camisa do Brusque, presentes aqui no Brinco essa noite diante do Guarani, viu, Bola? Eu já tenho a resposta para você daquela história do goleiro, viu, Breno? O nosso grande amigo Marcelinho Coelhinho, que é massagista não, que é o roupeiro, grande roupeiro do time do Brusque, tá no vestiário com o som no último volume, com o massagista Almeida, estão curtindo o jogo. E a informação já eu trago. Olha o que o Guarani vindo pro campo de ataque. Mirandinha botou na frente, vem bem da cobertura alemão, recuando exatamente pro goleiro Nogueira. O Nogueira ia jogar todo de preto. Aí o árbitro mandou ele colocar essa camisa creme aí, não sei o motivo. Disse que não poderia jogar todo de preto. Bom, confundir a arbitragem não iria, né? Porque o árbitro tá de vermelho, mas enfim. Coisa esquisita, hein? Foi isso que o goleiro do Guarani, por exemplo, o Dalberson, tá de azul escuro, azul marinho, né? Azul escuro. Azul marinho, mas não tem nada a ver. Nem o árbitro tá de preto, tá de vermelho hoje, né? Pois é. Aqui levantamento, o programa de ataque, tirou o Lucas de Justin, a bola recuada exatamente para o Dalberson, tentou levantar, pegou mal na bola, Biel deu uma cochilada, perdeu, o Guarani recupera, lançado o Cauã Jesus pelo setor direito, encara a marcação dupla, dominou, faz a finta, parou, prendeu, rolou, passou pelo Isaac, sobrou no círculo central para Kelvin para Diego Torres para Isaac, tentou o domínio, chega bem na cobertura, Biel, recupera, solta o jogo para o Guipira, recolheu o domínio, passou pelo futebol de Campinas, tentou levantamento lá do outro lado, foi para a dividida, levou a melhor o time do Guarani com Diego Torres. Sai jogando no campo defensivo, Bugrão. Diego Torres curtinho para Kelvin. Kelvin abre pela direita para Emerson Barbosa. Já aperta na marcação o time do Brusque. Ele volta a bola para Diego Torres. Vem jogar praticamente aqui na primeira linha o Diego Torres. Ajeita, domina, para, prende, dá o combate o Mangabeira. Ele volta a bola na quarta zaga para Alan Santos. Rafael é quem domina. E com isso o time do Brusque adianta suas linhas. Envolve ou tenta dificultar o time do Guarani no campo ofensivo para sair. Lançamento para o Brunão. Saiu lá de trás. O Nogueira deu um pico na bola. Acaba não dominando o 27, o DG. Sobra da bola para Alan Santos, que recua para o Dalberson. Dalberson domina, a bola deu uma quicada numa situação irregular ali do gramado para Rafael, com perigo. Apertou Guipira, não quis nem saber, meteu a bola para fora. Lateral para o time do Brusque bater com 6 minutos, primeiro tempo. 0-0 para você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. É o timaço de Carlos Batista, mais uma vez em campo, levando a emoção do futebol para você. Instantes decisivos da Série C. 8 times na disputa, 4 sobem. Dos 4, os times foram divididos em 2 grupos de 4 times, ou seja, os 2 primeiros colocados acabam subindo. Olha o cruzamento na área do Guarani, tirou a defesa, rasga de qualquer maneira Rafael. Levanta a brigada de ataque, chegou o Roberto, tentou tocar para trás, tocou de uma forma estranha. Brunão vai brigar, chegou primeiro o alemão dominou, protegeu, não, nem dominou, nem protegeu, a bola saiu. Foi direto para fora, é lateral para o time do Guarani bater. Vamos chegar a 7 minutos do primeiro tempo, 0-0 aqui no Brinco. Terceira rodada, quadrangular decisivo da Série C. Esse jogo, aliás, fecha a terceira rodada. Vai para a cobrança do lateral Emerson lá para a canhota. Se fecha o time do Brusque. Ainda não pontuou nesta segunda fase.
toma distância, fica na frente da bola ali o pivô. O árbitro pede para que ele se afaste um pouco. E agora sim o Emerson vem para a cobrança do lateral. É um lateral barra cruzamento, porque ele tem força nos braços e vai jogar lá dentro. Lançou na área, tentou Mirandinha, subiu a defesa para afastar. Rebote fica para o time do Guarani nesse momento todinho no campo de ataque. Rafael para Diego Torres, de novo para Rafael. Cortou, limpou, fintou, carregou a bola, vem embora o zagueirão. Entrada da grande área, tentou passe para Emerson, ganha escanteio Guarani. Na arrancada do Rafael, o Guarani tem escanteio para bater, Breno. É, o primeiro escanteio para o Guarani no jogo. Lado esquerdo, Kelvin. Tem pressa e já está se posicionando para fazer a cobrança. Tem escanteio para fazer a cobrança o time do Guarani. Placar de 0-0. Bugrão busca o primeiro gol do jogo. Vem para a cobrança lá pela esquerda, Kelvin, capricha que dá. 0-0 placar do jogo, é jogo importante, é jogo decisivo. O árbitro vai autorizar, todo mundo se pegando lá dentro. Antes de autorizar, ele sinaliza para o Rafael do Guarani, marcado pelo DG. Vem para a cobrança, levantamento, tentou Lucas Jansen, a bola fica viva, chega a defesa para cortar, mas a bola já havia batido no braço do Lucas Jansen, o jogo está parado. Fabinho, comentarista convidado na cabine da Rádio Bandeirantes. O pequeno polegar está na área. Comecinho do jogo, quem é que está melhor, hein, Fabinho? Os dois times, jogo muito trucado, né? Acho que o Diego Torres não precisa tá vindo aqui muito atrás aqui buscar a bola no pé do zagueiro. Acho que tá jogando com 3 atacantes, ele tem que tá mais posicionado ali no meio para frente para poder acionar os atacantes. Não vir aqui muito atrás não, para pegar a bola. Tenta o Brusque, o campo de ataque, subiu a defesa para cortar, briga pelo meio, Isaac, toca na bola, Biel, a bola sobe e acaba saindo em lateral para o time do Guarani bater. Desktop Empresas, seu negócio merece a melhor internet de São Paulo. Acesse para conhecer outros planos, desktop.com.br. A Desktop que estampa sua marca na camisa do Bugrão. E para você, Carlos Henrique, o bate pesado, quase 10 minutos primeiro tempo, 0-0 e este comecinho do jogo aqui no Brinco CH. Extremamente equilibrado, o Guarani tem dificuldades, mas ninguém imaginava que seria fácil. E o Guarani não pode perder a paciência do jogo, girar essa bola de um lado para o outro com um pouco mais de rapidez. E o Fabinho está correto. Essa coisa do Torres buscar a bola aqui atrás dos zagueiros e do primeiro volante, no segundo tempo ele está morto em campo. Então tem que variar. Uma hora é importante, outra hora é melhor ele se condicionar e se colocar um pouco mais à frente. Ô Fabinho, que história é essa que você já jogou no Paracatu? Foi esse o time, Fabinho? Isso, foi o último time, né, que eu encerrei a carreira. E quem era o seu roupeiro lá? O roupeiro agora... Marcelinho Coelhinho. Coelhinho, tá mandando um grande mesmo. abraço pra você, tá aqui no Brusque. Abração. Tá ouvindo a gente? Era bom roupeiro ou não? Era bom. Sensacional. Valeu, Coelhinho. Tá dado o recado ao nosso querido Fabinho. Vem para o programa de ataque, o time do Brusque. Lançamento pro Guipira. Foi muito forte na proteção do Dalper. Sua bola sai. É tiro de meta pro Guarani. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Agora com 10 minutos passados, primeiro tempo. E no tic-tac do tempo, em Valor desta, você eu confirmo, Série C quadrangular decisivo aqui no Brincão de Ouro da Princesa, Guarani 0, Brusque também 0, e do Pinheiro. Ilha do Retiro, 35, segundo tempo, Sport 1, Corinthians 0, Grenal, segundo tempo, Inter e Grêmio 2-2. Bandeirantes. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas com a marca, a tradição, a credibilidade. Siga participando, interagindo conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Guarani que no próximo sábado joga contra o Brusque, 7h30 da noite lá no Augusto Bauer. O Brusque saiu 2 vezes, as 2 vezes em Campinas, e agora terá na sequência 2 jogos em casa, justamente contra os 2 campineiros. E no próximo sábado, os 2 times de Campinas jogarão no sábado. Sai jogando o alemão para o time do Brusque, faz a inversão para o capitão Alex Juan. Ele recolhe, domina, coloca no terreno, levanta a cabeça, tentou bater para o Guipira. A bola do meio do caminho desviou no Cauã Jesus e saiu. Lateral para o time do Brusque, bater aqui para a esquerda no campo defensivo. Vem para a cobrança o próprio capitão Alex Juan, pertinho do tobogã. A galera ainda chegando ao brinco neste início de noite de muito calor em Campinas. A
A primavera que começa amanhã às 15 horas aqui no Hemisfério Sul. Bola por dentro para Mangabeira. Pé direito, fez bom passe, lançou lá do outro lado. Quem domina é DG. Mangabeira perde a devolução, indicar a marcação do Emerson. Devolveu para Mangabeira, a linha lateral da grande área. Vem o Brusque na hora de cruzar. Acabou se atrapalhando e não cruzou bem. E aí facilitou o corte da defesa. Aliás, quem defendia era o Diego Torres. E na sequência o Emerson Barbosa deu um balão pro campo de ataque. Mirandinha ainda vai brigar. Alemão é quem domina, volta a bola pro goleiro Nogueira. Mirandinha pressiona, Nogueira na tranquilidade, experiente, 39 anos. Sai jogando com o colombiano Jean Paul. Ele toca na bola com o pé esquerdo, chega para tocar na bola, recupera Lucas de Justin. Ganha do Guipira, sai da ponta, vem pra meia, desarmado, voltou pra Kelvin. Boa bola pra Isaac, dominou. Entrada na grande área, clareou, vai bater pro gol, ele bate mal. Passa a direita do gol, a bola vai embora pela linha de fundo, Breno Beretta. Ele fez quase tudo certo, porque ele carregou a bola, levou para a intermediária, na hora de bater ele pegou um pouco mal na bola, mesmo assim ela passou pertinho do canto direito do goleirão Nogueira, que até tentou ir na bola. A bola se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta, 0-0 aqui no Brinco. E a gente percebeu, né, Fabinho, aqui com a visão mais ampla da situação, que quando o Guarani deu uma pressionada na saída de bola do Brusque, recuperou e criou uma oportunidade. Verdade, Boris. É isso que tem que fazer. Um time que está precisando da vitória tem que pressionar, como aconteceu agora, e teve essa oportunidade, né? É isso, o Isaac acabou batendo pra fora. Sai jogando o time do Guarani com Kelvin, limpa bem o lance. Sai jogando em uma zona perigosa, mas ele tem qualidade. Fez o passe para Diego Torres. Volta a bola para Alan Santos. É o Guarani quem se organiza aqui atrás. Placar de 0-0 no Brinco. KS Tubos, especialista em hidráulica. Tudo em tubos, válvulas e conexões. Produtos para setores industrial e residencial. Acesse kstubos.com.br e confira. Lucas Justin é quem domina por o time do Guarani. Mata o peito, coloca no terreno, aí se complicou. Tocou na bola o jogador do Brusque. Rafael vai brigar contra o Olávio. Melhor para Rafael, recuando para o goleiro Dalberson. Esse domina e pede tranquilidade lá atrás. Abre o Lucas Justin aqui para a direita. Tem o Emerson, decidiu não forçar, preferiu o passe curto para Alan Santos, que levanta a cabeça. Levanta a bola para o campo de ataque, tenta a ligação direta, defesa ataque. Emerson escorou de cabeça, deixou para Brunão. Devolveu para Emerson, vem embora o Guarani pela canhota. Olha para a área, prepara o cruzamento, levantou na segunda trave. Cauã tentou de cabeça, subiu o Jean Paul. Na hora H, meteu a bola pra fora, ela saiu lateral pro time do Guarani bater aqui pela direita. Vem pra cobrança Lucas Jansen, foi o suficiente para levantar novamente a galera presente, a galera bugrina presente no Brinco. Vem Lucas Jansen pra cobrança, tem Brunão como referência lá dentro, na primeira trave Isaac. Lucas Jansen vai pra bola na direção de Isaac, tentou escorar de cabeça pra trás. Kelvin chegou a pegar de primeira, pegou mal na bola, a bola subiu, foi embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta, Bandeirantes. Pegou muito mal na bola, tentou pegar de primeira, a bola acabou espirrando o taco, a gente pode dizer assim, saiu bem longe do gol, saiu no canto esquerdo, o goleiro não tem pressa para fazer a cobrança de tiro de meta. 0-0 aqui no Brinco e o público melhorou bastante, Bolis. Daqui a pouco, o quinto sinal aqui na Rádio Bandeirantes confirmou, são 7 da noite, mais 15 minutos no horário oficial de Brasília. 15 minutos do primeiro tempo, 0-0, terceira rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C, ou seja, é jogo decisivo, é o final do primeiro turno. Bruno escora de cabeça, tentou ali por dentro para Isaac, chega primeiro Jean Paul, toca na bola para Guipira, aperta na marcação Lucas de Justin, recupera Diego Torres para Isaac, Isaac para Cauã, Cauã recolheu, dominou, cortou, limpou, fintou, tem o Mirandinha para canhota, marcado, ainda Cauã, agora vai ter que encarar a marcação do Mangabeira, volta todo o time do Brusque, bola recuada para o Alan Santos, ele recolhe, domina com paciência, abre, vira canhota para Emerson. Emerson já tem a marcação, pressão do DG, ele volta a bola para Alan Santos, o capitão bugrino para Rafael, Rafael dominou, Guipira aperta, bloqueia, Lucas de Justin de primeira, tentou o Cauã, chegou Alex Juan tocando a bola passou pelo Justin, sobrou para Guipira, vem o time do Brusque para o campo de ataque, abertura pela canhota para Alex Juan, último terço do campo, tentou na entrada da grande área, vem bem na antecipação Alan Santos, Cauã fica com a sobra, dominou a bola, deu uma escapada, ele assim, ele ficou com ela, conduz a bola, ultrapassa a linha da marcatória, mas está sozinho, isoladão aqui pela direita, dominou, puxou para a canhota, volta a bola, recupera o Lucas de Justin, pelo meio tá pedindo a bola o Diego Torres, a bola chegou no Isaac, Isaac na vertical, sai da ponta, vem pra meio, ainda Isaac, abre lá pela canhota para Emerson, ninguém encosta, ele olha pra área, prepara o cruzamento, levantou pra Cauã, fechou na segunda trave, fechou com ele também o Alex Reinaldo, os dois trombaram, também conhecido como Alex Juan, a bola acabou saindo, é só lateral pro time do Brusque, Breno Beretta. Não houve nada, alguns jogadores do Guarani reclamaram, eu tô bem na frente do lance, não houve nada, foi um jogo de corpo, o capitão da equipe do Brusque, que é o Alex Juan, apenas protegeu
a bola, né, junto com o Cauã Jesus, mas não houve nada. Vai ser arremesso de lateral para a equipe do Brusque. Lembrando que temos o VAR hoje a cargo do Michel Costa, de Minas Gerais. Michel Costa é o nome de um bom meio-campo, né? Um camisa 10, Michel Costa, o mineiro que hoje está no VAR. Aqui o Rafael acaba se enrolando com o Olávio. A turma da seguir, a sobra da bola fica para o time do Guarani no círculo central para Diego Torres. Recolhe, domina para o time do Guarani. Fez o passe curtinho para Kelvin. 0-0 placar do jogo. O Bugrão precisa da vitória para seguir firme, forte na briga, para voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. Perdeu na estreia, mas já deu a resposta fora de casa e ganhou do Náutico no Estádio dos Aflitos por 2-0. Kelvin é quem domina, empurrou aqui na ponta direita para Lucas De Justin. Prepara o cruzamento, levantou, a bola passa por todo mundo, sobra do outro lado para Emerson. Emerson levou para o fundo e o último a tocar da bola foi o próprio Emerson. É tiro de meta para o Brusque. Ô, CH, vou te dizer uma coisa, hein? O Guarani por 2, 3 vezes teve a oportunidade de levantar essa bola para a área e nos 3 levantamentos a bola foi 2 em direção ao Cauã e 1 na direção do Mirandinha. Só que o centroavante matador, o grandalhão, é o Brunão. O pessoal tem que agilizar esse cruzamento na cabeça do Bruno Santos, hein, CH? Tem que melhorar a qualidade e também o sentido desse cruzamento. Você tem toda a razão. Olha o Guarani apertando o Brunão de primeira. Perdeu o Brunão. Bola recuperada de pé em pé. Na entrada da grande área, Brunão bateu de primeira. A bola subiu, foi embora pela linha de fundo. Breno Beretta. Ele jogou o corpo para trás, né? Ele estava praticamente na linha do pênalti, cara a cara com o goleiro Nogueira. Era só escolher o canto. Ele tentou o ângulo esquerdo, mas acabou tropeçando, né? E ele chutou essa bola muito por cima. Tiro de meta, o goleirão tá fazendo cera. Cera perde a chance, o Guarani, de abrir o placar 0-0 aqui no Brinco. É, se o cruzamento não tá saindo legal, quando o Guarani apertou, de novo chegou com perigo em CH. É gol perdido, viu? O Brunão estava dentro da área, teria que fazer o gol, não fez, jogou por cima. O time do Brusque, ele joga com uma linha de 5 lá atrás, os 3 zagueiros mais os 2 alas, 4 na segunda linha e só o centroavante lá na frente. Qual é a maneira que o Guarani tem para furar esse bloqueio? É usar o lado do campo, errar menos passes e também, como você observou, marcar forte a saída de bola. O Grão tem escanteio para fazer a cobrança. Na ultrapassagem do Emerson, recebeu do Mirandinha, foi desarmado, escanteio, bebê. É pelo lado esquerdo, o Kelvin já vai se posicionando para cobrar. Cresce a torcida bugrina aqui no Brinco em busca do primeiro gol, Guarani. Quase 20 minutos, primeiro tempo, 0-0, é o gol do placar eletrônico. O Bugrão vem para cima em busca do primeiro gol, capricha que dá. Kelvin vem para a bola, pé direito autorizado, a cobrança lá pela canhota, escanteio para o time do Guarani, partiu para a bola, Kelvin levantou para a boca do gol, subiu para afastar alemão, sobra da bola para o time do Guarani, ninguém do Brusque no círculo central para Emerson, Emerson domina, carrega a bola aqui pelo setor direito, empurra para Cauã, Cauã recolheu, dominou, já olhou para a área, levantou a meia altura, Isaac soltou, bola para Brunão, vai marcar, bateu, espalma Matheus Nogueira. No chute cruzado de Bruno Santos, Nogueira evita o primeiro gol do jogo, Breno Beretta. E o Rafael deu uma bronca no Bruno Santos, porque tanto ele quanto o Alan Santos estavam na área. O Bruno Santos preferiu chutar para o gol e ele poderia ter cruzado essa bola. Optou por tentar bater e o goleiro fez uma excelente defesa. Perde mais um gol feito o atacante do Guarani, 0-0 aqui no Brinco. Aqui tenta a resposta do time do Brusque, bola lá na ponta pro DG, escorou de cabeça, Emerson colocou pra fora, Fabinho, pequeno polegar daquela região ali, você fez muitos gols, era pra cruzar, era pra chutar, a ação do Bruno Santos foi a ideal, e aí Fabinho? Grande oportunidade do Guarani, é o centroavante, né? Ele tem a bola no pé ali, dentro da área ali, chutou cruzado, mas no rebote ali, ninguém do Guarani soube aproveitar, mas é isso aí. Um time que quer vencer tem que pressionar e buscar o gol até o fim. Olha o Brusque chegando, bola perigosa na área, entre quarta defesa, mas no outro já havia marcado a falta. O Boles. Jogo parado aqui no Brinco, é posse de bola pro Guarani. Chama ou falou, bebê? Aliás, no momento do aquecimento, para quem não estava aqui no estádio do Brinco de Ouro, o que acontecia, né?
principalmente na parte final. Os jogadores treinaram cruzamentos para a área e finalizações. Justamente tudo que o Guarani estava errando, eles treinaram no momento do aquecimento e é claro que treinaram durante toda a semana também, né? É verdade, perdeu uma boa chance realmente o Bruno Santos, ele que é o artilheiro do time do Guarani. Antônio Bonfim tá ligado, Davi Rogério, Pedro Paulo, Marcos da Cunha, Rubens Cunha, Gabriel Antônio, Bora Bugrão sempre em BH, curtindo a transmissão. José Silva, Gustavo Ferreira, Paulo Melo tá por aqui, Carlos Alberto Messias, valeu a todos, Claudinei Ribeiro tá sempre ligado, acompanhando a nossa transmissão. Alô, Marcos Grécia, grande Grécia, tá ligado, dizendo que o gol do Guarani tá amadurecendo. Abraços e bom trabalho. Valeu, Marcos Grécia. Tá sempre ligado, acompanhando a transmissão, torcendo pro time do Guarani. Sai jogando o Brusque, 0-0 no placar do jogo. Levantamento do campo de ataque do Jean Paul. E que bom lançamento por Guipira. Ficou olhando pra bola e a bola passou. Saiu do gol, Dalperson. Já faz o passe pra Lucas Justin. A galera pede um pouquinho mais de pressa pro time do Guarani. Bola pra Kelvin. Kelvin recolheu, dominou, parou, prendeu. Ele pensou ainda no campo defensivo. Abertura pela canhota pra Emerson. Tem o Mirandinha já pedindo bola. Balançando pra cima a marcação do pivô. Ele volta a bola pra Diego Torres. Já estamos com quase 23 minutos, primeiro tempo 0-0. Você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pelo YouTube você deixa o seu like, interage, participe conosco. Também no FM em 85,7 para toda a região. Você no seu carro com o rádio ligado, tá voltando para casa, tá passando aqui pela região. Vamos juntos, é o futebol no domingão. Mirandinha quem domina, entre as linhas, empurra na ponta para Emerson, lá na linha de fundo, prepara o cruzamento, levantou, cruzou no capricho, Brunão de cabeça, pegou Nogueira. No cantinho para fazer a defesa, esta mais fácil. Mas pelo menos o cruzamento agora foi na cabeça do Brunão, Breno Beretta. Mas a cabeçada saiu muito fraca, né? Ele subiu bem, cabeceou para baixo, mas o goleiro estava atento, Nogueira, que ficou com ela em 2 tempos. 0-0 aqui no Brinco, Boris. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Lucas Justin é quem domina, ele que segue no time, substituindo o Cicinho que está machucado. Bola solta para Rafael para Alan Santos, tem pelo meio Kelvin, se manda lá na canhota, Emerson, lançamento para ele, pivô, tirou pro meio, chega Alemão, levantando o bloqueio de ataque, tentou Olávio, tira a defesa, sobra da bola para DG carregou, soltou para Guipira, devolveu para DG, pega esse passinho aí, DG, muito forte, saiu do gol Dalverson. Sai jogando curtinho para Kelvin, pois não, bebê? Mande um grande abraço, é seu fã, é bugrino, Felipe Nariz de Bruxa, ele é de Valinhos, mas Felipe, ele tá lá em Mongaguá, viu? Felipe Nariz Pode falar assim que ele gosta. Alô, Felipão, um grande abraço pra você. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Tá onde? Em Mongaguá, Litoral Sul? Isso, ele é de Valinhos, mas ele tá em Mongaguá. Nariz de bruxo, porque ele tem um nariz pequeno, viu, Bolis? Imagino. Um abraço pra ele. Sai jogando então Isaac pro time do Guarani. A falta foi marcada. Na verdade, o Everton não deu a falta. Nem deu, porque a bola ficou com o Guarani. Recuado o Brusque. O Guarani trabalha a bola no meio campo com Kelvin. Kelvin para Diego Torres, fez o passe curtinho para Alan Santos no círculo central, lançou em profundidade para o Emerson, aí ficou muito forte, a bola saiu, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o goleiro Nogueira cobrar para o time do Brusque. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, agora com 25, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 25 minutos de bola rolando, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de bola desta, eu confirmo, são as emoções da Série C. O timaço de Carlos Batista em campo levanta a emoção do futebol. Aqui no Brincão de Ouro da Princesa segue Guarani Brusque, Guarani 0-0, Edu. Nos acréscimos, Beira-Rio, atenção, hein, o gol do Grêmio, Alisson, Inter 2, Grêmio 3, os acréscimos na Ilha, Sport 1, Corinthians 0, terminando no Maracanã, finalzinho, Flamengo 1, Vasco também 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que tem Alexa também, é só pedir Alexa, Rádio Bandeirantes Campinas, você já era, você ouve o futebol também na Alexa. Aqui tem escanteio, o time do Brusque é o primeiro escanteio pro Bruscão no jogo, 0-0, 26 minutos. Brusque em 2 jogos, 2 derrotas. Na primeira fase o Brusque ganhou do Guarani na segunda rodada por 1-0. Vem pra cobrança do escanteio na bola parada, DG vem pra bola. Autorizada a cobrança, uma movimentação
marcação intensa dentro da grande área do Guarani. Cruzamento para a boca do gol. Subiu o tiro lá dentro, bem Alan Santos. A sobra da bola para Alex Juan. Já meteu aqui na ponta para DG. DG mata no peito, coloca no terreno, puxa a bola para Canhota. Ameaça cruzar, não cruza, balançou para cima a marcação do Mirandinha. Perdeu a bola, Mirandinha recuperou e sofreu a falta. Falta para cima dele, o Guipira veio para matar. E aí vai receber o primeiro cartão do jogo, bebê. Tá amarelado, o Guipira pegou por trás o Mirandinha, primeiro cartão do jogo e para o jogador do Brusque. E não tem nenhum jogador pendurado atuando hoje, nem do lado do Guarani, nem do lado do Brusque, Boles. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. São 2 lojas em Campinas, tem Iga em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Siga a Rádio Bandeirantes também no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas. Segue o Boles lá, Leandro Boles 2Ls e S. Fabinho também já colocou uma foto aqui de bastidores da transmissão. Fábio Souza, né, Fabinho? Isso mesmo. Fábio Souza é o Instagram do Fabinho. Levanta a bola para o grande ataque, o time do Brusque. Emerson deu uma vacilada, mas conseguiu a recuperação. DG insiste. Emerson leva melhor. Gira bem para cima da marcação. Parte com a bola dominada. Vem tentando trazer o time do Guarani para o grande ataque. Volta todo o time do Brusque. Boa bola, hein? Kelvin aqui na ponta para Lucas de Justin. Com liberdade. Ele carrega a bola pelo setor direito. Deu um toquezinho na bola. Soltou para Cauã. Cauã já partiu. Último terço do campo. Puxa a bola para Canhota. Tentou o cruzamento a meia altura. Diampou para trás. Quase encobriu o goleiro. A bola foi embora. Encobriu, mas não o suficiente para a bola entrar. Ela subiu, foi embora pela linha de fundo. É escanteio para o Guarani, Breno Beretta. Se fosse no Betis, já jogou Betis, Boles? Sim, claro. Seria uma para trás, né? 3 para trás, perde o taco. Foi o que o Roberto fez. Jogou para trás. E agora o Diego Torres, escanteio lado direito, já beija a bola de perna esquerda. Quem sabe agora o primeiro do Bugrão aqui no Brinco, Boles. Aqui pela direita quem cobra é o Diego Torres com pé trocado. A bola vem fechada, venenosa. Diego Torres vem para a bola 0-0, o placar do jogo. Partiu Diego Torres, levantou para a boca do gol, toque de cabeça. Tentou Alan Santos, subiu para afastar Roberto. Era volta no rebote para o time do Guarani com Kelvin. Kelvin recolheu, dominou com liberdade, escolheu a opção melhor e cruzou na área. Tentou Brunão para o meio da área, para Rafael, escorou, voltou para Isaac, tentou levantar, caiu, a turma mandou seguir, ela fica viva, insiste, Isaac chega para cortar de qualquer maneira a zaga do time do Brusque. Biel com a sobra, chega Kelvin para recuperar, mas o árbitro marcou a falta. A solada do Kelvin para cima do Biel, o jogo tá parado aqui no Brinco. E aconteceu muita coisa dentro dessa grande área aí, hein, bebê? A bola ficou pererecando dentro da área, ninguém chutava, tentaram dominar, tentaram dar balãozinho, mas o Guarani perde uma grande oportunidade. E agora é claro que o Biel sente o bom momento do Guarani e tá lá, né, caído, falando que tá sentindo a perna direita e o árbitro mandou ele se levantar. 0-0 aqui no Brinco. Carlos Henrique, o bate pesado, vamos chegar a 30 minutos, primeiro tempo 0-0 e o jogo CH. O Guarani tá melhor que o Brusque, mas não pode, eu vou repetir, falei isso 3 vezes, não pode perder a paciência, é assim mesmo. Eles vão enrolar, vão valorizar, é a característica do time. Isso não é nenhum demérito porque tá na regra, não é? É o jeitão que o Brusque joga. Agora, o que resta ao Guarani? Já ao lado do campo, caprichar nos cruzamentos, e vou repetir também o que disse antes do jogo começar. O Isaac tem que entrar no jogo. Sem ele fica mais difícil pro Guarani. O jogo tá parado, houve uma chegada um pouco mais forte para cima do Olávio, atacante do time do Brusque, gerou toda uma situação, me parece que foi o Rafael, né, Breno? Eles estão discutindo até agora, né, tem um empurra-empurra e o árbitro vai conversar com os dois, né, tá conversando com o Rafael, tá conversando com o jogador do Brusque também, outro árbitro já teria dado cartão, ele tá só na conversa, Boles. É o Jonathan Pinheiro do Rio Grande do Sul, a informação é do Pinheiro. Boles, acabou, Ilha, Sport 1, Corinthians 0, Sport continua em último, Corinthians é o 10º colocado. E atenção, acabou no Maracanã, hein? Flamengo 1, Vasco também 1, o Flamengo em primeiro com 51, em segundo Palmeiras com 49, diferença de 2. E o Palmeiras está com um jogo a menos e veja só essa situação, a derrota do Corinthians foi só a segunda vitória do Sport na competição e a primeira na Ilha. Tinha uma vitória contra o Grêmio. Veja só o prejuízo para o Corinthians nesta tarde e noite lá em Recife. Voltamos aqui para a Série C, que é a nossa realidade. 31 minutos. Tem falta para fazer a cobrança do time do Brusque.
Não mostrou o cartão pra ninguém. O árbitro, como disse o Breno, ficou apenas na conversa. Vem pra cobrança na falta, tá por ali o Matheus Pivô, com a 97 estampada na camisa, respira fundo. Partiu para a bola não, rolou pela meia, outra rolada, agora pra Alex Juan. Pra tirar a defesa de trás, levantamento, pivô, escorou de cabeça pra entrada da grande área, ninguém do Guarani chegou, deu uma chicotada na bola, o Jean Paul Mangabeira, de primeira ele parte, a bola sobe e vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta, Breno. Ele tentou o ângulo esquerdo do goleirão Dalberson, mas essa bola subiu demais. Agora eu te pergunto, Bolle, será que o pivô, que é lateral direito da equipe do Brusque, jogava futebol de salão e não deu certo no salão, veio jogar campo? Ou pela estatura, poderia ser até pivô de basquete, né? Pode ser Ele também. É grande pivô de basquete. Por exemplo, o Fabinho, pequeno polegar que tá aqui ao nosso lado, jamais poderia jogar de pivô no basquete, né, Fabinho? Mas como armador dava, né? Não, dava sim. No armador dava. Pivô não. Pivô não. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Bom, houve uma falta em cima do jogador do Brusque. O árbitro marcaria, só que o Bandeira viu e flagrou o impedimento do ataque do Brusque. É o Guipira quem está caído. O jogo está parado aqui no brinco. Mas o árbitro está apontando posse de bola para o time do Guarani. E não faz o menor sentido, né? Porque se fosse impedimento, ele poderia dar a lei da vantagem. O Guarani estava saindo do contra-ataque. Aí com o jogador, o Guipira, caído, o árbitro se atrapalhou todo, mas é claro que o jogador do Brusque está valorizando também. Está caído, segue caído no gramado. Como é que tá o jogo, Fabinho? Vamos chegar a 33. Fabinho, pequeno polegar, é o comentarista convidado na nossa transmissão. Diga lá, Fabinho. Olha, o Guarani tá melhor, como o CH falou. Ele falou que o Isaac precisa entrar no jogo, mas ainda eu olhando, observando aqui junto com vocês, o Diego Torres precisa entrar no jogo também. Pega muita bola no pé do zagueiro, bola para trás. Então, é um jogador fundamental, tem muita qualidade, mas precisa chamar responsabilidade também. Tem que ficar mais perto dos atacantes, né, Fabinho? Com certeza, até porque o Guarani tá com três atacantes, né? E ele que tem muita qualidade, um jogador que tem muita qualidade para poder pifar, né? E colocar os atacantes na cara do gol, ele tá vindo buscar a bola no pé do zagueiro, e aí ele tem a oportunidade de botar a bola para frente e tá devolvendo a bola para trás de novo. Então, é um jogador que precisa chamar a responsabilidade. É ele quem domina agora pro time do Guarani. Meteu bom lançamento pro Mirandinho. O goleiro saiu do gol. Mirandinho não viu que o goleiro saiu. Ele caiu na disputa. O goleiro tá apontando a bola. O árbitro tá apontando a bola. Mirandinho ficou caído. Nem chegou a reclamar. O goleiro tá com a mão ali na cabeça. Jogo segue. Bola pra Kelvin. Kelvin recolhe e domina pro time do Guarani. Ultrapassa a linha na marcadora. Sai daí, Juizão. Tá atrapalhando. Atrapalhou. O Guarani perdeu a bola. O Isaac recuperou. Deixou pro Diego. Diego volta a bola pro Alan Santos. O goleiro vai pedir atendimento, acho, hein, bebê? É na dividida com o Mirandinho, ele ficou sentindo o lado esquerdo da cabeça, mas agora já tirou a mão da cabeça. Olha o Guarani. Lucas de Justin com Cauã Jesus, vai para a dividida com Jean Paul, levou a melhor, Cauã tocou na bola, é tiro de meta pro time do Brusque. Desktop Empresas, seu negócio merece a melhor internet de São Paulo. Acesse desktop.com.br. 7h35, horário oficial de Brasília, vamos juntos no futebol da Rádio Bandeirantes. Nesta sintonia com os times de Campinas. Quem sabe os dois conquistando acesso. A Macaca ontem deu um passo gigantesco, venceu fora de casa o Náutico. Tem 100% de aproveitamento, lidera esse quadrangular. Pode subir inclusive já na próxima rodada quando recebe o Náutico. Guarani também está na briga, vencendo hoje, chega a 6 pontos. Vai para a segunda colocação de forma isolada, mas tem que vencer. E o Brusque não tem outra alternativa, tem que somar pontos, pontos. Jogando fora de casa, bola revoada para o goleiro Dalberson, levanta para o ataque com a canhota, tentando Mirandinha lá pela esquerda, Mirandinha tentou botar na frente para ele próprio correr, chegou primeiro o Alemão recua para o goleiro Nogueira, bate na bola firme com o pé direito, mas bate mal, a bola sai, lateral de graça para o Guarani. E atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 35,5, primeiro tempo. Série C, terceira rodada, quadrangular final de um total de 6 aqui no Brincão. Guarani 0, Brusque também 0, Edu Pinheiro. Então, encerrado então, Sport 1, Corinthians 0, 48, segundo tempo, Beira Rio, 2 para o Inter, 3 para o Grêmio, vai aumentando a crise do Internacional. É
futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos hoje com o Guarani em campo diante do time Brusque. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. Já Edu Pinheiro comanda o intervalo Bandeirantes com muita opinião, muita informação para você ligado conosco no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e pelos demais aplicativos. O Capra recuperado tá ligado, torcendo pro seu Guarani rumo ao acesso. Sai jogando o time do Brusque aqui atrás do campo ofensivo, recolheu, dominou, coloca a bola no chão, jumpou, ele empurra por dentro para Guipino, um pouco mais centralizado nesse momento, Simona Biel, recebeu na meia esquerda de primeira para Alex Juan, devolveu para Biel, tem a 7 estampado na camisa, chamou, acionou por dentro Mangabeira, já passa pela direita Alemão com liberdade, o Brunão não acompanha, agora chega o Mirandinha, abertura para pivô no segundo terço do campo, passa Mangabeira para receber no fundo, prepara o cruzamento, vem o Brusque, tentou de primeira cruzar para a área, a bola explodiu no marcador e saiu, o próprio pivô cobra o lateral, sai jogando com o Alemão para Biel recolheu, dominou da meia direita, empurrou na ponta para pivô, prepara o cruzamento, levantou para Olávio, subiu Rafael para afastar a bola perigosa, Mirandinha completa para o time do Guarani, foi o Emerson, agora sim é o Mirandinha quem vai brigar, marcado pelo Biel, já foi puxado, o outro não deu a falta, mandou seguir, Biel recupera para Mangabeira, nesse momento é o Brusque quem tem a posse de bola no campo ofensivo, Jean Paul tentou o lançamento, Cauã Jesus se chega bem na hora H, se ele não tira, invadiria a área aqui para a esquerda, o Alex Juan, tentativa de contra-ataque de Guarani, Lucas de Justin, Mangabeira foi na bola, o Lucas de Justin pulou, mas claramente, pelo menos aqui na nossa frente, o Mangabeira foi na bola, a bola saiu. Lateral para o time do Guarani cobrar aqui beira direita um pouco depois da risca no meio campo. KS Tubos fica na cidade de Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou ainda indústria. Quer saber mais? Acesse kstoobos.com.br. Estamos entrando na reta final do primeiro tempo, 38. Lucas de Justin para a velocidade do Cauã. Ganhou do Jampou, mas ao pisar, tentar aí acelerar, ele se enrolou e a bola saiu. Tanto é que o Jampou vibrou, o Roberto vibrou e o Nogueira também vibrou, né, bebê? É como se fosse um gol. O pessoal tá vibrando bastante a cada bola certa da equipe do Brusque, que não tem pressa para fazer a cobrança de lateral. O capitão Alex Juan tá andando apenas 0-0, tá bom pro Brusque nesse momento, mas tá ruim pro Guarani aqui no Brinco. Teve azar o Cauã, né, Fabinho? Ele chegou a ganhar do zagueiro, mas aí na passada ele se atrapalhou. Verdade, ele teve azar ali na jogada, né? Olha o Isaac soltando a bola aqui na ponta para Cauã, na velocidade, ele prepara o cruzamento com o pé direito, levantou para a boca do gol, o cruzamento saiu fechado demais, passou por todo mundo. Na sequência o pivô, segundo o Mirandinha, deixou o braço, o outro não entendeu dessa forma não. O pivô dispara para o setor direito, vem trazendo o time do Brusque para o campo de ataque, prepara o cruzamento, prefere na entrada da grande área para DG, desarmado pelo Rafael, sobra da bola para Biel, Biel recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou para DG para Mangabeira, ele domina, levanta a cabeça, limpa o lance, empurra na ponta para pivô, pivô domina na marginal do campo, Emerson toca na bola, a bola saiu. Saiu, é lateral para o time do Bruscão bater no campo ofensivo. Pois não, bebê? Eu queria entender por que o pessoal molha o gramado antes do jogo. Os jogadores do Guarani estão escorregando o tempo todo, né? A alegação aqui é para deixar a bola mais rápida, né? Para ela correr mais rápida. É isso, Fabinho? Eu tenho uma outra explicação, você que já esteve lá dentro. É isso mesmo. Para deixar ela mais rápida, né? E facilitar também o contra-ataque e essas bolas esticada, mas só que nem o Breno falou, o jogador do Guarani tá escorregando toda hora. É isso aí, falou quem já esteve lá dentro, Fabinho Pequeno Polegar, é o nosso comentarista convidado. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Saída errada do Guarani, dá bola de graça para o time do Brusque, tem lateral o time catarinense para bater lá pela direita. São as emoções da Série C, para você ligado, para você conectado neste domingão. Você que já está de boa, só esperando a segunda-feira. Está lá no sofazão, com os pés levantados, só acompanhando o futebol. Vamos juntos. É merecido descanso. Descanso do guerreiro para encarar mais uma semana. Nogueira empurra aqui na direita, na esquerda para Alex Juan. Vem na marcação, Cauã Jesus, bloqueia, ele recobra Jean Paul. Tem o Roberto como opção, para ver o passe para Biel. Biel recolheu, dominou com o pé direito, muito forte o passe, a bola sai. Lateral de graça para o time do Guarani com quase 41. Linguiças da Seara, são deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, a calabresa,
Veneza, Toscana, Paio, Cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas sabrosas linguiças Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Mirandinha para Emerson, chega alemão para cortar. Mirandinha briga pela sobra da bola, que fica com o time do Brusque com Mangabeira. Tocou muito forte, a bola saiu, bandeirinha dedurou. Foi na frente do banco de reservas do Brusque, tá ali o Bernardo Franco, que esta semana foi entrevistado. Foi você, né, Bebê, quem fez a entrevista com o Bernardo? Exatamente, entrevistei ele, um cara muito simpático, gentil, falou bastante sobre o Brusque, né? Primeira oportunidade dele como treinador efetivo de um clube profissional. Ele que já trabalhou em base e ele tá tomando um cartão amarelo agora por reclamação do árbitro do jogo. Cartão amarelo, portanto, para o treinador do time do Brusque. Já tivemos um cartão para o Guipira, atacante do time do Brusque. Tem lateral o time do Guarani para fazer a cobrança. Vem para a bala Emerson. Vai jogar de novo para a área, Emerson. O Emerson quase senta ali no banco de reservas do Brusque. Vem para a cobrança. Levantou, tentando o Brunão. Subiu com ele, alemão, para afastar. Lucas de Justin com a sobra. Tentou, levantamento. Não foi para a bola. Brunão estava impedido. Alemão chega para cortar. A bola bate no Mirandinha. Sai lateral para o time do Brusque bater. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 42, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, embalo besta, você me confirma. Série C, terceira rodada, quadrangular final aqui no Brinco. Guarani Brusque, 0-0, Edu. Seria 3 num jogo só. Alan Patrick fez 1, Alan Patrick fez 2. Aí o Grêmio virou 3-2, pênalti para o Internacional, 54, Alan Patrick na bola, pra fora. Aliás, bateu na trave, perdeu, hein? Perde pênalti o Inter. 3 para o Grêmio, 2 para o Internacional, estamos a 55 agora. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mirandinha pedalou, faz boa jogada, escapou, limpou, fintou, colocou na área para Isaac, ficou esperando a bola, chega a defesa para cortar. Olavo com a sombra, ajeita, domina aqui atrás para DG, DG para pivô, pivô recolhe, domina o Guarani, aperta para tentar recuperar. Mirandinha foi para disputa, tocou na bola, a bola saiu. Tem lateral para fazer a cobrança do time do Brusque. 43. É aquele jogo, né, Fabinho, que o CH já havia falado, você também. Tem que ter muita paciência, não pode vacilar. O Brusque tem um time encaixado, mas está caminhando para o final do primeiro tempo 0-0, hein, Fabinho? Verdade, Boris. O Brusque está esperando só um contra-ataque, né? O Guarani tem que propor o jogo, tem que buscar. E o Guarani tem que ter paciência. E alguns jogadores, que nem eu falei, né? Chamar a responsabilidade, aparecer mais, para poder o Guarani tentar criar mais chances de gol. Chance mesmo, só aquela do Brunão, né? Só mais aquela, clara, né? só aquela que teve, né? Então, o torcedor começa a ficar impaciente também, porque sabe que o resultado aqui é importantíssimo, né? E os jogadores têm que ter essa tranquilidade também para num contra-ataque aí o Brusque não acabar achando um gol, né? 44 minutos do quinto final, tá confirmando, agora são 19 horas 45 minutos, restando 15 minutinhos para as 8 da noite. O jogo tá parado, o Brusque tem uma falta, o quarto árbitro já vai levantar a placa, mas antes tem Edu Pinheiro trazendo a informação na Bandeirantes. E terminou, sabe que coisa? Terminou Inter 2, Grêmio 3, repito, Alan Patrick perdeu pênalti no final e aumenta a crise do Inter. Hoje caiu o Roger Machado, hein? Perder Grenal, da forma como foi, pênalti perdido, difícil segurar. Vai subir a placa em primeira mão, o Breno Beretta. Não piscou, mas o árbitro voltou, refugou. Agora ele vai levantar, piscou de novo, só depois da cobrança na falta. Vem bola na área do Guarani, é perigo contra a meta bugrina. 0-0, Guipira levantou na segunda trave pro Jean Paul, dá Uberson. Subiu a dele, não deu rebote, o goleiro bugrino. Já sai jogando aqui para a direita para Lucas de Justin, vamos até 47. Ele corta por dentro, ao cortar por dentro, escapou de 2 adversários. Meteu pro Mirandinha, foi muito forte o passe, a bola saiu. É só lateral para o time do Brusque bater. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios de investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências. WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. Alô, João Paulo Formaggio, toda a família Formaggio. Estão abrindo um novo empreendimento, né? Estarão fazendo animações de festas. É a Furacão da Gramaggio. Vem para o programa de ataque o time do Guarani, Diego Torres. Dominou, limpou, fintou, cortou, pé canhoto, bate, pega, Matheus Nogueira.
Muita gente na frente do goleiro. Diego Torres arriscou no cantinho. Nogueira pulou para fazer a defesa e não deu rebote, Breno Beretta. A oportunidade foi boa, mas ele chutou muito fraco. O Brunão já estava se posicionando se o goleiro desse rebote. Mais uma chance perdida do Guarani. 0-0 aqui no Brinco. Agora o time do Guarani está pedindo uma falta para cima do Kelvin, que o árbitro não deu, apontou apenas na lateral para o time do Brusque. Os reservas se levantaram, o árbitro já está com o cartão, mas não vai ser para o Matheus Costa não, deve ser para um jogador de linha. Tanto é que o próprio Andrei, é o Hilton? Não é o Hilton não. Eu acho que é para o JP Galvão. É pelo cabelo descolorido, né? É ele. Tá bravo, hein, cara? Já pintou o cabelo assim, Boles? Não, mas o meu filho pintou, cara. E dá um trabalho, hein? 3, 4 horas no cabeleireiro. É o nevado, né? A gente fala descolorido, oxigenado, mas é o cabelo nevado. Recebeu o cartão, portanto, ali o jogador do Guarani que tá no banco. Vem pra cobrança do lateral, o time do Brusque. Reta final deste primeiro tempo, 0-0. Já o Edu. Pivô, levantou na área, subiu pra afastar Alan Santos. Biel rebateu, jogou pra área, bola perigosa, tira a defesa, Mangabeira de novo pra área. Rafael sofreu a falta, o árbitro mandou seguir. Ele tá mandando seguir, vem embora o time do Guarani com o Cauã. Carrega a bola, dispara Brunão. Cauã dominou, soltou no comando pra Brunão. Tá no mano a mano, vai encarar a marcação do John Paul. Balançou, girou, escapou, Brunão caiu. O árbitro mandou seguir. Em cima do lance, manda seguir o árbitro. Brunão fica no chão. No campo ele mandou seguir. Bola para Biel. Sai jogando pro time do Brusque. Fez o passe ali por dentro para DG. DG tentou no comando para Olávio. Chega a zaga do Bugre para cortar. A galera tá pedindo a revisão. O jogo segue, a bola não parou, 47,5. Bola lá na ponta para Mirandinha. Mirandinha dominou, sai da ponta, vem para meia, carregou, clareou, soltou para Isaac. Isaac, um bolão para Mirandinha. Subiu para afastar de qualquer maneira. Ótimo tempo de bola de Roberto. No momento em que o árbitro vai apitar no final do primeiro tempo, não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. E os jogadores do Guarani vão cercar, vão para cima do árbitro. Até os seus jogadores reservas. Todo mundo pedindo a revisão do VAR. Mas como ele apitou, né, Breno? Nesse caso, ele entendeu que não houve a penalidade máxima. Está encerrado o primeiro tempo aqui no Brinco. 0 pro Guarani, 0 pro Brusque. E o último lance do primeiro tempo, o time do Guarani pediu pênalti, Edu Pinheiro. E aí, Breno? Olha, muitos jogadores do Guarani, o capitão Alan Santos indignado, também o Diego Torres, o próprio Bruno Santos, todos foram para cima do árbitro. Nesse momento, o Bernardo Franco é quem está conversando com o árbitro, né? E agora o Matheus Costa também, ele foi por lá para conversar com o árbitro da partida, que acabou não marcando esse pênalti. Ele estava próximo do lance. Eu, para dizer a verdade, Edu, só se o Brunão recebeu um toque por trás, mas eu realmente não vi. Não sei se você ou o CH tiveram oportunidade de ver esse lance. Eu realmente não vi, mas o Brunão reclamou bastante, viu, Edu? Eu não sei se o CH tá na escuta aí. O que ele achou desse lance? Sim. O que você achou, CH? Tô aqui, Edu. Não é conclusivo o lance pelas imagens que eu tenho na televisão. Eu fico com dúvida, Edu. Eu acho que a reclamação assintosa de todos os jogadores do Guarani chama atenção. Mas a imagem do replay em tempo normal, eu não tive convicção, mas eu tenho dúvida do lance. Ora, o árbitro, você viu, CH? O árbitro faz um gesto assim, de ombro, ele bate no ombro. Como quem diz, foi ombro com ombro. Ó a torcida, Edu. É um lance muito discutível. O Fabinho, olha lá, vai reprisar. Ele dá carga, né? Ele dá carga, o Brunão tinha o domínio total da bola. Mais uma vez, tá demonstrando, o cara chega, foi no ombro, mas ele chegou para derrubando, né? Olha lá, de novo. Outra câmera. Ele empurra, ele desloca. Ele tira o Brunão de ação. Olha lá, de novo o juiz bate no ombro. E explica para alguém do Guarani que reclama. E não tem jeito de voltar o lance mais, né, Breno? Não tem como, né? Em termos de VAR e tudo, tem VAR agora nessa segunda fase, mas... Não, ele encerrou a partida, não tem mais o que fazer. Agora com uma outra câmera, não foi ombro com ombro, não. O atleta, ele vai pela lateral do corpo do Brunão e atinge a costela do lado esquerdo. Ele toma o tranco ali com o braço direito do marcador do Brusque. Para mim, pênalti. Foi o John Paul, número 4, né? Que fez a carga. Oi, Fabinho, o que você achou?
Então, eu daqui não deu para ver direito, né? A jogada rápida também. Mas eu observei também agora aqui no finalzinho o que você falou, que eu acho que a diretoria ali, os pessoal da comissão técnica cobrando o juiz, e ele apontou também pro braço, né? Falando que alguém, acho que do VAR, falou para ele, lá passou para ele a informação que não houve pênalti, né? Por isso que ele até acabou a partida e nem pediu a revisão, né? É o tal negócio, né, Fabinho? Você foi boleiro, você sabe que tem a lei da compensação, né? Fica aquela pressão e tal, o árbitro vai pro intervalo, começa a ver rede social, começa a ver não sei o quê. O Guarani agora tem que apertar, tem alguma coisa, de repente ele pode compensar. Como é que tá jogando o Guarani, hein, Breno? Olha, Edu, o Guarani tá jogando com Dalberson, Lucas Justen, Rafael, Alan Santos e Emerson, Kelvin, Isaac, Diego Torres, na frente Cauã Jesus, Mirandinho e Bruno Santos. À disposição do Matheus Costa no banco estão Andrei, JP Galvão, Alisson, JP que tomou o cartão, né, do banco. Alisson, David Braz, Renan Castro, Giovanni, Cadi, Caio Melo, Gemerson, Ryuta Takahashi, Gabriel Silva e o Júnior Brandão. Lembrando que o Dentinho, viu, Edu, ele não se recuperou ainda de um entorse no tornozelo, então mais uma vez ele não fica à disposição do técnico Matheus Costa, Edu. Muito bem, bom intervalo, hein, Breno? Valeu, Edu! Ó, na Série C, no Grupo B, só deu empate até agora. Ontem Londrina 1, Caxias 1 e hoje Floresta 0, São Bernardo 0. 3 rodadas, tudo empate, Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta, todo mundo com 3 pontos. Ontem Náutico 0, ponto 1, gol do Toró, intervalo Guarani Brusque 0-0. Olha, no Brasileirão, América Mineiro, aqui é a Série B, né? Mirassol 2, Juventude 0, jogos encerrados, em grande campanha do Mirassol. Repito, Mirassol 2, Juventude 0, Flamengo 1, Vasco também 1. Acabou Inter 2, Grêmio 3 de virada. O Alan Patrick marcou 2 gols para o Inter e aí nos acréscimos, pênalti para o Internacional, ele chutou na trave. Acabou o Sport 1, Corinthians 0, 20-30, Cruzeiro e Bragantino, Santos e São Paulo na Vila. Na Série B, encerrado, América Mineiro 1, Curitiba 0, Criciúma 1, CRB 0, intervalo em Curitiba, Atlético Paranaense 1, Vila Nova 0, 20-30 tem Cuiabá e Chapecoense. Olha, já no comentário de 0-0, Guarani e Brusque, o CH e o ex-atacante Fabinho do Guarani, 19:54. Bandeirantes. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você.
A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Carlos Henrique. Intervalo 0-0, CH e Fabinho comentando aqui. O mais agudo nesse jogo aqui, que eu anotei aqui, gente, 18 minutos, Brunão perdeu. Foi a volância do Guarani, apertou a marcação e o cara do Brusque deu de presente pro Isaac. O Isaac serviu a Brunão da risca da grande área, chutou por cima. 20 minutos. Chute cruzado de Brunão, Isaac servindo o Brunão dentro da área, lado direito, chutou e o goleiro defendeu, rebatendo. E a 23 minutos, uma cabeçada do Brunão, cruzamento do Emerson, subiu o Brunão até onde deu e a cabeçada saiu fraca. O lance parecia perigo, mas a cabeçada saiu fraca. CH 0-0, Guarani Brusque, e o lance aos 47, na nossa opinião, pênalti. O número 4, ele deslocou o Brunão, mas o VAR não chamou o CH. Foi um bom primeiro tempo do Guarani, só não foi excelente porque o Brunão estava ansioso no jogo, né? Teve 2 oportunidades para fazer pelo menos um gol. O Guarani criou mais que o Brusque, portanto, jogou melhor que o Brusque no primeiro tempo. Essa dificuldade que o Brusque está impondo para o Guarani não é nenhuma novidade. Nenhuma novidade. É um time que joga desta maneira, de maneira reativa, um time organizado defensivamente. E restava ao Guarani, nesse primeiro tempo, ter paciência. Em alguns momentos o time teve, em outras foi afobado, faltou aquela penúltima bola com um pouco mais de capricho, sabe aquela bola da assistência? E também na conclusão ou nas conclusões do Brunão. Eu não mexeria no time, mas reposicionaria o Guarani para o segundo tempo, principalmente no meio-campo. 2 jogadores, eles estavam mais desligados e muito marcados. Isso também tem que ser colocado. Eu estou falando do Isaac e também do Diego Torres. O time precisa muito desses 2 jogadores. Além dessa observação feita pelo Fabinho, pela experiência do Torres, não é? De chamar a responsabilidade do jogo, ele precisa aparecer para jogar. Mas não é do lado do zagueiro, do back, do primeiro volante lá atrás. Essa é a função de arrastar a bola, tem que ser pro Isaac. Só que o Isaac no primeiro tempo, pelo menos, esteve desconectado do jogo. Muito marcado, não sei se não tá à vontade, mas o time, o meio-campo, a fluência do jogo do Guarani só vai acontecer se o técnico Matheus Costa reposicionar esse meio-campo do Guarani. O Guarani, em alguns poucos momentos, utilizou o lado do campo. Quando aconteceu isso, de um time muito fechado que o Brusque, o Guarani conseguiu chegar. Então, essa incidência pelo lado do campo, participação dos laterais, usar o último terço lá da linha de fundo, ter a profundidade, é a maneira correta de você abrir o jogo para um time ou contra um time que joga fechadinho, uma linha de 5 com 3 zagueiros, na frente dos 5, 4 e só o centroavante lá na frente. Então, se você não tiver fluência no meio campo, rapidez, descida e participação dos laterais, você não fura o bloqueio. Não tem jeito. Outra coisa, não sei como é que o Guarani voltará para o segundo tempo em termos de marcação, mas tem que voltar pressionando a saída de bola. O Guarani fez isso em poucos momentos, em 2 oportunidades, através desta pressão, o Guarani quase fez o seu primeiro gol. Repito, não mudaria para o segundo tempo, mas reposicionaria o Torres e o Isaac para a segunda etapa. E você, Fabinho, o que você analisa desse primeiro tempo do Guarani
E o que tem que fazer o Guarani no segundo tempo para vencer o jogo, Fabinho? CH, você falou tudo, é o que eu penso do Isaac e do Torres, né? São dois jogadores que têm muita qualidade, precisa estar mais próximo dali dos atacantes, né? E os atacantes de beirada ter mais paciência também em ficar aberto, né? Para que esses dois jogadores, na construção do meio para frente, não ficar buscando a bola atrás aqui, no pé do zagueiro, no pé do volante, e ter oportunidade de acelerar a bola para frente, e aí o Torres devolve a bola para trás. Então, assim, fica distante dos atacantes, né? E a primeira bola que ele teve, o Torres também, a finalização dele de fora da área, aonde que ele estava? Próximo do gol, próximo dos atacantes ali, do Bruno também. Então, o que eu falo do Torres é que é um jogador que tem muita qualidade também, lógico. O Isaac não está aparecendo na partida, mas ele não está se escondendo. Ele é um cara que ele erra muito, mas ele toda hora está indo buscar a bola, toda hora ele está querendo também. Mas é muito difícil você ver ele buscar a bola no pé do zagueiro, né? Então é isso que precisa. Esses dois atletas que adiante um pouco mais para frente, e aí tente achar os atacantes de beirada para fazer a infiltração, fazer os facão, achar o Brunão para poder fazer a parede, né? Então é isso que o Guarani tem que fazer, e ter paciência. O Brusque veio aqui para fazer o jogo ali atrás, esperando sair para um contra-ataque, sabendo que o torcedor não vai ter paciência, e o Guarani tem que ter essa tranquilidade para poder achar essa bola que precisa para poder fazer o gol. É isso aí, Fabinho, né, ô Edu? Fabinho pegando o polegar, e o CH fica à vontade aí, porque sua arbitragem voltou. Eu pensei que estava ouvindo aqui a torcida, vai, anda, pensei que as equipes em campo, mas o que você achou desse uniforme aí, preto e vermelho? Pô, dá licença, pô, coisa horrorosa, dá uma olhada só, olha, camisa vermelha, calção preto, meia vermelha, é o uniforme da arbitragem. Agora o Fabinho, você tá de parabéns, hein, Fabinho? Gostei do comentário, observação aí do Diego Torres e também do Isaac. Precisa adiantar, precisa se aparecer mais. Por exemplo, eu achei o Diego Torres muito discreto. O Isaac ainda deu um passe pro Brunão. Aquela, Fabinho, que o Brunão chutou da risca da grande área. A primeira dele. Chutou pra fora. Depois, há 20 minutos, aquela que o Brunão chutou cruzado dentro da área. O goleiro defendeu rebatendo. Quem passou foi Isaac. Achei falta aqui do Diego Torres, alguma assistência, alguma participação. E outro lado também, Fabinho, o lado esquerdo, que também é o forte do Guarani, o Emerson com Mirandinha. Mirandinha tá pilhado, pega a bola, corre e tal, dribla, mas não consegue definir. Emerson e Mirandinha, hein, Fabinho? Isso, o Mirandinha não tá tendo paciência, porque a bola também não tá chegando. Ele é um jogador rápido, precisa dessa bola dos meia vindo de trás para poder fazer o facão e receber essa bola em direção do gol. É isso que eu estou comentando através tanto do Isaac como do Diego Torres, para ter essa aproximação mais perto deles, para poder ter essa ligação, a bola vindo de trás, entrar no pé deles no campo de ataque, e aí eles ter essa condição de pifar os atacantes de frente. É isso que eu espero, que eu estou observando daqui, do Diego Torres, né, que ele vai lá no pé do zagueiro pegar a bola, ele tem a oportunidade de girar e ir para frente, ele volta de novo pro zagueiro, né? O Isaac, que nem você falou, pelo menos ele tentou, pelo menos ele pifou o Bruno, né? Tentou arrastar a bola para frente. Então é isso que falta um pouquinho do Diego Torres. É um jogador que tem muita qualidade, é o cara que veio para chamar a responsabilidade, o cara que por onde passou foi decisivo. Então ele precisa também, nesses jogos, que é o momento e é a hora dele aparecer também, né? Então espero que agora, nesse começo do segundo tempo aí, tanto ele como o Isaac joguem mais próximos dos atacantes aqui na frente. E vai começar no segundo tempo, hein? Guarani 0, Brusque 0. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, ele, o moço de Piracicaba. Muito obrigado, Edu Pinheiro, que comandou o intervalo Bandeirantes, e volta já, assim que a bola parar de rolar, comandando o apito final.
Tudo pronto para o segundo tempo, a saída vai ser do time do Brusque. Vamos juntos, terceira rodada, quadrangular final, placar de 0-0. Brusque à esquerda, à direita o time do Guarani, isso significa que o Bugrão vai atacar por o gol do portão de entrada neste segundo e decisivo tempo. 4 vai autorizar, bastante criticado depois do lance polêmico no finalzinho do primeiro tempo. Apita o árbitro! Bola rolando, saída com o time do Brusque, vamos juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação. Porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos. É o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você conectado no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e pelos aplicativos. Aqui vem Brusque no comecinho do segundo tempo. DG pé direito, ele bate Dalberson. Em 2 tempos faz a defesa no chute cruzado no Matheus Pivô. Obriga Dalberson a fazer uma boa defesa no comecinho do segundo tempo. Bandiberita. No cantinho esquerdo. Guarani, a resposta, Mirandinha botou na frente, caiu, agora ele vai dar pênalti! Agora ele marca o pênalti no comecinho do segundo tempo em cima de Mirandinha. Não foi com tanta convicção não, o árbitro viu que o Bandeira correu para a linha de fundo, ficou na dúvida se o Mirandinha estava dentro ou fora da área, mas aí apontou o pênalti para o Guarani, Breno Beretta. Teve que ter 2 pênaltis essa noite no brinco para ele dar um, mas foi claro, foi aqui na minha frente, o Mirandinha entrou na área e foi derrubado por trás, acertou o Bandeira e acertou o árbitro também. Primeiro lance de ataque do Guarani, pênalti. O Isaac tá com a bola debaixo do braço. Eu acho que é ele quem vai bater. Quem sabe agora o primeiro do Bugrão aqui no brinco, Bolle. E aí, Fabinho, foi pênalti pra cima do Mirandinha? Foi pênalti, né? O zagueiro chegou atrasado, acabou pegando o Mirandinha. Foi o que eu tava falando. Aqui a gente tava comentando na volta do segundo tempo. O Mirandinha tem que fazer isso. Uma bola esticada no facão, ganhou na velocidade do zagueiro. Sofreu o pênalti e o Guarani tem a oportunidade de abrir o placar. E quando o Brusque teve uma boa chance no chute do pivô, né? Que obrigou o Dalberson a fazer boa defesa. Verdade, no começo do jogo ali, um chute ali, que o Globo fez uma belíssima defesa, né? E na sequência o Guarani teve esse contra-ataque e conseguiu o pênalti. CH, foi pênalti bem marcado pelo árbitro para cima do Mirandinha. Pênalti claro. Pênalti que o Diego Torres vai cobrar. O Isaac pegou a bola, ficou com a bola embaixo do braço, mas aí deu pro camisa 10. Diego Torres vem pra cobrança. Comecinho do segundo tempo, o Guarani tem a grande oportunidade no jogo. Tem pênalti pra cobrar com Diego Torres. Traz na sua bagagem experiência, jogos decisivos, gols. Tem esta peça estampada na camisa de muita história, de grandes craques que vestiram a camisa 10 do Guarani. Matheus Nogueira, experiente goleiro, vai lá atrás, pega água, catimba, o árbitro está pedindo para todo mundo sair da área e o Diego Torres está preparado, está concentrado. Os flashes estão apontados neste comecinho do segundo tempo. O Guarani tem pênalti para bater, o goleiro ainda não foi pro gol. Segue argumentando com Bandeira, mas na opinião dos comentaristas o pênalti ocorreu e também do Breno, que está pertinho do lance. Diego Torres vem para a cobrança. Comecinho deste segundo tempo, é pênalti para o time do Guarani em cima do Mirandinha. Neste momento, camisa 10 Bugrino. Há uma positividade em sua mente para a realização da ação. Então capricha e faz a festa da galera. Diego Torres autorizado, vem para a cobrança com o pé esquerdo. Nogueira no centro do gol, partiu para a bola, Diego Torres! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol! E do Bugre! Diego Torres tem a 10 estampada na camisa. Bateu forte, com raiva, no canto do goleiro que foi pro canto, mas nada pôde fazer, aberto o placar. Aberto o placar do Brincão. É gol importante, é gol na parte decisiva da competição. Diego Torres chama a responsabilidade e coloca lá dentro.
faz a festa, galera bugrina. Avante, 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 Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco as cores do Bugrão. Olha lá o povo festejando, olha lá, galera vibrando porque balançou. Balançou a rede, é gol e é gol do Guarani. Diego Torres, canta, galera, canta que eu quero ouvir, canta forte. Como é que é, como é que é? Canta, 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 galera. Vamos subir, Bugrão. É gol importante de Diego Torres, para quem sabe colocar o Guarani na rota do acesso. É gol importante, é gol de pênalti, é Diego Torres. Guarani sai na frente, na marca de 4 minutos de bola rolando. Segundo tempo, solta o grito, grita comigo, nação bugrina. Tá registrado no brinco, Diego Torres cobrando o pênalti. Guarani 1, Brusque 0, Nogueira não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Breno Beretta. O detalhe é que o goleirão pulou na bola, mas não conseguiu chegar a meia altura, canto direito, porque além de força, foi muita categoria. A bola passou muito próxima da trave e bateu na bochecha da rede, do lado de dentro, incendiando a massa bugrina aqui no brinco. 1-0, Diego Torres abre o placar para cima do Brusque. E vai para a segunda colocação de forma isolada o Guarani nesse momento na classificação da Série C. Fabinho, Diego Torres meteu lá dentro com raiva, o goleirão foi no campo, mas nada pode fazer. 1-0 para o Guarani, Fabinho. É isso que a gente espera dele, né? Às vezes, eu tô falando aqui tanto no nome dele, porque é um jogador que tem muita qualidade, e ele pode render muito mais. E o Guarani precisa dele. E nesses jogos assim, nesses jogos grandes de decisão, é onde que ele tem que aparecer. Então, apareceu agora no pênalti ali, pegou a bola, chamou a responsabilidade, e é isso aí que a gente espera dele. Tenta a resposta do time do Brusque, tem falta para fazer a cobrança da meia direita, vem para a bola DG, vai bater com a canhota, autorizar a cobrança direto, Dalberson, tranquilo para fazer a defesa. Arma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Você bugrino que vibrou com o gol do Guarani no YouTube, deixe o seu like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado tá lá no placar. Diego Torres abre o placar, olha o Brusque chegando de novo. Abertura aqui na direita pro pivô, ele domina, setor direito, prepara o cruzamento, levantou, cruzou pra boca do gol. Guipira ajeitou na passagem pra Biel, tentou a finta, chega rasgando a defesa para cortar parcialmente. Ela volta pra Mangabeira, empurra para o alemão faz o passe pro colombiano, Jean Paul recolheu, dominou, soltou curtinho pra Biel. Biel para, prende, encara a marcação, abre na ponta pra Guipira, tentou a finta, cercado, marcado pelo Isaac, ainda Guipira, sai da ponta, vem pra meia, tentou levantamento para Matheus Pivô, foi para a dividida, ficou caído o jogador do Guarani. Choque, cabeça, não foi cabeça com cabeça, né? Mas levou a pior o Emerson. O jogo está parado no brinco, CH. 1-0 na frente o Bugrão. Era tudo que o Guarani precisava, voltar para o segundo tempo intenso e fazer o primeiro gol. Agora o jogo muda. O Guarani só não pode deixar de atacar. Tem que continuar insistindo para fazer o segundo gol. Não pode se acomodar. O jogo não está definido. É um jogo muito complicado. É um jogo de xadrez. O detalhe vai fazer a diferença. Mas, repito, o Guarani merece estar na frente, mas não pode abdicar do direito e do dever de atacar. 1-0 na frente o time do Guarani, o Bugrão nesse momento na segunda colocação do grupo. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Wagner Pérez está por aqui, o JF Júnior está por aqui ligado. Plácido Souza está dando uma secada, mas está por aqui. Gabriel Antônio, Jefferson Ramos, Juvenal, alô Juvenal, tá por aqui também, Gabriel Antônio, vibrando com o gol do time do Guarani. Bruno Melo também, valeu galera, do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos, Eltimácio e Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol.
Emerson tá saindo, não parece ser grave a situação, mas choque de cabeça sempre gera uma preocupação, por isso ele foi retirado do campo. Desktop Imprensas, seu negócio merece a melhor internet de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Lançado o Cauã Jesus, Guarani tenta o ataque, chegou o primeiro Jean Paul, Cauã não desiste, chega Jean Paul, tocou na bola, a bola saiu, é tiro de meta para o time do Brusque. Vamos chegar a 10 minutos do segundo tempo, o Emerson tá de volta, tá completinho de novo o time do Guarani, lembrando que nós não tivemos nenhuma alteração no intervalo. Domina Biel, sai jogando para o time do Brusque no campo defensivo, ele parou, prendeu, ele pensou com esse resultado, o Brusque segue na lanterna do grupo. Diego Torres dá o bote, foi fintado pelo DG, também Isaac, abertura lá para canhota para Jean Paul, são 3 zagueiros no time do Brusque, se manda Bragão de ataque, erra o passe Jean Paul, recupera Isaac, passado as largas para Brunão, para Isaac, botou na frente, escapou na falta, vem trazendo o time do Guarani, Mirandinha pediu bola aqui do outro lado, rolou para Brunão, saiu na cara do gol, vai marcar, driblou o goleiro, entrou, tocou na rede, mas pelo lado de fora perdeu, incrível, incrível a chance que o Guarani perde, o Breno Beretta. Ele fez quase tudo certo, limpou o goleiro pelo lado direito, que jogada do Isaac pro Bruno Santos, vale dizer assim, né? Só que daí ele poderia ter tocado para trás, pro Diego Torres, para o próprio Isaac, preferiu bater pro gol. Meio que sem ângulo, ele chutou na rede pelo lado de fora. Desperdiça a chance de fazer o segundo, o Bruno Santos. 1-0 tá vencendo o Guarani. E quando o Isaac tá ligadão, né, Fabinho? Passadas largas, ele tem uma bela arrancada, agora o Brunão faltou um pouquinho só para ele meter lá dentro, o Guarani perde uma grande chance. Uma grande chance, uma roubada de bola do Isaac ali, arrastou, o Brunão ali toca para trás, o Isaac faz o gol, mas é isso aí, tem que continuar em cima buscando o segundo gol. Bom momento, entrou o Guarani no jogo, o time do Brusque vai mexer já já, estamos com 11 minutos, bola para Mirandinha, Mirandinha volta, bola para Alan Santos, pegou sem bola o pivô, Mirandinha, o jogo tá parado. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 11:40, segundo tempo. É o futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas, terceira rodada quadrangular final aqui no Brinco. Diego Torres cobrando o pênalti, marcou, o Guarani tem 1, Brusque 0, olha o Guarani tentou no ataque, Mirandinha, tentou a finta, chega, toca na bola, Alemão ganha a lateral, Bugrão, confirmando 1-0, o Guarani na frente, Edu Pinheiro. Jogos encerrados, Brasileirão, Flamengo 1, Vasco também 1, Inter 2, Grêmio 3, Sport 1, Corinthians 0. É o futebol com a marca a tradição da Bandeirantes e o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Todos os lances polêmicos, os melhores momentos e até aqui o gol do Diego Torres. Amanhã você confere na tela da Band Mais TV, nos Donos da Bola, a partir das 12 horas, meio-dia. Carlos Batista com a sua equipe de comentaristas, repórteres, produção. Hoje o Edson Souza está na área com as imagens do Wilson Esmanhoto, trazendo tudo, né? Produzindo a matéria desse jogo amanhã na tela da Band, meio-dia, os Donos da Bola. KS Tubos, especialista em hidráulica, produtos para setores industrial e residencial. Parceria das melhores marcas do mercado. Acesse kstubos.com.br e confira. Guarani que vai a Brusque, Santa Catarina no próximo sábado. É aqui lançado o Bruno, muito forte, a bola saiu. Bruscão vai para sua primeira mexida. Quem entra, quem é que sai no time catarinense? Breno Beretta. Tá saindo o camisa número 16, né? O zagueiro Roberto, desmanchando o esquema com 3 atacantes. Entrando o 20 Douglas. Entrando o 20 Douglas no lugar do Roberto. A primeira alteração do jogo e da equipe do Brusque. Carlos Henrique, o bate pesado esperado, né? O time iniciou com 3 zagueiros, sofre o gol. O técnico abre mão de um dos zagueiros e coloca um meio atacante no jogo, CH. Você veja quando o Isaac tá ligado, o jogo muda, né? Ele roubou a bola, avançou com ela e deu assistência para o Brunão, que tá muito ansioso no jogo. Precisaria se acalmar. Com certeza, se tivesse mais calmo, o Brunão já teria feito pelo menos um gol. Eu acho que o Guarani tá com o jogo na mão, não tá definido ainda. Não é? O Guarani baixou suas linhas e aposta na velocidade, principalmente do Mirandinha. Mas, repito, não pode sentar no resultado. Tem que tentar jogar para fazer o segundo gol. E não pode vacilar como vacilou agora o Alan Santos. Tentou um recuado de cabeça pro Dalberson, jogou para fora. E aí cedeu de graça o escanteio pro time do Brusque. Aqui pra direita vem pra bola Guipira. 1-0, o Guarani na frente, partiu pra bola, pé direito, o Dalberson não foi. A bola passou de cabeça, não saiu.
Fez aquela curva, né? Onde a bola sai, depois ela volta, jogo parado. É posse de bola pro time do Guarani. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Quer saber mais? Acesse aromadeservas.com.br. Da família Sato para sua mesa. Tiro de meta pro Dalberson, vamos chegar a 15 minutos de segundo tempo. 1-0, o Guarani na frente. Já pensou, Bugrão vai lá, Santa Catarina mantém o resultado, belisca mais uma vitória. A Ponte vence aqui, sabadão, os dois times praticamente encaminham o acesso. A Ponte vencendo no sábado, ele encaminha, né? Vai a 12 pontos e aí não pode ser mais alcançado o time ponte-bretano. E o Guarani vencendo 6, joga contra o Brusque. Claro, né? Jogo fora de casa, tem todas as circunstâncias. Mas dá pro torcedor sonhar sim, por que não? 1-0 o Guarani na frente. Lembrando que depois o Guarani, ele jogará em Campinas. Uma em casa contra o Náutico e na última rodada contra a Ponte no Derby 212. Já o bebê vem para o programa de ataque. O time do Brusque jogando todo de amarelo com pivô. Pivô por dentro para Guipira. Guipira para pivô. Pivô empurra na entrada da grande área. Acabou de entrar, tentou, dominou mal. Douglas. Chega Isaac tocando na bola. O Guarani atrás. Quem toma a iniciativa é o time do Brusque. Biel tentou passe errado. Cauã recupera para o time do Guarani. Para Isaac, para Cauã. Fugiu Mirandinha aqui para canhota. Diego Torres prendeu, segurou. Um bolão no comando para Brunão. É agora. Dominou, limpou, vai marcar, bateu, defendeu, Nogueira, voltou, sobra para Mirandinha, Nogueira de novo, Matheus Nogueira em duas grandes defesas evita o segundo gol do Guarani, Breno Beretta. E mais duas grandes oportunidades desperdiçadas. O Brunão tentou o canto direito, rasteiro do goleirão, que foi na bola. Olha o time do Brusque, quase consegue o toque de cabeça, o DG, a bola passou na frente dele. Saiu do gol para fazer a defesa o goleiro Breno Dalberson, pois não, Breno? E na sequência, o Nogueira deu rebote, o Mirandinha tentou também, bateu no corpo dele e se salva de levar o segundo, porque o Brusque está perdendo por 1-0. Agora eu gostaria de falar, Bolis, a respeito, você estava citando os próximos jogos, né? O Guarani, mesmo vencendo hoje e vencendo o Brusque semana que vem, ainda matematicamente não garante o acesso. O que o Guarani precisaria? Isso se a Ponte também vencer semana que vem o Náutico. Pelo menos um empate diante do Náutico, porque se o Náutico vence os dois últimos jogos, ficaria com 9, por exemplo, dependeria dos critérios, né? Por exemplo, o saldo de gols. Então, para não depender de ninguém, o Guarani precisa vencer hoje, vencer semana que vem, e o jogo do acesso seria contra o Náutico aqui no Brinco. Deixa a gente sonhar, né? Deixa o torcedor sonhar, o futebol campineiro, quem sabe com os dois integrantes de volta à Série B do Campeonato Brasileiro no próximo ano. Bola pro time do Guarani, bola recuperada, Diego Torres, tem Brunão pedindo, soltou, não era Brunão, passe. Tem dois jogadores rápidos, toca pra quem não tem velocidade e acaba perdendo a posse de bola ao time do Guarani. Fabinho, tá difícil a vida do Brunão, hein? Teve mais uma, e essa foi cara a cara, né? E do pé do, que eu tô falando do Torres, que tem muita qualidade, pifou ele. O Mirandinha só não fez o gol porque ele fez um movimento para receber a bola do Torres aqui. O Torres não deu, deu no Bruno. Se ele acompanha a jogada, ele faz o gol. Chegou ainda, o goleiro ainda fez a segunda defesa. Ele saiu atrás e chegou na frente. Ele chegou na frente ainda. Se ele acompanha a jogada desde o começo, ele faz o gol. É que ele parou porque ele achou que o Diego Torres ia mandar a bola para ele aqui do lado, aqui na lateral, né? Então, se ele acompanha, ele faz o gol. É isso. Na próxima, o Bruno vai marcar. Vem para o time do Brusque, programa de ataque. Tem 1-0 o jogo. Tentou Douglas. Desarmado pelo Lucas Dias. Tem bola colocada para fora, não. Impedimento. Já havia marcado impedimento, auxiliar número 2, o jogo está parado aqui no Brinco. Futebol tá Bandeirantes para Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes. Aliás, hoje é aniversário de um integrante da equipe técnica da Bandeirantes, que tem o comando Gil Kleber, Elton Grimaldi, que está na mesa do som. Grande Elton Grimaldi, parabéns, saúde, felicidade para você. Tá trabalhando no dia do Niver. Grande Elton Grimaldi. Ontem foi aniversário de Gleger. Jorginho foi convidado para a festa, Fabinho? Não fui não, mas não. Tomara que ele mande o convite, né? Onde vai? Vai esperando, vai esperando. Eu também não fui, viu? Esse Gleger Jorginho, vou te contar. Será? E ainda recebeu folga, porque ontem foi aniversário. É brincadeira, viu? Grande Gleger, um abraço para ele também. Ô, Bolis, tem um ouvinte nosso, Batata, lá de Rio Preto. Sim. O Gleger, há 1 ano, prometeu um carneiro pra ele.
O Batata tá esperando até hoje. Você acha que ele vai convidar o Fabinho, eu, você e o Breno pro aniversário? Que foi hoje com churrasco. Não estamos trabalhando aqui, os caras estão fazendo churrasco lá. Tem problema, viu, Cleber? Vai ter o troco. Certeza que esse carneiro continua bem vivo. Ah, não tem problema. Quase 20 minutos de segundo tempo, 1-0 pro time do Guarani. Quem tá feliz da vida é o Dr. Flávio Giardiello, Dr. Flávio Bugrino, toda a família curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes. O Bugrão tá vencendo por 1-0. Boles. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet calabresa dos Canapaio, Cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra as sabrosas linguiças Seara lá no Iga Atacado. São 2 lojas em Campinas, tem Iga em Santa Bárbara do Oeste e tem ainda na Mega Loja em Sorocaba. Chamou, falou, Pandibireta. Daqui a pouco, 2 novidades no Guarani. Vão entrar Caio Melo e também Gabriel Silva. Arrisca um palpite aí, Fabinho. Vou colocar você para comentar essa situação aí. Arrisca o palpite, quem é que vai sair? Tá sentindo um jogador mais cansado? Vai querer fechar alguma coisa? O técnico do Guarani, já o Fabinho fala. Olha a chegada no time do Brusque. Lançamento era pro Douglas, corta Emerson, Mirandinha com a sobra. Mirandinha incansável, brigou, lutou, patinou e chegou o primeiro pivô. E aí, Fabinho? Então, eu não sei, eu acho que o Mirandinha tá muito desgastado, né? O Cauã tá bem ali na beirada ali. Ou... Ele deve tirar um dos de beirada, né? É, Ou de até o beirada. Brunão, né? Pra colocar o Gabriel. Mas aí tirar Não, treinar o matador, treinar o homem-gol é muito difícil. Por mais que eles perderam o gol, mas na hora que a bola sobrar ali, ele vai ter o... De Pira colocando na área, Biel brigou. Não tá valendo, o outro marcou a falta do Biel pra cima do Alan Santos. Vai ser agora. Olha lá, da beirada mesmo. É, um da Cauã, beirada. Cauã né? é o primeiro a sair para a entrada do Gabriel Silva. Sim. E o Caio Melo, talvez no lugar do Isaac. Não, Mirandinha, né? Mirandinha tá indo ali. Ah, vai trocar o lado, será? Ou é o Mirandinha? O Mirandinha tá jogando com uma proteção na coxa. Antigamente era cocheira, hoje é um adesivo. É um adesivo, Fabinho? Como é que funciona isso aí? É a Coban, né? Como é que é? A Coban. É hoje bom? em dia... É melhor que a cocheira? Ah, é boa. Hoje em dia aí prende bastante aí. Virou moda isso aí hoje em dia dos atletas, né? Ó, subiu a placa do 7, né, Breno? Será subiu que ele trocou? Então, uma boa pergunta, hein? Ah, pode ser. E o Agora 10? vai sair o Diego Torres, autor do gol, né? Gol de pênalti para a entrada do Caio Melo. Eu acho que subiu a placa e o Mirandinha deve ter falado pro Matheus, olha, eu não tô aguentando mais, mas foi embora mesmo o Cauã. Foi embora o Cauã para a entrada do Gabriel Silva. E tá indo embora o Diego Torres para a entrada do Caio Melo. As 2 alterações no Guarani. Boa. Tá a informação do Breno Beretta aqui no microfonaço na Rádio Bandeirantes. Desktop Empresas, se seu negócio merece a melhor internet de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. E estas 2 alterações, o que pretende o técnico Matheus Costa? Bom, o Gabriel é um jogador de alta qualidade de chegada à frente para trabalhar um pouco mais com o Brunão, né? O Cauã fez um jogo muito bom na parte tática, mas com a posse de bola o Cauã pouco produziu. Acho que tá certo a troca de um por outro. E agora o Caio Melo, que não é da mesma posição que o Diego Torres, mas faz a função do Diego Torres. Nitidamente, o Matheus Costa já transforma o meio-campo, não é? Como o meio-campo mais marcador. Ele deve adiantar o Isaac um pouco mais, para trazer o Caio Melo como segundo volante ao lado do Kelvin. O Mirandinha não deve estar sentindo nada, é que ele trocou de lugar, né, Fabinho? Tava aqui na esquerda, foi lá na direita. Ele trocou de lado, né? Ele deu um pique agora ali, se o cara tivesse sentindo, não chegaria, né? É um jogador que se doa muito, se entrega muito, né, pra equipe, né? Eu acho que eu não tiraria o Diego Torres agora, né? Acho que no segundo tempo ele estava buscando o jogo, estava criando, estava na linha de ataque, pifando os atacantes, né? Eu acho que não era o momento agora de tirar ele, esperar mais um pouquinho. 23:40, já passamos da metade do segundo tempo, segue 1-0 para o Guarani, o Mirandinho que sofreu o pênalti, o Diego Torres que converteu. Comecinho do segundo tempo, a 4 minutos foi o gol do Guarani. Tentou o cruzamento, o Alex Cauã, a bola explodiu no rosto do Lucas de Justin. E sentiu, hein? Sentiu, foi a nocaute, pode abrir a contagem regressiva aí porque ele caiu. Uma bolada no rosto, o jogo tá parado. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Ô, Boles,
Chama, falou. E tem um ouvinte que acompanha todos os dias a Rádio Bandeirantes, acompanha também as transmissões, que é o Menudo. Ele é torcedor do Flamengo, mas ele torce pro Guarani e pra Ponte subirem. E ele quer que você mande um abraço pra ele, Bolis. Olha o cruzamento lá dentro para a boca do gol. Tira a zaga bugrina. Levanta Brunão pra corrida do Mirandinha. Vai pra disputa com o alemão. Mirandinha levou a melhor, caiu. Falta do alemão. Alemão fez a falta e vai receber cartão não. O Arthur ameaçou puxar o cartão, mas não. Fica caído o Mirandinha, o jogo tá parado. Como é que é o nome do nosso amigo? É Menudo. Ele chama Menudo. Marcelo, mas o apelido dele é Menudo. Eu não vou falar que ele pede pra chamar ele de Arrasca também, porque ele gosta do Arrascaeta, né? É muita boleiragem, né? É de Arrasca. Isso. Você tá bem de amigo, hein, cara? Pô, como é Tô que bem é de amigo. o nariz Menudo. de bruxa? É, o nariz de bruxa, que é bugrino, da pele até o osso. Quem mais? E o Menudo. Tá bom, um abraço por Menudo, tá sempre ligado, acompanhando a nossa transmissão. Sai jogando o time do Guarani aqui atrás, bola pra Kelvin. Recolhe e domina com aquela saída de 3. É ele quem vem receber entre os seus zagueiros. Abertura do Alan Santos pro Emerson. Sai da ponta, vem pra meia, escapa na marcação do Douglas, empurra, boa bola pra Brunão. No pivô pra Isaac, de frente pros 4 zagueiros. Boa bola pra Gabriel Silva, na área, tentou bater pra trás, tira a defesa. Volta para Gabriel pra Emerson, com chance pra cruzar. Prepara o cruzamento, cortou, limpou, funtou, puxou pro meio direito, bateu pro gol. No meio do caminho, o alemão tira. Sobra da bola, fica pro time do Brusque. Chega Emerson. Guarani luta, briga, recupera a posse de bola já serão 3 mexidas no time do Brusque. Caio Melo para Isaac, Isaac para Caio Melo. Um tapa na bola pela direita para Lucas de Justin. Tentou por dentro para Mirandinha, a bola foi desviada e acabou saindo. Lateral do campo ofensivo para o time do Guarani. A torcida volta a incentivar o Bugrão. 3 alterações no time do Brusque. Primeiro a sair é o Mangabeira, bebê. Haja caneta, hein? A minha até acabou a tinta, Bolis. Primeiro a sair, ele tá mostrando o Olávio, né? Isso. Tá saindo para a entrada do 73, Adrianinho. Então saiu o Olávio, entrou o Adrianinho. Vamos ver qual mais ele vai levantar. Os caras estão conversando. Tá pertinho para sair, deve ser o 27, o DG também. Eles nem sabem o que eles estão fazendo ali, hein? Vai sair o 27 e entrar o 18. Então vai sair o 27, que é o DG, entrar o 18, Tomás Costa. Vamos ver a outra alteração, né? É o 30, né? Tá prontinho ali pra sair o Mangabeira. Eu acho que é isso daí mesmo, Bolis. Ele vai piscando a placa, tá mostrando alguma indecisão. Tá com dificuldade, hein? Tá conversando muita resenha com o Arthur, né? Agora tá falando com o delegado. Mudar lá, são 3, ele tá com dificuldade de mudar. Mas é o delegado, aquele que tá de terno ali, que deu uma aproximada ali, falou alguma coisa, o quarto. Será que acabou a pilha, Bolis? Não, piscou. É o 15, hein? Que vai entrar? Sim. Então é o 15, bebê, pra saída do 30. O 15 o 15 é o Alex Paulino. E o 30 é o Mangabeira, como você disse, né? 30 saindo Mangabeira, entrando Alex Paulino, mais uma substituição na equipe do Brusque. Tem jogador do Guarani, Mirandinha, que tá caído, Mirandinha, né? Tá caído nesse momento. É isso aí. Bom, 3 alterações do Brusque. Tá tudo anotado, tá tudo no papel aí, né, Edu? Olha, eu consegui, graças a Deus, mas depois eu vou dar uma verificada. Tá bom. Bom, Mirandinha tá caído, é porque o Matheus Costa vai aproveitar a parada, né? E com isso ele vai passando, né? Porque as 3 alterações demoram uma eternidade, né? E ainda mais o delegado e o quarto árbitro se complicam. Vai entrar o Gemerson. É o Gemerson, né? Isso. Gemerson vai entrar, provavelmente no lugar do Mirandinha, Macamóvel no gramado aqui do Brinco. KS Tubos, especialista em hidráulica, tubos e conexões. Tubos, válvulas e conexões é na KS Tubos. Produtos para setores industrial e residencial. Quer saber mais? Acesse KS Tubos, tudo junto, kstubos.com.br e confira. 28 minutos e meio, segundo tempo, 1-0 para o time do Guarani. O Bugrão vai chegando a 6 pontos. E na sequência terá o Brusque fora, o Náutico em casa e fecha contra a Ponte no Derby 212. Foi ele mesmo, né, bebê? Foi ele mesmo. O Mirandinha saiu muito aplaudido, né? Pra mim foi o cara do jogo, né? Se não acontecer nada de diferente até o final, o cara do jogo. E entrou Gemerson. Entrou Gemerson, 17. Ele que é meia atacante. Faz a função do Diego Torres. Levantamento para a área, zaga do Brusque, tirou, voltou para Caio Melo. Primeira participação do Gemerson lá pela direita. Dominou, encara a marcação do Alex Juan. Leva para o fundo, Adrianinho também encosta. Ele tentou a finta, ganha lateral para o time do Guarani. O Guarani teve recentemente o Gemerson, né? Lateral esquerdo.
Evidentemente que esse é outro, um meio atacante, como explicou o Breno Beretta. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Aqui nas cercanias do Brinco, os vendedores ambulantes. Galera curtindo o futebol da Bandeirantes. Olha o Bugrão chegando, Brunão na área. Gabriel Silva tentou, a bola resvalou no braço do Gabriel Silva. A turma não seguir. A sobra da bola para Douglas. Douglas foi para disputa. Caio Melo tocou na bola para Gabriel Silva. Ele bota na frente para ele próprio tentar pegar. Chega primeiro Matheus Pivô. Domina, protege, volta a bola para Alemão. Alemão dentro da grande área, pressionado pelo Brunão. Solta, fez o passe para Adrianinho. Adrianinho trabalha a bola para Tomás Costa. Ele empurra e recomeça com o Jean Paul. Vamos chegar a 30 minutos de segundo tempo. 1-0 para o Guarani. Gol marcado pelo Diego Torres. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Olha que bola perigosa para a área do Guarani. Chega a defesa para cortar. Ela volta no rebote, Matheus Pivô brigou com o Emerson. O Emerson malandro, esperto, inteligentemente bate a bola contra as pernas do marcador e a bola vai embora pela linha de fundo. O Guilherme Colmeneiro tá aqui no Instagram do Leandro Borges, está dizendo que o Fabinho tá fininho. Se tá regularizado pro bid é só aquecer e entrar. Tá lá em São José dos Campos, o Guilherme tá dando aquela moral pra você, viu, pequeno polegar? Hoje em dia é só na torcida mesmo. E agora como cronista. Agora participando com vocês aqui, me dando essa moral. É isso aí, Alcídios Vaz, tá aqui conosco também no Instagram. Já a narração do gol no Instagram da Rádio Bandeirantes, hein? Você que não segue, segue lá. Rádio Bandeirantes Campinas. De novo a bola colocada para fora, tem lateral para fazer a cobrança do time do Brusque. 1-0, Bugrão na frente. Siga participando e deixando o seu like no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mestre Cláudio Zaidan tá ligado com seu filho Manuel, estão sempre acompanhando a Bandeirantes Campinas. Domina o time do Brusque, abertura pela direita para Pivô, Matheus Pivô, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou por dentro para Tomás Costa. Ele faz inversão para Jean Paul, por dentro perde a bola Alex Paulino, carrega a bola o Guarani todo atrás, deixa a bola para o time do Brusque. Biel para Jean Paul, deu uma enrolada, perdeu a bola, o Guarani recupera com Isaac. Isaac meteu para Gabriel Silva, contra-ataque armado, vem para o time do Guarani acompanhado por Pivô, falta por trás para cima dele, vem cartão. Falta claríssima do Pivô, Breno Beretta. O Pivô cometeu a falta, como você disse, clara. E seria uma chance clara de gol e amarelado, né? Camisa número 97 da equipe do Brusque, que nem reclamou. Uma falta pela meia esquerda, uma falta perigosa, que o Guarani vai ter a oportunidade para bater. E o goleiro Nogueira, é claro, preocupado, vai armar a barreira. Quem sabe agora o segundo do Bugre. E essa vai ser a tônica do jogo a partir de agora, né, CH? O Guarani deixando a bola para o time do Brusque para recuperar e sair no contra-ataque como fez agora. É o que está fazendo desde os 15 minutos do segundo tempo o Guarani. Eu não gosto muito, mas tem a questão física, não é? Exigir que nessa altura do jogo você marque saída de bola, por exemplo, é muito difícil, não é? Então o Guarani está muito consistente na defesa e partindo, obviamente, com um contra-ataque mais forte. E o Isaac também, além do Mirandinha, está jogando muito bem no jogo de hoje. Tem falta o time do Guarani para fazer a cobrança, como disse o Breno Beretta, quem sabe o segundo, é isso que o torcedor bugrino acredita. Tem falta o Bugrão para bater, 1-0, melhor dos mundos nesse momento, em quase 33, já 34, a gente entra no final do jogo, tá 1-0 e consequentemente tira aquela tentativa de reação do time do Brusque. Brusque tá chegando ao terceiro jogo, 3 derrotas. A Ponte vai ficando com 9, Guarani com 6, Náutico 3 e Brusque 0. No outro grupo ninguém venceu, incrivelmente os jogos que foram realizados, todos os jogos terminaram empatados, os 4 times com 3 pontos. Tem falta o time do Guarani para fazer a cobrança. Kelvin e Emerson Barbosa. É a chance da bola parada. A falta é frontal, distante é bem verdade, mas é frontal. Autorizar a cobrança. Kelvin vem para a bola, pé direito. A bola passou com perigo e foi embora pela linha de fundo, bebê. A bola quase me acertou aqui. Tô bem do lado do gol do goleiro Nogueira. E ela foi muito fraca, né? O Kelvin tentou, arriscou e agora no placar provavelmente vai sair renda e público. Público total de 7.124 torcedores essa noite aqui no Brinco. Aquela fonte nossa estava correta, né? 7.124 torcedores.
Vamos ver a renda que vai aparecer no placar nesse momento. R$ 129.755. R$ 129.755 esta noite aqui no Brinco. Tem falta para fazer a cobrança do time do Brusque, é uma falta perigosa. Lá na canhota, o levantamento será executado pelo Guilherme Pira. Gui Pira vem para a bola, chamado no Brusque só de Pira. Ele vem para a cobrança. 1-0 para o time do Guarani. O time do Brusque coloca 6 jogadores na grande área. E o 73, o Adrianinho, fica no rebote livre ali na entrada dela. Vem para a cobrança na falta o time do Brusque. Gui Pira e Alex Juan. O Alex para cobrar com a canhota. O árbitro vai autorizar. Preocupado o Dalberson. Partiu o Alex a meia altura. Biel escorou de cabeça. A bola fica viva. Dalberson dá um soco na bola. Olha, sobra. Dalberson de novo. Faz a defesa no desvio do Matheus Pivô. Ele desviou, a bola subiu, entraria evidentemente, mas como ela foi fraca, o Dalberson fez a defesa, agarrou a bola, não deu rebote. Está sentindo alguma coisa ali, bebê? É, e que susto, né? Agora na torcida bugrina, porque depois daquele soco a torcida ficou preocupada. É claro que ele está valorizando também, sentiu o bom momento da equipe do Brusque nesses 2 lances, mas o Dalberson conseguiu fazer a defesa, sofreu a falta também, não tem pressa para cobrar. Já já o Brusque vai mexer de novo, viu, Boles? Sim, já já você confirma a última alteração do time catarinense. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 35 minutos e meio, segundo tempo. Tic-tac do tempo de embalo desta, você eu confirmo mais pouquinho. Tic-tac no tic-tac, no tic-tac do tempo de embalo desta, você eu confirmo. Série C, Campeonato Brasileiro, terceira rodada. Quadrangular decisivo aqui no Brinco. Guarani tem 1-0 para o time do Brusque do Pinheiro. Olha, Mineirão 11 minutos, Cruzeiro e Bragantino 0-0. Na Vila 11 minutos também, Santos São Paulo 0-0. Na Série B, segundo do Atlético Paranaense 2-0 no Vila Nova lá em Curitiba. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Série B, que é a meta, é o objetivo dos times de Campinas que começam bem o quadrangular decisivo. Vem Guarani, Brunão recebeu do Isaac, soltou para Gabriel, boa bola, tá na área, bateu cruzado pra boca do gol. A bola passa por todo mundo, sobra na direita para Gemerson, tem mais Guarani, pede a bola no bico na grande área o Isaac. Gemerson prepara o cruzamento, levantou de novo, passou, Gabriel tentou de primeira, a bola bateu no braço do Gabriel e saiu. É tiro de meta para o time do Brusque. Faltou o Gabriel buscar finalizar, né, família? Ele recebeu livre aqui e demorou para decidir o que faria com a bola. Não, verdade. Ele teve a infiltração na área ali, tinha que ter um pouco mais de paciência, né? Esperar o Isaac e o Brunão chegar um pouco mais de trás para poder tomar a melhor decisão. É, perde a chance o Gabriel. Quem é que entrou no Brusque aí, ô Breno? Entrou o camisa número 21, Johnny. Saiu Biel 7, entrou o Johnny, camisa número 21. Domina Caio Melo pro time do Guarani. Tinha 2 opções aqui na frente, decidiu recuar e o torcedor ficou na bronca. Fala pra Kelvin. Kelvin com o pé direito, lançou pra ninguém. Ela vai ficar de graça pro time do Brusque. Estamos com... Nossa, o relógio aqui mudou. 37 minutos e meio, segundo tempo. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Gemerson no comando pro Brunão, correto foi difícil. Chega primeiro o alemão no corte, recua com a Alex Juan, empurra pela meia para Thomas Costa. Vamos entrar na parte final, parte decisiva do jogo. A vitória é fundamental para as pretensões do Guarani nesta Série C. Por isso o Emerson dá o bote e recupera para o time bugrino. Solta o jogo para Gabriel, Gabriel de novo para Emerson. Emerson vê a passagem, devolve para Gabriel. Isso, ele para, prende, olha, circula a bola, empurra pela meia para Isaac. De cabeça levantada, recua para Rafael. Rafael tem a passagem na direita do Lucas de Jansen. Ela passa na meia para Isaac. Isaac abre para Lucas de Jansen. Guarani vem no toque de bola. Gemerson é quem domina a marcação dupla para cima dele. Limpou o primeiro, limpou o segundo, voltou para Lucas de Jansen. 8h45, horário oficial de Brasília. Gemerson dá uma enrolada e acaba perdendo a bola, a bola sai. Lateral pro time do Bruscão bater. Chama, falou. Você falou agora há pouco que o Pira, né, ex-jogador da Ponte, chamado de Gui Pira quando jogava em Campinas, e o Johnny também é ex-jogador da Ponte. É o Johnny Lucas, só que está sendo chamado apenas de Johnny na equipe do Brusque. Tá bom, tá por ali, ó. No meio pedindo bola, inclusive.
Bola para Alex Paulino, recebe e domina. Já já, Ryuta Takahashi no time do Guarani. Lançamento muito forte pro Guipira. Ela vai direto para fora. Ele e o Braz. Ele sai em tiro de meta pro time bugrino. Vem aí o David Braz. Ele e o japonês. Estão os dois conversando com o Matheus. Uma hora ele tem que olhar para baixo, outra hora ele tem que olhar para cima. Imagina, né, Fabinho? O Ryuta para puxar o contra-ataque e o David Braz para trazer segurança na bola aérea. O David vai experiência, né? Agora nessa reta final, vai comandar ali atrás ali a rapaziada, né? E o Yuta, né? Agora a torcida, o xodó aí, caiu nas graças do torcedor, vai fazer fumaça aí. Ele que tá buscando o seu primeiro gol no time profissional do time do Guarani. Marcou na Copinha, né? Na Copa Paulista, mas ainda na Série C não marcou. Tira lá atrás, Tejampon pro time do Brusque. Ele está jogando no campo defensivo. Fez o passe aqui na direita para Matheus Pivô. Aliás, fiquei na dúvida se ele marcou ou deu assistência na Copa Paulista. Mas já já o Breno vai falar. Bola por dentro para Johnny Lucas, que não domina. Passo muito forte. Parece entregue o Brusque, mas o Guarani não pode entrar nessa parada não. Tem jogo ainda. Briga Gemerson, foi pra disputa. Recupera o time do Brusque. Guipira tá mais acelerado. Empurrou, tentou no comando. Tentou dar o bote e não conseguiu. Guipira ficou com a sobra, dominou, limpou. Foi Fabinha e o Davidson saiu do gol. Se ele levanta a cabeça, hein, Bruno Beretta? Ele tinha 3 opções. Ele estava olhando para baixo, né? Poderia ter tocado do lado, como você disse. Se empolgou de cabeça baixa e a bola apenas acabou sendo recuada para o goleiro Dalberson. Você perguntou do Ryuta, Bolis. Ele deu 2 assistências na Copa Paulista, mas não marcou gol. Boa, valeu. Tá aí o Breno Beretta informando. Vai ter a oportunidade porque vai entrar Ryuta Takahashi no time do Guarani. A placa foi levantada no time bugrino, Breno Beretta. É a primeira alteração, saindo o Isaac, camisa número 8 para a entrada do David Braz. Aplaudido, né? Bem aplaudido o Isaac. O estádio inteiro aplaudindo o Isaac. E o Kelvin tá saindo também para a entrada do Ryuta Takahashi. Saindo o Kelvin. Entrando o Ryuta Takahashi, camisa 20. O David Braz é 14, é isso? 14. Tá bom. Ryuta, portanto, no time do Guarani. Vamos lá, CH, comentando estas 2 últimas alterações do time bugrino. O que pretende o técnico Matheus Costa. E também você pode comentar como é que foi o desempenho do Isaac hoje. Eu acho que Isaac fez um jogo bem regular. Ajudou o time no segundo tempo, principalmente. Ele acrescenta o David Braz, coloca o terceiro zagueiro. Nitidamente o Guarani vai formar uma linha de 5, vai descer só na boa. E quem vem fazer a primeira volância é o Caio Melo, que sabe trabalhar por aí. Aí o Ryuta, a entrada dele, nitidamente é bola nele, porque ele tem uma forte característica do 1 contra 1, né? Então o jogo é favorável para esse tipo de característica. De qualquer maneira, o jogo não está definido, o jogo ficou perigoso, mas o Guarani ainda está controlando a partida. E promete ser de tensão pro torcedor, porque o Brusque vem pra cima, por isso o torcedor nas arquibancadas passa aquela energia pro time em campo. Bola pro time do Brusque com o Alex Juan, todinho ataque o time do Brusque. Não tem outra alternativa, vai chegando ao terceiro jogo, a terceira derrota nesse quadrangular decisivo. Bola pra Pira, Guipira soltou, curtinho para Alex Juan, pra Pira, de primeira ele cruza, Dalberson sai do gol pra fazer a defesa. Desktop Imprensas, seu negócio merece a melhor internet de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Guarani volta a campo no sabadão, 7h30 da noite lá no Augusto Bauer, pra pegar novamente o time do Brusque. Claro, com transmissão da Rádio Bandeirantes, o David Braz acabou de entrar, tem experiência, ele chama a galera responde a esse. É esse o clima do brinco nesse momento, você ouve aqui na Rádio Bandeirantes. É a galera fazendo a sua parte, ajudando o time em campo. Tá faltando pouco pro Guarani conquistar um grande resultado. Vem lateral para fazer a cobrança o Emerson, levanta o barricão de ataque, tentou o Brunão de cabeça escorar pro Gabriel Silva, subiu com ele, alemão afastou, a bola sobra pra Ryuta, primeira participação do japonês, falta! Foi atropelado pelo Johnny Lucas, o jogo está parado aqui no brinco. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. O Guarani tem que, evidentemente, né, Fabinho, deixar a bola cada vez mais distante de lá atrás, né? É isso. Agora o Brusque vai se jogar, vai se atirar, né? Para poder criar jogada, para poder criação de gol. Mas aí o Guarani tem que ser inteligente também, aproveitar também essa exposição deles para poder sair e aproveitar os contra-ataques para fazer o segundo gol.
Agora tem que ter tranquilidade. Tem que ter tranquilidade, quem sabe para matar o jogo. Estamos com 43-44, 1-0 pro time do Guarani, que tem lateral para bater, Breno. Pelo sinal que eu vi o árbitro fazendo, vamos ver se eu tô bem, né, para enxergar. Ele fez 6 minutos de acréscimos. Nós tivemos paradas, né? Principalmente aquela que foram 3 alterações do Brusque e uma do Guarani. O jogo ficou muito tempo parado. Ryuta dominou, limpou, carregou. Outra filtra, o japonês botou na frente e saiu com bola e tudo. Reclamou, não sei se em português, ou em inglês, ou em espanhol. O desvio na bola, mas o bandeirinha apontou, tiro de meta que o Brusque já cobrou. 44 minutos. Você ligado no YouTube, ainda dá tempo de você deixar o seu like. Já já o apito final, que terá o comando do Edu Pinheiro. Com muitas atrações para você, tem o gabarito, a defesa do jogo, você vai ouvir. Para você que ainda não ouviu, o gol que vai dando a vitória para o time do Guarani. Gol marcado pelo Diego Torres. A 4 minutos do segundo tempo, cobrando o pênalti. Tá faltando pouco para o Guarani vencer. Já já vai subir a placa. Bola para Jean Paul, recolhe o domínio, empurra na ponta para Guipira. Vem fechadinho o time do Guarani. O Ryuta dá o combate para cima do Pira. Pira faz a falta. Falta de ataque para cima de Ryuta. Takahashi subiu a placa, bebê. Subiu com 6 mesmo. 6 minutos de acréscimos. O Ryuta entrou para fazer isso daí, né? Para sofrer falta, para colocar fogo e incendiar o jogo. Mais 6 minutos de acréscimos, Bolis. KS Tubos, que fica na cidade de Paulínia, atende toda a região metropolitana de Campinas. Para a KS tem soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Tiro de meta, aliás, falta para o time do Guarani bater com o Dalberson. Tem que passar rapidinho, né? Isso que o torcedor pede. Levanta a bola para o de ataque, o Dalberson tentando o Brunão. A bola passou por ele, passou pelo alemão, vai embora, pela linha de fundo, nem chegou a sair, bola pro goleiro Nogueira, tem 8 segundos, Nogueira, não saiu. Bola saiu, é que levou a bola ali para cobrar o tiro de meta. Ele cobra, sai jogando com o Jean Paul. Abre aqui, vira direita para Matheus Pivô, ainda no campo defensivo, 46. É contagem regressiva para o final do jogo. Finalzinho do jogo. O coração do torcedor, Bugrino bate mais forte naquele pensamento positivo para que o Guarani conquiste um grande resultado. Olha a chegada do time do Brusque. Bola enfiada para Guipira, vem bem na cobertura, David Braz. Leva a bola para a linha lateral, descarrega para o campo de ataque, tentando o Brunão. Tira a zaga do Brusque, mas tira mal o Alex Paulino, a bola sai. Lateral pro time do Guarani bater. Futebol tá Bandeirantes para Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Amanhã na Rádio Bandeirantes Campinas, a repercussão de mais uma rodada da Série C. E também já projetando a 4ª rodada, que pode ser decisiva para a Ponte. Vencendo o Náutico no sábado, 5 da tarde, a Macaca já garante o acesso. E o Guarani vai até Brusque para pegar o Brusque. Os dois se jogam no sábado. Amanhã, no nossa área, 11h30 da manhã, na apresentação de Carlos Henrique. O CH bate pesado. E às 17 horas tem o Esporte em Debate. Das 17 até as 19 horas e 30 minutos da apresentação de Carlos Batista. É aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Lateral para o time do Guarani. O Bugrão deu uma pressionada para cima do Nogueira, que meteu a bola para fora. Tem lateral para bater. O Brusque terá na sequência 2 jogos em casa. Vai receber os 2 campineiros. Primeiro o Guarani e depois do dia 4 a Macaca. Lateral que Lucas de Justin cobra, tentou Ryuta, Takahashi, chega Alex Juan, toca na bola, a bola sai. E é tudo que o Guarani quer, que a bola fique longe do gol, fique no campo de ataque. Na cobrança de lateral e a galera vem no embalo do hino. Vem cantando o hino do Guarani Futebol Clube. Tá faltando pouco pro Guarani vencer, pra torcida explodir. Guarani começou mal, quadrangular decisivo, conquistou a vitória contra o Náutico, e aqui o Ryuta faz boa jogada, levou pro fundo, cruzou, a bola foi desviada, escanteio. O japonês chamou pra dançar, bebê. Com 1 contra 1, no 1 contra 1 não tem pra ninguém. O Ryuta Takahashi botando fogo no jogo. Ele cortou a marcação, entrou na área, o jogador do Brusque desviou a bola de cabeça para a linha de fundo. Escanteio, lado direito, Gemerson tá pronto para bater. Agora o árbitro tá pedindo para que os integrantes do banco de reservas do Guarani se afastem, todo mundo ali de pé, e do outro lado, né, o contraste, todo mundo sentado, com exceção do treinador do time do Brusque, já aparentando desânimo o time do Brusque. O escanteio vai ser cobrado, mas o Alex Juan tá muito perto da bola. 48,5, vamos até 51 do Brinco. Lateral, escanteio cobrado, Gemerson para Ryuta, devolveu para Gemerson, estava impedido, o árbitro marcou impedimento. E aí o jogador acaba empurrando o Gemerson, o Alex Juan. Bandeira fica na frente ali para evitar uma confusão.
O Gemerson sai de fininho e a falta vai ser cobrada pelo Brusque. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências. Tem WhatsApp, site, app. Abra sua conta no Sicredi. Faltam 49 minutos no Brinco. Bola pro time do Brusque com Guipira. Ele sai da ponta, vem pra meia, volta por dentro pra Alex Juan. Fez o passe curtinho pra Alemão todinho no campo de ataque. O time do Brusque recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou pra Tomás Costa. Ele domina, ajeita, isso, fecha bem o Gabriel Silva. É obrigado a recuar pra Jean Paul. Recolhe, domina pro time do Brusque, tentou a finta, perdeu a bola. O Guarani recupera, contra-ataque armado. Bola rolada pra Gabriel Silva. A bola passou dele, vai atrás da bola e fica com a sombra. Aqui na meia esquerda, Gabriel Silva vai levar a bola pro fundo, marcação tripla pra cima dele. Gabriel Silva tá esperando o contato. Ainda ele tenta a briga, ganha lateral. É lateral no campo ofensivo do Guarani. Tá faltando pouco, Fabinho. Se segura nessa, Fabinho. Tá faltando pouco. Foi inteligente agora, passou da bola, foi inteligente, levou ali para poder sofrer a falta. E agora é esperar o final da partida. E a torcida pede pro Guarani subir. Pede pro Guarani subir, tá faltando pouco. O resultado é fundamental pra isso. Gabriel Silva jogou na área pra Brunão. Brunão passou na bola, voltou pra Gemerson e bate. A bola passa direito e vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta pro Nogueira. Contagem regressiva. Pouco mais de 30 segundos pro jogo acabar. Bola para Alex Juan. Domina no campo ofensivo. Vai terminar o jogo aqui no Brinco. Pivô se manda para o campo de ataque. Lançamento. Tentou na entrada da grande área. Adrianinho foi desarmado. Gabriel Silva fica com a bola. Dominou, soltou para Emerson. Emerson botou na frente. Que fôlego. Ele bota na frente e ganha. Ultrapassa a linha da marcatória. Agora é só segurar e prender. Quarto vai terminar. Balançou, pedalou e segurou. É pior, hein? Ele vai atrás da bola e recupera para o time do Guarani. Volta a bola para Caio Melo. Caio Melo para Emerson. Emerson dominou, árbitro vai terminar e acabou! Acabou! O Guarani vence! Vence um jogo importante, fundamental na briga pelo acesso! Com muita luta, garra, determinação, o Guarani vence o jogo no Brinco! Diego Torres cobrando o pênalti a 4 minutos do segundo tempo. O gol Salvador que dá vitória para o time do Guarani. Vai para a segunda colocação de forma isolada no grupo. Terá aí 3 decisões. O Guarani segue firme, vivo na luta pelo acesso. Faz a festa, galera bugrina. Vamos ouvir o clima no Brinco de Ouro da Princesa e a galera fazendo a festa com o time. Vamos subir, Bugrê, é a galera que marcou presença neste domingão. Guarani vence por 1-0, muita comemoração dos seus jogadores, vitória fundamental do Bugrão. Diego Torres marcou, Guarani 1, Brusque 0. Breno Beretta está na zona mista, os jogadores estão próximos aqui ao tobogã, perto do símbolo do Guarani, onde normalmente as comemorações ocorrem. E do outro lado a desolação. E o Riuta vai pra galera, hein? O Riuta nos braços da galera, regendo a galera. Ele agora, tá feliz, né, Bolis? O Alan Santos coloca ele de cavalinho. Nas costas, né? Tá de cavalinho, ó. Que beleza. E a galera tá feliz, né? Porque o Guarani venceu 1-0. Foi o suficiente para o Guarani conquistar 3 pontos e dar mais um passo gigante, importantíssimo na luta pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Mais de 7... Nunca viveu isso, né? Nunca viveu isso. Ah, ele nunca viveu isso. E nos próximos dias eu vou fazer uma matéria especial com ele, que vai ao ar tanto aqui na Rádio Bandeirantes quanto na tela da Band. E todo mundo está fazendo uma festa grande. O técnico Matheus Costa, comissão técnica, jogadores titulares, jogadores reservas, todo mundo de frente para o tobogã, com a torcida tanto debaixo do tobogã quanto na parte de cima. Hoje mais de 7 mil torcedores empurrando o Guarani o tempo todo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A torcida que tem sido importante nesses momentos decisivos, que no começo da Série C do Brasileiro estava amargando lá a zona de rebaixamento. Depois 2 janelas de contratações, Guarani melhorou e melhorou consideravelmente com as contratações que chegaram. Guarani na raça, na última rodada da primeira fase, se classificou para a fase final, para a fase de grupos.
E daí, logo na primeira, já veio a cacetada que tomou no derby em casa, mas diante do Náutico e diante hoje do Brusque, o Guarani consegue dar passos importantes, somar 6 pontos, que não garante, é claro, o Guarani ainda na Série B do ano que vem. Ainda tem o Brusque na semana que vem, 7h30 da noite, fora de casa, e quem sabe, se conquistar uma vitória do Brusque, depois vai jogar contra o Náutico aqui em Campinas, e daí pode ser o jogo do acesso, pode ser a partida que vai marcar o Guarani de volta à Série B do Campeonato Brasileiro, e o futebol de Campinas a gente espera que volte para a Série B do Brasileiro. É claro, os jogadores estão fazendo muita festa, o presidente Rômulo agora subiu aqui no gramado para abraçar os jogadores, para fazer a festa com a torcida bugrina. E o Rio Takahashi dá pra ver que ele segue por lá, né, Boris? Tá nos braços da galera. Ô, Fabinho, você viveu muitas vezes esse tipo de situação. É sempre um momento especial pro atleta, né? Aí ele caiu, né? Nas graças da torcida, né? É um menino muito querido por todos os jogadores, também dá pra ver. Pela comissão. Vem de outro país, né? E precisa desse acolhimento aí, então... E ele fez por onde também, né? Na Taça São Paulo, aí na Copa Paulista, fez alguns jogos bons. O pessoal viu que ele tem qualidade, né? Trouxe ele para a equipe principal. Entrou alguns jogos aí, mexeu com a torcida gosta do clima dele, do jeito dele. Então, um menino que merece também tudo isso. É isso aí, Fabinho, nosso comentarista convidado. O Isaac deu uma encostada aí, mas voltou na zona mista, né, Breno? Ele voltou para comemorar junto com os jogadores e ele é um dos que não gosta de falar, eu não sei porquê, já até falei pro pessoal da assessoria de imprensa. Acho que ele é tímido. Eu acho que ele é tímido, eu sempre peço, ô Isaac, vem aqui, vem falar com a gente. Ele costuma jogar muito bem, né? Esses últimos jogos está jogando muito bem. E agora os jogadores estão se aproximando aqui da zona mista para falarem com a gente. Eles vão também falar com o pessoal aqui das Vitalícias, né? Dar um sinal pro pessoal da Vitalícia. Vamos ouvir o Dalberson. A gente está chamando os jogadores, eles continuam. Vamos ouvir a torcida do Guarani. É a galera ali das Agora Vitalícias, sim, né? agora os Vamos lá. jogadores estão saindo por aqui, né? Vamos ouvir a palavra dos jogadores bugrinos. O Emerson. O Dalberson já está falando, mas vamos ouvir o Emerson primeiro. O que você pode falar dessa vitória, esse resultado importantíssimo que o Guarani conquistou hoje aqui no Brinco? Graças a Deus, é uma excelente vitória, né? A gente precisava disso, para seguir firme na competição, o grupo está de parabéns. A gente fez o nosso trabalho, né? E é isso. Qual que é o sentimento agora, vocês indo comemorar com a sua torcida mais um resultado importante, caminhando em busca do acesso? Como é que é sentir a energia no Brinco? Como a gente sempre fala, né? A torcida é o 12º jogador. Eles estão apoiando, estão incentivando, a gente sente essa vibração dentro de campo, a gente dá aquele algo a mais, né? Então, fico muito feliz da torcida ter vindo, ter apoiado a gente e coroamos eles com a vitória aí. Muito bem. Legal, tá aí o Emerson. Deixa eu ouvir o Dalberson, goleirão bugrino, que mais uma vez fez o papel dele, ele tá cumprimentando os garotinhos. Ô Dalberson, mais uma vez a defesa foi muito importante, principalmente nesse segundo tempo. O que você pode falar dessa vitória e da presença da torcida hoje mais uma vez aqui no Brinco? Sim, a torcida mais uma vez fazendo a festa desde o início, né? Acho que isso faz total diferença, eles têm nos apoiado desde só para o aquecimento eles já estão cantando, já estão gritando e tem sido essencial pra gente. Em questão de mais um jogo sem tomar gol, isso é bom, né? Quero primeiro agradecer e glorificar o nome de Jesus por nos dar essa oportunidade de ficar mais um jogo sem tomar gol. Isso é muito importante para um time que quer o acesso, né? Agora é descansar, preparar bem, porque lá também vai ser uma pedreira. Legal, obrigado, tá aí o Dalberson. Mirandinha, deixa eu falar com você. Pra mim, hoje você foi o cara do jogo, já vou até votar aqui no melhor em campo em você. Você correu, você se desdobrou, assim como foi lá em Recife. Primeiro, parabéns pelo resultado e eu queria que você falasse a respeito desse jogo tão importante que você e os seus companheiros fizeram. Primeiramente, boa noite. Fico muito feliz por vocês pensar isso, mas eu acho que o melhor em campo hoje foi o grupo inteiro, nossa torcida, que se fez presente aqui hoje. Sem eles nada seria possível e seguimos em busca do acesso e mais 3 aí, vamos. Valeu, obrigado Mirandinha, parabéns pelo resultado. Deixa eu ouvir o David Braz também falando por aqui. Na verdade, da Ponte ou do Náutico, né? E aí eu falei pra rapaziada, a gente já sabe os dois lados da moeda. Como que tem que ser a nossa postura, como temos que jogar nesse quadrangular.
foi assim também na primeira fase, não iniciou bem e depois na reta final conseguiu a classificação. Então o grupo já está sabendo como é que é a competição e agora não temos mais margem para errar, né? É uma fase muito difícil e a gente já sabia disso, o nosso grupo é muito forte, na minha opinião aí os 4 times têm tradição, né? Então assim, a gente está fazendo o possível, trabalhando bastante, com muita humildade, a gente tem que respeitar essa fase e até o final brigar, lutar, trabalhar bastante e contar com o nosso torcedor para conseguir o acesso. Legal. Ô Emerson, vem aqui um pouquinho, bater um papo com a gente. O que você pode falar desse jogo? Você correu, se desdobrou e, é claro, tanto a defesa quanto o ataque hoje foram impecáveis. Cara, primeiramente agradecer a Deus por essa vitória e a torcida que veio e nos apoiou. A gente sabia que ia ser difícil, não tem jogo fácil, né? Esse quadrangular final aí são grandes equipes que estão disputando, então a gente sabe que não tem jogo fácil. Seria um jogo muito difícil e a gente impôs o nosso jogo, né? Soubemos sofrer no momento certo e fomos coroados com a vitória, né? Eu acredito que o nosso time fez um bom jogo hoje. Legal, tá aí a palavra do Emerson, mais um jogador importante, né, a passar por aqui. Eu vou tentar ouvir o Diego Torres também, ele tá lá com o pessoal. Deixa eu chamar o Diego Torres. O Diego Torres, ele já falou com algumas pessoas da imprensa aqui. Ele que marcou o gol de pênalti, um gol importantíssimo, porque deu a vitória para o Guarani, somando 6 pontos, chegando a uma pontuação muito importante para o time do Guarani. O Diego Torres, camisa 10 do Guarani. Não sei se ele vai falar ali com o pessoal da TV Guarani, mas já já a gente vai ouvir o Diego Torres, que é um cara muito importante, né? Diego Torres vai ser o último a passar por aqui. Ele tá falando realmente com o pessoal das redes sociais do Guarani, mas já já a gente vai ouvir o Diego Torres, que marcou um gol de perna esquerda, mais um gol com a camisa do Guarani, gol de pênalti no momento difícil, primeiro lance de ataque do Guarani no segundo tempo, que o Mirandinha foi derrubado. Ô Diego, vou tentar chamar o Diego. Ô Diego, ele tá abraçando o pessoal por ali, tem mais gente aqui querendo falar. Ô Diego, vem cá um pouquinho, vai bater um papo com a gente, vai falar sobre o gol. Ô Diego, o que você pode falar desse gol importante que você fez e dessa vitória do Guarani? Cara, eu acho que foi um jogo muito difícil, a gente sabia. Sempre que joguei contra o Brusque foi um jogo muito chato, muito fechado. E nada, acho que a gente tem a maturidade de um grande time e acho que a gente deu um passo gigantesco hoje. Ô Diego, é impressionante ver você dentro de campo comemorando, até dividida, pedindo o apoio do torcedor. No gol você foi comemorar também nas arquibancadas. Como é que é sentir todo esse clima da torcida e você também tentando deixar um pouco mais de si e dos outros jogadores essa raça argentina dentro de campo para o Guarani conquistar a vitória? Cara, a importância do torcedor para a gente é muito importante e acho que essa energia que a gente está trazendo de campo para fora, acho que nos dá muita importância e nos traz muita força, assim que nada, a gente está dando a vida a cada jogo, sei que não é fácil, é difícil, mas nada, seguir nessa energia muito boa com a torcida, porque se Deus quiser a gente vai trazer uma alegria muito grande para ele. Você que tem muita habilidade, mas dessa vez no chute, a cobrança de pênalti, parece que fechou o olho, escolheu o canto, bateu e bateu muito bem, mas não foi tanto na técnica, foi mais na força, né? Cara, nesse momento é um jogo tão fechado, o único que eu penso é apontar na cabeça do goleiro e, como você fala, pênalti argentino, assim que nada, deu certo, assim que feliz demais. Ô Diego, como que tá a cabeça de vocês, jogadores, nessa reta final? Porque faltam poucos jogos e é claro que o Guarani pensa no acesso, mas como que tá a cabeça de vocês para manter a tranquilidade? Agora tem o Brusque fora, depois o jogo do Náutico pode ser o jogo do acesso aqui. Cara, a cabeça fica um trevo do caramba, né? Como eu te falei, camisa pesada, ansiedade, mas nada, o grupo está muito fechado, está muito unido. Eu acho que a cada jogo você está vendo isso daí. No primeiro jogo do Caranguá a gente deu um tropeço, mas nada, a gente se fechou mais ainda. E nada, hoje dimos um passe grande e se Deus quiser, do sábado que vem vamos dar mais um passe gigante ainda. Legal, obrigado, parabéns pelo resultado. Tá aí o Diego Torres, o último jogador a passar por aqui, que marcou o gol da vitória do Guarani de pênalti, primeiro lance do segundo tempo, 1-0 para o Guarani sobre o Brusque. Mais 3 pontos, 6 na bagagem o Guarani tem nessa reta final da Série C do Brasileiro, caminhando
para buscar o acesso à Série B. Eu volto com você, Leandro Bolles. Valeu, muito obrigado ao Breno Beretta. Volta já dentro do apito final. Deixa eu só pegar o destaque final do nosso querido Fabinho Pequeno Polegar, mais uma vez aqui conosco. Participou mais uma vez aqui comentando o jogo e hoje pé quente porque o Guarani venceu pelo placar de 1-0. Como é que você avalia esse resultado, Fabinho? Um resultado importantíssimo, né? Acho que se o Guarani não fez um grande jogo, né? Era o jogo que o Guarani tinha que fazer, 1-0 goleada. Então, acho que o segundo tempo o Guarani foi muito, muito superior. Os dois jogadores que tanto eu como o CH estava comentando, né? Que era o Isaac, mais o Torres, que precisava entrar mais no ataque, né? Mais próximo dos atacantes. O começo do jogo eles começaram a fazer isso, o Guarani começou a ficar mais próximo do gol, né? Então tem que comemorar mesmo, tem que valorizar, né, a entrega de todos os jogadores hoje, né, a postura que eles tiveram, né? Então agora é descansar e sabendo que tem um jogo também lá em Brusque também difícil e sabendo que a vitória lá deixa com o pezinho na Série B. É isso aí. Fabinho, mais uma vez um grande abraço para você em nome de toda a equipe, do Batistão, nosso comandante. Muito obrigado e até a próxima, Fabinho. Bolis, agradeço, obrigado. E sempre que convidarem eu vou estar aí com vocês aí, tá? Obrigadão mesmo de coração. Com certeza. Tá aí o Fabinho Pequeno Polegar, nosso comentarista convidado. Guarani venceu pelo placar de 1-0. Na sequência vem aí o apito final. O Edu Pinheiro vai trazer tudo desta vitória do Guarani. O fechamento desta terceira rodada do quadrangular decisivo. E mais informações do Mundo da Bola neste domingão. Fique ligado aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, vai, vai. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Edu Pinheiro. Público 7.124, renda 129 mil, repito, público 7.124, já o craque CH nesse momento comentando e resumo dizendo que Brunão teve 5 chances, 5. Final do primeiro tempo, Brunão sofre pênalti.
O árbitro disse que foi ombro com ombro, o VAR nem chamou, mas a gente opinou aqui, olha, foi pênalti, hein? Foi pênalti. Destaque para Isaac com bons passes. Diego Torres também deu um belo passe para Brunão também no segundo tempo, depois foi substituído. E o gol? O gol, olha, 42 segundos do segundo tempo, o primeiro chute a gol do Guarani. O cara chuta e o Dalberson segura sem muitos problemas. E aí começa o quê, seu Edu? O Dalberson dá um chutão. Pra quem? Mirandinha. E Mirandinha sofre o pênalti. Assistência de Dalberson. Pênalti. Quem cobra? Diego Torres a 4 minutos, fazendo 1-0. Destaque também para Ryuta Takahashi. Japonesinho entrou a 41 segundo tempo, fez fumaça, driblou, fez falta, segurou e saiu nos braços da galera. Oi, CH! Guarani 1, Brusque 0. Foi uma vitória mais do que merecida para um time que teve imposição de jogo, teve oportunidade, teve organização. O Guarani teve dificuldade, porque todo mundo sabia como o Brusque jogava, é o conceito do seu treinador. Time muito forte na marcação do meio campo, joga com 3 zagueiros. É difícil jogar contra o Brusque. O próprio Diego Torres disse aí na saída do gramado pro próprio Breno Beretta, reconhecendo, é muito chato jogar contra o Brusque, é difícil. E o Guarani manteve a tranquilidade, teve problemas evidentemente, mas não dá para discutir o resultado pelas oportunidades que o Guarani criou no jogo. Eu ouso dizer o seguinte, se não fosse a ansiedade do Brunão, o Guarani teria pelo menos feito 2-0. Gostei do jogo, o time está mais maduro, o time está mais seguro e organizado defensivamente. Veja que o Dalberson pouco trabalhou, não é? E quando no segundo tempo o técnico do Guarani deu uma arrumada no posicionamento, principalmente do Isaac, as coisas fluíram de maneira mais positiva. Tudo bem que parece uma prática que funciona na Série C, afinal de contas a gente sempre quer desempenho, ofensividade, mas nitidamente depois que fez 1-0 o Guarani, o gol de pênalti que aconteceu no Mirandinha, não é? O Guarani resguardou a sua parte tática, jogando só no contra-ataque, e era absolutamente entendível que isso, e eu compreendo que isso tenha acontecido. Agora, o Guarani teve vários destaques. Eu gostei do comportamento da dupla de zaga, eu acho que o Kelvin teve uma importância tática muito grande, o Cauã Jesus, que não participou tanto com a bola, mas sem a bola foi muito importante no fechamento de linhas, na recomposição. Quando o Diego Torres esteve acordado, não foram tantos momentos assim, e participando do jogo ele faz a diferença. Gostei do Mirandinha pela luta, pela garra, sofreu o pênalti, mas de maneira cerebral eu gostei mais do Isaac. Participou pouco, é verdade, no primeiro tempo, mas deu 2 assistências para gol. E no segundo tempo também arrastou uma bola recuperada do setor de defesa, avançou para a intermediária de ataque e serviu o Brunão, que se tivesse um pouquinho mais de calma, teria feito o gol naquela oportunidade. Depois ele cansou. Então, eu citei aí pelo menos 6 jogadores do Guarani, dos 11 que atuaram, que foram bem. Quando isso acontece, invariavelmente o time vence. E o time venceu, né? Eu tinha a expectativa que a moral, né, a tranquilidade e a confiança do time, elas voltaram depois da grande vitória do Guarani contra o Náutico fora de casa, e eu não estava equivocado, eu estava certo, não é? Você percebe em poucos momentos ou em alguns momentos que o time é muito confiante, sabe exatamente o que tem que fazer em campo com e sem a bola. Agora, repito, não foi um primor de partida. E não tem como dar espetáculo nessa fase do campeonato. Eu quero dizer que o Guarani dá um passo importantíssimo rumo à sua classificação. Sabe por quê? Porque no próximo jogo, o empate é legal para o Guarani fora de casa contra o Brusque. E já deu para perceber que é absolutamente possível. É possível vencer o Brusque lá.
para ficar melhor ainda. Sabe por quê? Porque a Ponte, no final de semana que vem, joga a sua classificação e seu acesso. Se ganha do Náutico, vai a 12. Esquece. Mata o Náutico e mata o Brusque. O que resta ao Guarani? Se ele empata o jogo com o Brusque, ele vem receber o Náutico para decidir o seu acesso também. Então, um grande resultado, um merecido resultado de uma equipe que foi mais competente, foi muito aguerrida e teve o apoio do torcedor. E não foi à toa, porque o time guerreou demais, Edu. Olha, pela segunda rodada seguida, Futebol de Campinas vence com a dupla Ponte e Guarani, hein? Ontem, Náutico 0, Ponte 1. É o seguinte, nesse grupo aí, a Ponte tem 9, Guarani 6, Náutico 3, Brusque 0. Que sábado teremos, hein? Que sábado teremos, dia 27. Às 17, majestoso Ponte Náutico. Depois, 19h30, Brusque e Guarani, os dois. Sábado, hein? Sábado. Aliás, não teremos mais domingo, hein? Pelo menos até 11 de outubro. É tudo no sabadão. Sábado aqui na Bandeirantes, na rádio e na TV. E no outro grupo, só deu empate. Ontem Londrina 1, Caxias 1. Hoje Floresta 0, São Bernardo 0. Isso mesmo. Primeiro turno termina, só deu empate, todos empataram. Londrina 3, São Bernardo 3, Caxias 3, Floresta 3. Ah, aqui eu vou falar pra você, hein? É que nem corrida de cavalo, tem que ser ali no filminho pra saber quem que vai subir aqui. Muito complicado e embolado aqui esse grupo B. Gente, olha o seguinte, no Brasileirão tivemos esse domingo Mirassol 2, Juventude 0, grande campanha Mirassol, Sport 1, Corinthians 0, gol do Mateuzinho, Maracanã, Flamengo e Vasco 1-1, Carrascal para o Flamengo, Ryan para o Vasco, no Beira-Rio, Inter 2, Grêmio 3. Alan Patrick marcou os 2 gols do Inter, o Grêmio chegou a virar, final nos acréscimos, pênalti para o Inter, Alan Patrick poderia ter feito aí o terceiro gol, mas a bola bateu na trave. Mineirão, o Bragantino faz 1-0 com o John, mas o Cruzeiro empata com o Lucas Silva, e na vida finalzinho do primeiro tempo, Santos e São Paulo 0-0. Na Série B, nesse domingo tivemos América Mineiro 1, Curitiba 0, América sai do Z4, Criciúma grande campanha 1, CRB 0, em Curitiba, Atlético 2, Vila Nova 0, é a quinta vitória seguida do Atlético Paranaense, e Cuiabá e Chapecoense empatam em 0-0. Meus amigos, vamos para o craque do jogo, daqui a pouco a coletiva do Matheus Costa, agora 21h23. O craque do jogo. Direto para Piracicaba para explodir a radiofonia brasileira. Grande Leandro Boles, que narrou aqui Guarani 1, Brusque 0. Oi, Edu, pra mim o craque do jogo, Mirandinha, sofreu pênalti, jogou muita bola, além, claro, da menção honrosa para outros jogadores, Diego Torres, que foi o autor do gol, cobrando o pênalti, mas pra mim o Mirandinha. Valeu, Edu, grande abraço, ótima semana, até a próxima. Parabéns, Boles, público 7.124, oi, Breno Beretta, o craque. Oi, Edu, meu voto de melhor em campo vai pro Mirandinha, né? Já até na entrevista com ele adiantei meu voto. Para mim, ele jogou muita bola. Já tinha jogado contra o Náutico e foi o segundo melhor em campo contra o Náutico. Aquele jogo que o Dalberson fechou o gol, mas hoje ele arrebentou. Ele correu o tempo todo quando esteve em campo. Para mim, Mirandinha é o craque do jogo. Valeu, Edu! Até já na coletiva, a 21 do segundo tempo, o Mirandinha mudou de lado, hein? Caiu lá pra direita. Oi, CH, o craque... Menção honrosa para o Mirandinha, que realmente foi muito bem, mas meu voto é Isaac. Nota 6 para ele, Edu. Aliás, do atual elenco, quem tem mais jogos pelo Guarani? Quem? Isaac, hoje, 85 jogos, claro, somando as 3 passagens. Meus amigos, vamos ao gol aqui. É o gol do Diego Torres, o gol do jogo, hein? Aqui é o apito final, em nome de Seara, está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital, não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra uma conta no Sicredi.
Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Empresas, seu negócio merece a melhor internet de São Paulo. Acesse desktop.com.br. E KS Tubos, Válvulas e Conexões, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Diego Fabian Torres, em novembro vai fazer 35 anos. Ele nasceu em Villanueva, Córdoba. Ele marca o seu terceiro gol em 14 jogos. Aqui vem o Guarani, a resposta, Mirandinha botou na frente, caiu, agora ele vai dar pênalti! Agora ele marca o pênalti no comecinho, no segundo tempo, em cima de Mirandinha! Neste momento, camisa 10, Bugrino. Há uma positividade em sua mente para a realização da ação. Então capricha. Capricha e faz a festa da galera. Diego Torres autorizado. Vem pra cobrança com o pé esquerdo. Nogueira no centro do gol. Partiu pra bola, Diego Torres! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Diego Torres tem a 10 estampada na camisa, bateu forte, com raiva, no canto do goleiro que foi pro canto, mas nada pôde fazer, aperta o placar do Brincão, é gol importante, é gol na parte decisiva da competição. Diego Torres chama a responsabilidade e coloca lá dentro, faz a festa, galera bugrina. Avante, 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 Bugrão! Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco as cores do Bugrão. Olha lá o povo festejando, olha lá, galera vibrando porque balançou a rede, é gol e é gol do Guarani. Diego Torres, canta, galera, canta que eu quero ouvir, canta forte. Como é que é? Canta, galera. Vamos subir, Bugrão. É gol importante de Diego Torres, pra quem sabe colocar o Guarani na rota do acesso. É gol importante, é gol de pênalti aí, Diego Torres. Guarani sai na frente, na marca de 4 minutos de bola rolando. Segundo tempo, solta o grito, grita comigo, nação bugrina. Tá registrado no brinco, Diego Torres cobrando o pênalti. Guarani 1, Brusque 0, Nogueira não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Breno Beretta. O detalhe é que o goleirão pulou na bola, mas não conseguiu chegar. Olha, é o seguinte, intervalo de Mineirão, Cruzeiro 1, Bragantino 1, intervalo na Vila, o Santos Enemar 0, São Paulo 0, voltamos em 3 minutos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Olha, no brinco, o Guarani entrou com Dalberson, Lucas Justen, Rafael, Alan Santos e Emerson Barbosa, Kelvin, Isaac e Diego Torres, Cauã Jesus, Mirandinha e o Bruno Santos. A primeira alteração aconteceu a 21 do segundo tempo. Saiu Diego Torres, entrou Caio Melo e também saiu Cauã Jesus, entrou Gabriel Silva. Depois, a 28, saiu Mirandinha, entrou Gemerson. Aí a próxima foi a 41. Kelvin saindo, entrando o Ryuta Takahashi e saiu Isaac também. A 41 entrou David Braz. A equipe do técnico Matheus Costa. O Brusque com Nogueira, pivô e depois 3 zagueiros. Alemão, John Paul e Roberto. E o Alex Juan pela lateral esquerda. Depois Mangabeira, DG e Biel, Olávio e Guipira, ex-ponte, né? Sendo que o Roberto saiu para a entrada do Douglas, abdicou depois de ter 3 zagueiros aí, o Bernardo Franco. Saiu Mangabeira, entrou Alex Paulino, o DG saiu, entrou Tomás Costa, Biel saiu, entrou Johnny Lucas, ex-ponte e Olávio saiu para a entrada do Adrianinho. Olha, o árbitro é o Jonathan Beckstein Pinheiro, chique, hein? Amarelo, JP Galvão do banco, o único amarelo do Guarani. Foi no primeiro tempo, JP Galvão estava no banco, reclamou amarelado. E o pivô, camisa 97 do Brusque também foi amarelado. O gol você ouviu aí, pênalti cobrado por Diego Torres aos 4 minutos do segundo tempo. O público 7.124 e a renda 129.755. Guarani 1, Brusque 0. Aqui a ficha técnica no apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, um abraço aqui para Marcela, a Marcela, esposa do Bruno Guzmán. Estou na China acompanhando vocês e o Bruno no estádio, nos representando com o meu radinho, ouvindo a Band. Muito obrigado, Marcela. Aí o casal, a Marcela e o Bruno Guzmán, Marcela na China, muito obrigado, viu? O Guzmán também mandou uma mensagem pra gente antes do jogo, né? Um abraço pro Reinaldo Pereira, lá de Monte Azul. Obrigado, viu, Reinaldo? O Guilherme Ferraz, o Edivaldo de Valinhos. Muito WhatsApp aqui, nossos agradecimentos, viu? Vamos pra defesa? Estamos na defesa já? Já foi? O senhor já colocou a vinheta? Senhor Edu, presta atenção no serviço, hein? É muita coisa, muita coisa. Primeira defesa, lance 1, é isso? Deixa eu ver, Bruno não perdeu. Não, o lance 1 não, ele chutou pra fora, tá? O lance 2 é defesa. Eu acho que foi o Isaac que passou pro Brunão. O Guarani, ele apertou a saída de bola do Brusque. E aí o volantão ficou em cima do cara. E esse cara do Brusque, ele dá de presente, acho que pro Isaac. O Isaac serviu a Brunão,
Foram 3 toques rápidos. O Brunão, rapaz, ele chutou... Não, ele chutou, esse foi dentro da área. Foi dentro da área, passe do Isaac. Vamos lá, primeira defesa, Boles, 20 do primeiro tempo. Cauã recolheu, dominou já, olhou pra área, levantou a meia altura. Isaac soltou, bola pra Brunão, vai marcar, bateu, espalma Matheus Nogueira. No chute cruzado de Bruno Santos, Nogueira evita o primeiro gol do jogo, Breno Beretta. Vamos lá, 45, primeiro tempo, é o chute do Diego Torres. Para o de ataque, o time do Guarani, Diego Torres, dominou, limpou, fintou, cortou, pé canhoto, bate, pega, Matheus Nogueira. Muita gente na frente do goleiro, Diego Torres arriscou no cantinho, Nogueira pulou para fazer a defesa e não deu rebote, Breno Beretta. A oportunidade foi boa, mas ele chutou muito fraco. Sim, vamos lá, 15 segundo tempo, já estava 1-0, olha, o passe do Diego Torres pro Brunão, sensacional. Lá, o Guarani atracando para o gol de entrada. O Brunão entra na área, chuta, o goleiro defende, no rebote, Mirandinha atento, o goleiro pega de novo, 2-1 aí, Boles. Para o time do Guarani, para Isaac, para Cauã, fugiu Mirandinha aqui para canhota, Diego Torres prendeu, segurou, um bolão no comando para Brunão, é agora, dominou, limpou, vai marcar, bateu, defendeu, Nogueira, voltou, sobra para Mirandinha, Nogueira de novo, Matheus Nogueira em 2 grandes defesas evita o segundo gol do Guarani, Breno Beretta. E mais 2 grandes oportunidades desperdiçadas. O Brunão tentou o canto direito, rasteiro do goleirão, que foi na bola. Olha o time do Brusque, quase conseguiu. Muito bem, olha de Toronto, Canadá. Estamos celebrando mais uma grande vitória. Família Covizzi, Paulo, Samira, Lucas e Pedro. Muito obrigado para vocês do Canadá, família Covizzi, aquele abraço, muito obrigado mesmo, hein, Paulinho Covizzi. CH, a defesa. Pensando, Edu. Oi? Para mim, o lance do Brunão, assistência do Isaac, no segundo tempo, aquela batida cruzada no chão. Para mim, essa foi a defesa do jogo, Edu. A defesa do jogo, então, é o seguinte, é o lance 2, hein? É o lance 2, hein? Foi no primeiro tempo, Brunão, passe do Isaac, a defesa do jogo. Cauã recolheu, dominou já, olhou pra área, levantou a meia altura, Isaac soltou, bola pra Brunão, vai marcar, bateu, espalma Matheus Nogueira. No chute cruzado de Bruno Santos, Nogueira evita o primeiro gol do jogo, Breno Beretta. E o Rafael deu uma bronca no Bruno Santos, porque tanto ele quanto intervalo, hein? Intervalo, Guarani 1, Brusque 0, público 7.124. Não sei se volto com a coletiva do Matheus Costa ou se eu venho com as notas do jogo, 21h38. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Coletiva, vamos lá. Matheus Costa. Acho que o nosso elenco sabe muito o potencial dele, sabe o que é para a partida e de acordo com algumas características do nosso adversário, a gente pode em algum momento se adaptar para tentar neutralizar o jogo deles e também ver o que a gente pode fazer para ser superior em alguns aspectos dentro de campo. Boa noite, Matheus. Thiago Sanches, da Mosaico Esportivo. Parabéns pela vitória no jogo de hoje. Eu queria que você falasse que o Guarani fez grandes chances até na primeira etapa, mas foi notável a diferença no começo do segundo tempo, tanto é que resultou na jogada do pênalti, né, que o Guarani fez o gol da partida. Queria que você falasse como que foi a troca de palavras ali no vestiário, ali, depois até daquele talvez pênalti polêmico que a torcida do Guarani reclamou. E se permite uma segunda, queria saber se o Mirandinha preocupa depois de ter saído de maca. Obrigado. Certo. Minha grande preocupação no intervalo foi algum fator tirar a nossa concentração do jogo. Então, eu venho falando muito com eles no decorrer da semana que pode ocorrer durante uma partida diversos fatores para tirar nossa concentração, e isso não pode ocorrer. Então, eu fiquei um pouquinho preocupado com toda aquela situação de pênalti ou não pênalti e a gente desfocar do jogo. Então, foi mais uma orientação, alguns aspectos que eu queria corrigir e comentamos de uma conexão um pouquinho mais rápida tanto do Emerson com o Miranda, quanto do Justin com o Cauã. Fomos felizes que na primeira oportunidade essa conexão foi Emerson com o Miranda, e o Miranda é um atleta que ele dá mais do que 100% em todas as partidas. Então, devido ao acúmulo e número de sprints que ele dá durante as partidas, é muito difícil ele finalizar uma partida, né? Contra o Náutico no jogo passado, ele vomitou diversas vezes durante o primeiro tempo, devido à quantidade de sprints que ele estava dando, que foi uma arma nossa ali. E hoje, mais uma vez, então, nada, a princípio, nada que agrave, foi uma situação muito mais de desgaste mesmo, do que a gente se preocupar com uma ausência dele para a próxima partida. Matheus, boa noite. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas e TH mais Record. Queria te perguntar em especial de um jogador, o Kelvin Gomes, que passa a ser praticamente um jogador coringa no seu time, né? Ele atua como um primeiro volante, você mesmo deixou bem claro, né? Ele atuou como um terceiro zagueiro na segunda etapa, vem fazendo funções importantes e parece que quando ele não está bem, o time também não fica muito bem na criação de jogadas. O derby foi um exemplo disso, né? Principalmente na segunda etapa. Como é que o Kelvin se transformou, principalmente com a sua chegada? Como é que é o trabalho com ele? É um jogador muito jovem, não teve tanta minutagem na equipe do Juventude e agora passa a ter
olhares até de clubes da Série A. É um jogador importante, queria que você falasse em especial sobre ele, não só nessa partida, mas no contexto geral com a camisa do Guarani. Perfeito, Matheus. O Kelvin é um atleta que eu já acompanho há um tempo. O ano passado eu tive a oportunidade de enfrentá-lo, ele ainda fazendo uma transição base profissional no Juventude, que era a equipe que ele estava, e eu tive 3 oportunidades de enfrentá-lo em 2, 3 meses, no término do ano passado para o início desse ano. E é um jogador que naquele momento já me chamava muita atenção, e naquele momento eu já busquei a possibilidade de trabalhar com ele, não deu certo. Coincidentemente, quando eu chego aqui no Guarani, ele já estava aqui, e é um atleta de alto nível cognitivo, além de toda a qualidade. Então, a gente trabalha muito esses aspectos, ele proteger a defesa na frente dos zagueiros, ou ele fazer uma situação de 3 zagueiros, ele fazendo esse jogador de centro. Então, ele pela capacidade de inteligência de jogo dele e pela dinâmica que ele tem com a bola no pé e por ser agressivo sem bola também, eu vejo que ele é um polivalente hoje na nossa equipe e ele pode fazer todas essas funções da melhor forma possível. Matheus, boa noite. Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Boa noite, Breno. Eu queria que você falasse sobre 2 assuntos, né? O primeiro, sobre o Guarani criou muito, que é algo muito positivo durante o jogo todo, só que perdeu muitas oportunidades e poderia ter dado tanto tranquilidade para o time ao longo do jogo, também de saldo de gols, né? Até porque no final pode fazer a diferença. E hoje, curiosamente, você vai ter o Brusque na semana que vem. Eu queria que você falasse o que você está esperando de enfrentar o Brusque lá fora de casa. Você está esperando um Brusque diferente do que foi hoje para a semana que vem? Perfeito, Breno. Óbvio que o mais importante é a gente vencer. Vencendo é muito importante também a gente ter criado situações de gol. Às vezes você vence com uma chance só e aquela chance deu certo e deu resultado. É importante a gente vencer criando situações. Infelizmente, as situações que a gente criou, talvez, como você mesmo disse, poderia tornar um jogo um pouquinho mais tranquilo para todos, mas nós estamos num momento muito decisivo, né? A gente tem que enaltecer as chances criadas em um jogo de alto nível contra um adversário que mostrou a sua capacidade hoje também, que fez um bom jogo, lutou e brigou muito. A gente estudou 3 possibilidades do Brusque, uma com 3 zagueiros, que foi como eles atuaram hoje, outra como eles mais atuaram durante a competição, que foi num 4-3-3, com o Alex Paulino entrando no lugar de um dos zagueiros, no caso o Roberto, e a outra com 2 centroavantes, que foi o que eles fizeram no decorrer do segundo tempo. Então a gente estava muito preparado assim para essas 3 situações. Conseguimos, no meu ponto de vista, neutralizar todas essas possibilidades e todas essas situações que aconteceram no decorrer da partida. O Dalberson, acredito que pouco tenha trabalhado, e criamos situações. Agora é um novo jogo, num campo que nós temos que nos adaptar o mais rápido possível lá na partida. Faremos 2 treinos essa semana em grama sintética, para a gente se acostumar e se preparar, porque é uma outra velocidade na bola, é um outro kick da bola, então a gente tem que estar muito bem preparado para esse tipo de situação, e é mais uma decisão. O nosso grande objetivo, obviamente, respeitando muito a equipe do Brusque, que demonstrou toda a qualidade no jogo de hoje, mas temos que pensar grande como é o Guarani e buscar a vitória. Boa noite, Matheus, parabéns pela vitória. Ian Gale do Bugricast. Matheus, após o jogo, o recado da arquibancada foi muito claro, não só com uma festa, mas também com os dizeres "vamos subir Bugre". Chamou atenção também a conexão dos jogadores, comissão técnica e da arquibancada após o jogo. Praticamente todo mundo foi comemorar na frente da torcida e até mesmo em mais de um setor. Você mesmo foi lá atrás do banco de reservas comemorar com a torcida. Como transformar essa motivação pós-jogo em uma motivação para o jogo contra o Brusque, que apesar de ser fora de casa, o torcedor bugrino não consegue ir em sua grande maioria para o estádio, mas como transformar essa motivação para o jogo de lá? Perfeito, a gente está sentindo toda essa energia em todos os nossos dias de trabalho aqui. E a nossa expectativa é sempre estar correspondendo toda essa energia
que está vindo de fora para dentro e a gente tem uma responsabilidade muito grande de passar isso também de dentro para fora. Então isso cria uma conexão, como você mesmo disse, e a gente vai manter muito forte isso, com muito pés no chão, para a gente concretizar ao fim dessa temporada, todo mundo comemorando aqui no Brinco. Tudo bem, Matheus? Antônio Lupe, da Rádio CBN Campinas. O Aburati perguntou sobre o Kelvin, eu queria te perguntar também sobre um outro jogador que ele virou alvo de críticas, principalmente no começo do campeonato, onde você nem estava aqui, que é o Isaac. O Isaac, ele teve uma partida, acho que todas as chances que o Guarani criou, a bola passou no pé dele de alguma forma. E acho que ele é um cara que mudou um pouquinho o posicionamento dele de jogo desde quando você chegou. Queria que você falasse sobre a conversa que você teve com ele, essa mudança de cabeça também, que jogador a gente sabe que a pressão é muito forte, por um cara que tem qualidade e que é diferente da Série C, é um cara acima da divisão, mas que está nesse desafio do Guarani. Eu, particularmente, sou um grande fã do Isaac, assim, você está trabalhando com ele no dia a dia, você vê coisas assim, como é que ele consegue enxergar. Ele deu um passe hoje para o Bruno, que o Bruno até acaba driblando o goleiro, ele pega o time certinho da precisão do passe, que o zagueiro não consegue chegar na bola e o goleiro não consegue antecipar, em centímetros e sem deixar o Bruno impedido. Então, isso é um nível de inteligência de jogo assim, e eu procuro criar um dinamismo que nos nossos jogos de construção a bola tem que passar no pé dele e do Torres, que são jogadores que num toque de bola pode definir um lance de forma que somente eles consigam enxergar. Então, o Isaac, ele já fez mais de uma função comigo aqui dentro de campo. O que mais me chamou a atenção hoje, porque ele com a bola no pé, ele não me chama mais a atenção, porque tudo que ele faz assim deixa todo mundo, né, é um grande orgulho assim, é um privilégio estar vendo o Isaac jogar. Agora, hoje a contribuição e a entrega dele sem bola, que foge um pouco da característica dele, e quando a gente joga na situação em que estamos jogando, tanto o Torres quanto o Isaac tem que ter essa responsabilidade defensiva para não expor o Kelvin, por exemplo. Então, isso eu converso muito com eles. Eu sei tudo que vocês podem fazer com bola. Agora, a nossa responsabilidade sem bola tem que ser a mesma. E hoje, o nível de entrega do Isaac foi absurdo, assim. Vencendo divididas, duelos aéreos, competindo sem bola, porque daí com bola, o natural, pela qualidade dele, é um cara que a gente sabe que vai se sobressair. Então eu fico muito feliz assim com tudo que ele vem, e é um atleta que tem que ter uma mentalidade muito forte, porque a cobrança aqui normal de um clube gigante é muito grande. Ele passou por momentos muito conturbados que eu não estava participando, eu não estava vivenciando isso. Eu tenho uma passagem muito engraçada minha aqui, eu até comentei com o Isaac sobre isso. Minha primeira semana eu acabei pegando um aplicativo, e era um torcedor bugrino doente que estava dirigindo o carro. E ele comentou comigo: professor, por favor, ninguém aguenta o Isaac aqui. E coincidentemente, uns 15 dias depois, eu pego o aplicativo e vem ele de novo. Ele: professor, 1000 desculpas, tudo que eu falei do Isaac esqueça. E é o futebol, às vezes a cobrança existe, mas tem todo um contexto por trás. O Isaac é um craque, é um privilégio ele estar aqui hoje com a gente. E, sem dúvida alguma, se a gente concretizar esse objetivo do acesso, que é o que a gente tanto espera, sem dúvida alguma, o Isaac é um dos grandes protagonistas disso. Matheus, boa noite. Edson, da TV Band Campinas. Duas coisas rapidinho. Primeiro, se a perda dos gols foi por causa da ansiedade. E segundo, se o Diego não está jogando muito longe da área. Obrigado. Perfeito. Talvez sim, né? Pelo momento e pelo nível e pela importância do jogo. A gente sabe que a gente tem que criar bastante situações para conseguir converter em gol. A gente tem trabalhado muito isso, mas os atletas sabem da responsabilidade da vitória, e esse momento de decisão, nem sempre a gente vai fazer o que a gente quer. Então, o importante, como eu disse, é a gente estar criando oportunidades. Com relação ao Torres, foi como eu falei. O Torres, em algum momento, ele participa um pouco mais de trás da construção. Se o Isaac está participando em algum momento mais de trás da construção, o Torres está mais próximo do Bruno.
Então a gente tem que criar esse dinamismo dentro de campo para não ficar nem os dois atrás nem os dois muito à frente, senão a gente vai expor a nossa equipe sem bola. Então essa conexão existe, a gente conversa muito sobre isso, e é importante eles estarem entendendo dentro de campo tanto a importância deles em alguns momentos estarem mais por detrás quanto estarem mais perto do gol. Muito bem, e com essa pergunta do Edson Souza aqui da TV Bandeirantes, nós encerramos aí a coletiva do Matheus Costa. Também o Breno Beretta no início já perguntou também. Essa foi boa do Isaac, hein? Matheus Costa pediu um aplicativo, né? O rapaz bugrino doente, pelo amor de Deus, professor. O Isaac não, hein? Aí pediu de novo, dias depois, o aplicativo era o mesmo motorista, né? Não, professor, Isaac um bolão, hein? Isaac, CH vai então, essas e outras, agora com as notas do jogo, inclusive, claro, do Isaac, com bola e sem bola, hein? Matheus Costa explicou. Guarani 1, Brusque 0, público 7.124, vamos ao gabarito. Gabarito do jogo. Olha, tem gol do Santos, hein? Gol do Santos, Guilherme, o gol foi aos 14 segundo tempo. Santos 1, São Paulo 0, segue Cruzeiro 1, Bragantino também 1. CH, Guarani 1-0, a nota do jogo e melhor o primeiro ou segundo tempo. Edu, eu gostei mais do segundo tempo. Nota do jogo, 5,5. Vamos ao goleiro Dalberson. Olha, tudo bem. Foi pouquíssimo acionado. Primeiro chute foi a 42 segundos do segundo tempo. E foi aí que começou o gol do Guarani. Você vê que coisa? Dalberson, um chutaço pra frente, lançando a Mirandinha, que sofreu pênalti. E o Diogo Torres bate, fazendo 1-0. Eu só não gostei uma coisa, 34 segundo tempo, o soco de Dalberson. Eu acho que foi uma falta cobrada lateral. Ele não pegou bem no soco. A bola ganhou altura e sobrou para um cara do Brusque, que acabou cabeceando, mas cabeceou fraco. A sorte de Dalberson. Porque se ele pega a cabeçada mesmo, não daria tempo do Dalberson voltar e fazer a defesa. Saiu a cabeçada, o Dalberson se recuperou e acabou defendendo porque, repito, ela foi fraca. E a nota do Dalberson. Trabalhou pouco, né, Edu? Pra mim, seguro, 6. Lucas Justen, hoje no lugar do Cicinho machucado. Olha, o Lucas Justen, ele com o Matheus Costa, foi a 7ª partida do Matheus Costa dirigindo o Guarani. E foi a 7ª vez seguida que atua Lucas Justen, ora entrando ou começando. Jogou o tempo todo o Lucas Justen. 5,5, hoje tímido. Rafael e Alan Santos, a dupla de zaga, só no comecinho do segundo tempo que o Alan Santos, acho que foi tempo da bola que ele perdeu, deu um escanteio de graça, mas acabou não dando em nada. O Rafael tentou dar umas estocadas, ele gosta de sair, né, CH? O Rafael dá uns arranques assim, tentando ajudar. E em bolas paradas, escanteio, não me lembro deles ir à frente e acertar alguma cabeçada. Rafael é bom nisso também. Rafael e Alan Santos. Comportamento da zaga, pra mim, bem regular, bem bom, sem problemas. 6 pros dois. Olha, é o seguinte, a Emerson Barbosa, lateral esquerdo, ele, não sei, hoje poucos cruzamentos, viu? Eu me lembro de um no primeiro tempo, Brunão, só que o Brunão foi até onde deu e saiu a cabeçada, mas foi fraca, o goleiro pegou. Emerson Barbosa. Ele deu assistência pro Mirandinha tomar o pênalti, né? E teve esse cruzamento no primeiro tempo, o Brunão cabeceou muito fraco. Gostei mais do que gostei do Justen, 6. O Barbosa, o Emerson participou para chegar no Mirandinha. Eu pensei que foi direto do Dalberson. Bom, vamos então. Estamos aqui no Emerson Barbosa. Vamos pro Kelvin. Camisa 5, 41 segundo tempo, ele saiu para a entrada do Ryuta. E o Kelvin, foi aquele Kelvin que a gente sempre esperou que vinha jogando ou não, CH? Muito firme, né? Sem a bola, protegendo demais a frente da área, tá num bom momento. Ele teve um momento ruim só, no derby. Depois se recuperou, hoje voltou a jogar bem, né? Funcionou até como terceiro zagueiro em alguns momentos, mas ele joga como primeiro volante
e o passe dele é muito preciso. 6, Edu. Olha, agora chegou a vez do Isaac, hein? O Isaac citado na coletiva aí. Olha, 12 minutos de jogo, o Isaac arranca e chuta, a bola raspou. O Isaac passa para Brunão a 18 minutos. O Brunão, aquela que ele chutou na risca da grande área. Foi a primeira chance, ele chutou para fora o Brunão, mas o passe foi do Isaac. Outra do Isaac, logo na sequência, 20 minutos, que o Brunão chutou dentro da área, lado direito, o goleiro defende rebatendo. Chute do Brunão, mas quem passou foi o Isaac. Outra do Isaac, essa aqui mais interessante, 10 do segundo tempo, já estava 1-0. O Isaac roubou, o Guarani atacando pro gol de entrada. Isaac roubou e serviu a Brunão, já dentro da área. Brunão dentro da área, sem ângulo, tirou do goleiro, mas chutou na rede lado de fora. E também disse Matheus Costa na coletiva. O Isaac sem a bola hoje também foi demais, CH. Para mim, o Isaac foi o melhor homem em campo. E o treinador confirmou aquilo que eu enxerguei também. Mirandinha foi bem? Foi. Mas o Isaac participou de todas as grandes jogadas do Guarani no ataque. E sem a bola ele ajudou, como o Cauã Jesus ajudou pra caramba, taticamente na recomposição, o Isaac também fez esse trabalho. Para mim, o melhor do Guarani, 6,5, Isaac. Vamos ao argentino Diego Torres. Ele fez a sua 14ª partida desde que estreou, participou de todos os jogos, todos os 14 jogos. Ele bateu o pênalti, ele fez o gol do jogo aí. E o lançamento que o Diego Torres deu para o Brunão a 15 do segundo tempo. Lembra aquele lançamento? O Brunão, cara a cara com o goleiro, chutou, o goleiro defendeu e rebateu. No rebote, Mirandinha chutou, o goleiro pegou de novo. Então, o passe do Diego Torres. Só que ele saiu, né? Saiu até cedo, deixa eu ver, tá aqui, Saiu a 21 do segundo tempo. O Diego Torres para a entrada do Caio Melo. Diego Torres, CH. Fez o gol importantíssimo do Guarani, né? Demonstrando a sua eficiência e a sua qualidade. Encheu o pé, fez um golaço. Mas ele joga mais do que jogou. Portanto, pelo gol, 6. Cauã Jesus também saiu junto com o Diego Torres a 21 segundo tempo. O Cauã Jesus, e aí, CH, o que você achou? Discreto. 5,5. Não tenho nada anotado. No Cacuete você sentiu também que não tinha nada anotado, foi discreto. Mirandinha, sofreu pênalti, Mirandinha, deu uns arranques no primeiro tempo. O pênalti foi no segundo tempo, né? Começo do segundo tempo. E teve aquela chance, né, CH? Aquela que o goleiro defende as duas, defende do Brunão e defende dele Mirandinha. E no voto do Bolis e do Breno, Mirandinha, eleito o craque do jogo, Mirandinha, que saiu machucado, ou saiu de maca, 28 minutos no segundo tempo. Foi perguntado na coletiva se preocupa ou não, mas o Matheus Costa deixou no ar a resposta, né? Mirandinha. Foi bem no jogo, né? Ele não se entrega. Cara que tem muita garra, é um velocista e hoje tomou o pênalti também. Ele ficou no mesmo nível que o Isaac. Eu só acho que o Isaac tá um pelinho acima do que ele jogou hoje. Mas 6,5 pro Mirandinha foi bem, Edu. Aqui Guarani 1, Brusque 0, gol do Diego Torres de pênalti a 4 do segundo tempo, com 7.124 de público. Continua Cruzeiro 1, Bragantino 1, segundo tempo. Santos 1, São Paulo 0, segundo tempo na Vila. E Cuiabá e Chapecoense na Série B, 0-0, segundo tempo lá em Cuiabá. Vamos aqui ao Bruno Santos, o Brunão. Teve, 4 chances, 4 chances. 2 o goleiro defendeu. Uma foi para fora. E a outra driblou o goleiro, chutou na rede lado de fora. E aquele pênalti aos 47 do primeiro tempo. O número 4 deu uma entrada nele, Brunão. Todo mundo gritando pênalti. O VAR não chama, o juizão pegou e fez o sinal. Foi ombro, ombro com ombro, ombro com ombro. E você também analisou o lance e falou aqui na Bandeirantes. CH, Brunão. Edu, muito ansioso hoje, né? Ele teve oportunidade para matar o jogo, pelo menos em 2 oportunidades. Ele luta muito, é um centroavante que eu tenho muito respeito tecnicamente como profissional, mas hoje ele teria que ter feito a obrigação de um número 9, colocar a bola para dentro do gol, e ele não fez isso.
lutou bastante. Pela luta, 6. Olha, dos que entraram, o Ryu Tatará jogou pouquinho, fez fumaça. David Braz também entrou a 41 segundo tempo, junto com o Ryuta. O Caio Melo, o Gabriel Silva, o Gemerson jogaram mais. O Gabriel Silva até tentou puxar uns contra-ataques aí. E vamos para o Matheus Costa. Algum destaque aí dos que entraram? O Matheus Costa, por aquilo que escalou também. Já não começou com 3 zagueiros, que nem Recife, ele havia motivo para isso. Lá é uma coisa, aqui foi outra, necessidade de vitória e tal. Fez aquele arroz com feijão caseiro no brinco. O Matheus Costa em CH e os que entraram. Não, aqueles que entraram, só o Ryuta que colocou fogo no jogo, né? No finalzinho foi muito importante a entrada dele. O restante fica sem observação. E o Matheus Costa, mais uma vez, fez um trabalho muito coerente, né? Ele fez o que tinha que fazer em termos de estratégia, de escolha de jogadores. Eu acho que ele fez um bom trabalho. O time dele mereceu vencer. Portanto, leva um 6,5, Edu. E agora tem VAR, mas eu não sei que era a nota do Jonathan Beckenstein Pinheiro, que apitou o Guarani 1, Brusque 0. CH, aquele lança no final do primeiro tempo. O pênalti que ele deu no começo do segundo tempo, né? Você lembra o que eu falei? Você lembra? No intervalo? Você lembra? Olha, foi pênalti. Você também achou que foi pênalti no final do primeiro tempo aí no Brunão. Além da compensação e tal, e tava louco pra compensar, né? Aí o Mirandinha calçado, não teve dúvida. Pênalti, CH. Foi pênalti. Claramente, depois de um outro ângulo, eu acabei observando, eu não tive em tempo real a certeza, mas teve o pênalti do primeiro tempo que a arbitragem não marcou. Um trabalho com altos e baixos. 5 para ele, Edu, tá ótimo. Então, para você também uma grande semana, CH. Até a próxima. Para você também. Boa noite a todos e até a próxima. Olha, eu volto já no Em Dia com a Bola, hein? Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes, a Série C, Brasileirão, a Série B, a Série D de dado e tem Libertadores, hein? Meio de semana agora tem Libertadores, deixa eu ver aqui, tem São Paulo e LDU, Palmeiras e River Plate, que ó, Palmeiras, você viu a estatística, ô Lucão? Você viu durante a semana aqui, no Sport em Debate, o Batista na abertura, né? Ele lê o que a nossa produção faz aqui, a abertura. O Palmeiras é a equipe que mais venceu fora de casa na temporada. Em 2025, em todo o planeta, o Palmeiras é que mais venceu fora de casa. Depois vem a Ponte Preta. Segura, Luquinha, segura! É o seguinte, eu volto já aqui no apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom que poupar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaqu Capitalização. Consulte o documento do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes, começando pela Série C. No Grupo B, tudo empate, hein? Ontem, Londrina 1, Caxias 1. O Quirino, 43 do primeiro tempo, fez 1-0 Londrina. E o Jonathan Ribeiro empatou para o Caxias. Belo gol, viu? Júnior Rocha é o treino do Caxias, ex-Guarani, né? Passou aqui o Júnior Rocha, também foi técnico da Inter de Limeira. E o Roger é o técnico do Londrina, né? Roger, ex-Ponte, atacante, 5 passagens, Guarani 2010, ele mesmo. E hoje Floresta 0, São Bernardo 0. Gente, só deu empate. 3 rodadas. Todos os jogos nessa segunda fase, no Grupo B, foram empates. Então, vamos lá. Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta, tudo com 3. Mas quem que tá na frente aqui? Critério, pontos, empate. Vitória não tem, tudo com 0 dá empate. Vamos pro saldo, tudo 0, porque só deu empate. Gols pró. E no Gols pró, o Londrina em primeiro marcou 3 gols. O São Bernardo em segundo porque marcou 2. O Caxias marcou 1 e o Floresta também, hein? Nossa senhora, hein? Mirto Bozeto ia ficar com inveja do Floresta se fosse vivo, né? Mirto Bozeto era técnico do Juventus. Armava uma retranca que falava pra você, jogo do Juventus era tudo 0-0. Tudo 0-0. E o Mirto Bozeto foi técnico do Guarani. No final de 77, o Milton Bozeto foi embora do Guarani e aí o Guarani trouxe para 78 o Carlos Alberto Silva. Então hoje subiriam Londrina e São Bernardo, tá? No Grupo C, ontem Náutico 0.1, gol do Toró a 18 do primeiro tempo, público 13.887, lá nos aflitos, né? O público foi um pouco menor do que Náutico e Guarani. Náutico e Guarani foi 15 mil e pouco, né? Bom, no brinco hoje, Guarani 1, Brusque 0, gol do Diego Torres de pênalti a 4 do segundo tempo com 7.124 de público. Situação do Grupo C, a Ponte 9, Guarani 6, Náutico 3, Brusque 0. Pela segunda rodada seguida, a Ponte e Guarani venceram. Então, ó, sábado que vem, 17 horas, Majestoso, Ponte e Náutico. E 19h30 lá em Brusque e Guarani. Você ouviu aí o Matheus Costa dizendo que vai treinar em gramado sintético. Serão 2 treinos essa semana no sintético. Claro, lá no Brusque, então, claro, o gramado é sintético. Depois, no outro sábado, dia 4 de outubro, aí inverte. 17 horas, Guarani e Náutico. 19h30, Brusque e Ponte. E no dia 11 de outubro, um sábado, 17 horas, o derby no Majestoso. Bom, sem entrar em detalhes aqui, né? Então, todo mundo aqui já ciente, dispensa comentários aqui, esse Grupo C, né? Campinas bem próximo aí de Operário se aproximando, né? Nunca esteve tão próximo nesse momento na Série C dos dois subirem, já que os dois desceram ano passado, subirem e voltarem para a Série B. Vamos lá pro Brasileirão. Brasileirão, o que acontece? Deixa eu ver, tá 1-0 pro Santos, 36. Segundo tempo, Santos 1, São Paulo 0. E o Cruzeiro marcou o segundo, Cruzeiro marcou o segundo gol lá no Mineirão. Cruzeiro marcou com
Matheus Pereira encontra Kaique na área. Kaique marcou. 31 segundo tempo. Virou, hein? Cruzeiro 2, Bragantino 1. Bom, vamos lá. A rodada começou ontem. Vitória 0, Fluminense 1. Gol do Hércules. E quem foi expulso foi o Dudu, né? Dudu, aqui que estava aqui na ponte. O Dudu, ele foi expulso com 25 minutos de jogo. De novo o Dudu, aqui na ponte, várias expulsões. Voltando pro Vitória, já é expulso. Dudu continua sendo o Dudu. E o Fluminense também teve o Igor Rabelo expulso também. A 47 do primeiro tempo. O Hércules marcou gol também no primeiro tempo, tá? Foi no Barradão com público de 27.400. No Castelão, Ceará e Bahia foi 1-1. Lourenço para o Ceará e William José empatando para o Bahia. No Engenhão, Botafogo 1, Atlético Mineiro 0, gol do Santiago Rodrigues, a 2 do segundo tempo. Olha, 9.900 o público do Engenhão. A torcida do Fogão, né, tá desanimada aí. É o David Ancelotti, o filho do homem, treneiro do Botafogo. E Jorge Sampaoli é o técnico do Galo. Palmeiras 4, Fortaleza 1, 35 mil de público. E olha, Rafael Veiga, de pênalti, 1-0. Lucas Crispim, Guarani. Empatou para o Fortaleza. Ramon Sousa, 2-1 Palmeiras. E o Andréas Pereira marcando 3-1 e 4-1. Grande vitória. Esse Ramon Sousa é paraguaio. E Andréas Pereira tem dupla nacionalidade, ele é belga também, brasileiro e belga. Andréas Pereira. A folha do Palmeiras é cara, hein? Mas o time é bom, hein? Hein, Luquinha? É bom, hein? Esse Lucas Crispim, eu tava dando uma olhada, vocês lembram dele no Guarani? Aí, em 2021, ele foi para o Fortaleza. E quando eu vi o gol dele ontem, tá ouvindo a Bandeirantes, falei, pô, Lucas Crispim ainda está no Fortaleza? Não, ele ficou um bom tempo lá, depois em 2023 ele foi para Tailândia e voltou agora para o Fortaleza, Lucas Crispim. Vamos aos jogos de hoje. Mirassol 2, Juventude 0. Meu coração entra em campo pelo Mirassol. Que campanha, hein? Reinaldo, lateral esquerdo de São Paulo e Ponte, 1-0 Mirassol. E o Christian Renato, 2-0 o Mirassol. Deixa eu dar uma olhada aqui, o Rini. Mirassol tá no G4, hein, cara? Deixa eu ver aqui, que campanha. É que teve, o Cruzeiro tá jogando, né? Quarto colocado o Mirassol, hein? Hoje daria Libertadores. Que campanha. Na Ilha, o Corinthians perdeu por Sport. Primeira vitória do Sport na Ilha. Sport 1, Corinthians 0, gol do Mateuzinho, 3 do segundo tempo e ainda anularam o gol do Sport, hein? Segunda vitória no geral do Sport, a primeira em Recife. Ô, Timão, o que é isso? Maracanã, Flamengo e Vasco. Arrascaeta não marcou, mas Carrascal, o colombiano, marcou pro Mengão. E Rayan empatou pro Vasco, 1-1 final no Maraca. Olha, no Beira-Rio, o Grenal, o Alan Patrick, 1-0 Internacional. O Carlos Vinícius empatou o Grêmio. Alan Patrick de novo, 2-1. Aí o André empatou para o Grêmio. O Alisson virou para o Grêmio 3-2. Depois teve expulsão. O Arthur Neto do Grêmio expulso. Mais pra frente, o Bernabei do Inter expulso. E nos acréscimos aos 54, pênalti para o Internacional. Na bola, Alan Patrick. Seria o terceiro no Grenal, hein? Já pensou? No Grenal, no jogo só? E aí chutou na trave. Depois não sei quem acabou salvando no rebote e perdeu o pênalti e o Grêmio venceu, aumentando a crise do Internacional, que tomou 4-1 outro dia do Palmeiras, né? Então, derrota do Internacional, mais uma. Bom, jogando, então tá 2-1 para o Cruzeiro, de virada lá no Mineirão. Cruzeiro 2, Bragantino 1, o John 1-0 Bragantino, Lucas Silva empatou para o Cruzeiro e o Kaique virou há pouco aí, 2-1 para o Cruzeiro. Na Vila, Santos 1-0 no São Paulo, estamos aos 41 do segundo tempo, o gol foi do Guilherme, aos 14 do segundo tempo, sem Neymar, aliás, um bom tempo, o Santos vai ficar sem o Neymar. Vamos aqui à classificação, vamos lá, diz que o Mirassol é o quarto colocado, a diferença do Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, diferença, o Cruzeiro agora em segundo, gol do Cruzeiro, 2-1 e vira.
O Mengão tem 51. O Cruzeiro em segundo, por enquanto, com 50. E o Palmeiras com 49. Olha que campeonato, hein? Mas, seu Edu, mas o Boris falou, o senhor não prestou atenção? O Palmeiras tem um jogo a menos, né? Em relação ao Flamengo. E o Cruzeiro, interessante, vai ficar com um jogo a mais em relação ao Flamengo. Que loucura, hein? Olha, o Flamengo tem 23 jogos, o Cruzeiro 24 e o Palmeiras 22. Número de jogos, tá? Então, classificação. Em primeiro, Flamengo, repetido, 51 e 23 jogos. Em segundo, por enquanto, Cruzeiro, 50 pontos, um a menos, e com 24 jogos. Em terceiro, Palmeiras, com 49 pontos e 22 jogos. Mirassol é o quarto colocado, com 42 e 23 jogos. Tá tudo irregular aqui, né? Em quinto, Botafogo, não tá mal não, Fogão, hein? 39 pontos em quinto lugar. Em sexto, Bahia com 37. O São Paulo é o sétimo com 35, vai perdendo. O Bragantino é o nono com 31. Corinthians, décimo com 29. O Santos, com esse gol, é o 14º com 26. Depois vem 15º, Atlético Mineiro e má fase, 25. Em 16º, Vasco, 24. E os quatro últimos, Vitória 22, Juventude 21, Fortaleza 18 e o Sport 14 seriam os rebaixados. Vamos para o campeonato da Série B. Na quinta-feira, tivemos Botafogo e Operário, lá de Ponta Grossa, lá em Ribeirão Preto, hein? O Daniel Amorim marcou 1-0 pro Operário e o Botafogo empatou a 38 segundo tempo com Jefferson Nem. 1-1 no Santa Cruz. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se o Fogão tá no Z4, hein? Se não tá, mas tá que tá, eita. É o primeiro no Z4. Ei, Fogão, cuidado com a Série C. Na sexta-feira, Novo Horizontino 1, Atlético 0. O gol foi aos 46 do segundo tempo, com Oscar Ruiz. Novo Horizontino, quarto colocado. Os jogos de ontem, Goiás 1, Paysandu 0, o gol do Jean Carlos a 41 segundo tempo, finalzinho também. Importantíssima vitória porque o Goiás ultrapassou o Curitiba. 48 pontos liderando aí o Goiás. Avaí e Ferroviária, a Ferroviária vencia. E aí no finalzinho o Eduardo Bruck empatou pro Avaí, 2-2. 2-2 ontem. Lá em Manaus, no Carlos Amit, Amazonas 1, Volta Redonda 0, gol do Henrique Almeida. E ontem também, Remo 0, Atlético Goianiense 1, gol do Guilherme Romão. Os jogos de hoje, América Mineiro 1, Coritiba 0, gol do Miguelito. E o América, ele saiu do Z4, o América do Alberto Valentim. 16º colocado América, hein? Primeiro fora da zona. Criciúma 1, CRB 0, gol do Guilherme. O Criciúma é o terceiro colocado. Atlético Paranaense Vila Nova. Hoje em Curitiba foi a quinta vitória seguida do Atlético Paranaense. Gols de Renan e Luiz Fernando. Atlético 2, Vila Nova 0. E o Atlético se aproxima, quinto colocado com 42. Está aí a um pontinho do G4. Olha que arrancada. Também várias contratações do Atlético, hein? Quem trabalha lá é o Gersinho, ex-Guarani, jogou na Ponte em 86, Gersinho campeão em 78 pelo Guarani. Há muitos anos, o Gersinho tem 10 anos que está trabalhando no Atlético Paranaense. Bom, Cuiabá e Chapecoense. Tá 1-0 pro Cuiabá, senhor Rini? Marcou, o senhor nem avisou? Cuiabá 1-0. Está nos acréscimos, Cuiabá 1, Chapecoense 0. Olha, esse resultado... Essa derrota da Chapecoense, muito boa para o Novo Horizontino. Muito boa. Isso mantém o Novo Horizontino em quarto lugar. Muito bom para o Atlético Paranaense, que fica na boca. E Chapecoense, com essa derrota, parcialmente vai saindo do G4. Boa campanha Chapecoense também, mas tá dando umas bobeadas, hein? Estamos nos acréscimos lá em Cuiabá, tá? Vamos aqui então à classificação da Série B. Então, em primeiro, o Goiás reassume com 48, o Curitiba perdeu o segundo 47, em terceiro, Criciúma ganhou 46, em quarto, o Novo Horizontino ganhou 43, em quarto, Atlético Paranaense com 5 vitórias seguidas, 42, Chapecoense vai perdendo sexta, 41,
7º, Cuiabá. Olha, 41, chegando o Cuiabá, hein? 8º, Remo com 39. Sabe quem joga no Remo? Regis, ex-Guarani. Em 9º, Atlético Goianiense com 38. Né? O Jean Dias saiu da Ponte e foi para o Atlético Goianiense. Em 10º, CRB, 37. 11º, Avaí, 11, né? 11 é o Avaí, com 37. 12º, Vila Nova, 36. 12º, Operário, 36. 14º, Atletique, lá de Minas Gerais, São João del Rei, com 32. A Ferroviária é a 15ª com 32. 16º, América Mineiro com 30. E os 4 últimos, Botafogo 29, Amazonas 27, Volta Redonda subiu no passado e pelo jeito vai descer, tem 27, vai voltar. Ô, Paysandu com grande torcida. O Papão é o último com 22. Tá mal, Papão. Mais uma derrota, hein? Perdeu, né? Deixa eu ver aqui, falei aqui. Paysandu perdeu pro Goiás, hein? Mas vendeu caro, tomou gol no final, mas perdeu. Hoje desceriam então Botafogo de Ribeirão Preto, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu. Subiriam Goiás, Curitiba, Criciúma e o Novo Horizontino. Bom, o que mais que falta aqui, seu Edu? Vamos lá, Série D. A Série D de dado foi ontem, a semifinal, mas já subiram, tá? Inter de Limeira, o Barra, Santa Cruz e Maranhão. Esses 4 já subiram para a Série C. É fase semifinal e conhecemos então os finalistas. Ontem em Limeira, público 2.524. Inter 2/3. E Barra, grande sensação da Série D. A Inter fez uma bela campanha. Tudo bem, chegou na semifinal, foi eliminada, mas a Inter fez uma belíssima campanha, tá? Só que o primeiro jogo lá em Santa Catarina, em Itajaí, foi 2-0 para o Barra. A Inter tinha que tirar essa diferença, mas se desesperou, era difícil, né? Então no agregado foi 5-2 para o Barra. E ontem, o Bernabé de pênalti, 1-0 Barra, o Claudinho empatou para a Inter, aí 2-1 Barra, gol do Simon, aí o Pedro empatou para a Inter 2-2 e nos acréscimos o Rafinha aí selou a vitória aí, Barra, gol do Barra, né? Inter 2/3. Tivemos ontem na Arena Pernambuco, Santa Cruz e Maranhão. Lá em São Luís, 1-0 Santa Cruz. E um mirrado 0-0 ontem, deixando o Santa Cruz na final. Um público sensacional de 40.892. Arena Pernambuco. Técnico Marcelo Cabo, do Santa. O Santa subindo. O Santa vai virar SAF. É um grande investidor pegando o Santa Cruz. Vai aguardar, hein? Santa na Série C ano que vem. Então a final é Santa Cruz e Barra. E atenção, o Santa Cruz campanha melhor vai decidir em casa. Primeiro jogo em Santa Catarina, Itajaí. Imagine o público da grande final da Série D de dado na Arena Pernambuco, hein? A tabela não saiu ainda, será definida amanhã ou na terça-feira, tá? A Copa Paulista. A Copa Paulista é o seguinte... tivemos na sexta-feira Comercial 1-15 também gol de pênalti do Comercial do Felipe Rodrigues no primeiro tempo, nos acréscimos pênalti para o 15, Matheus Carvalho cobrou, empatou 1-1 e provocou a torcida do Comercial, porque o Matheus Carvalho, ele jogava no Botafogo, ele fez um gol de bicicleta no Comercial, e aí ele cobrou pênalti com raiva, chutou forte, empatou, e aí ele foi e começou a pegar e a provocar, ele fez 2 bicicletas assim, imitando, né? Fazendo, e aí mexeu pro Comercial, ficou bravo, né? Eu vi na TV Ulisses Costa, muito boa, viu? Passando aqui essa Copa Paulista. E tivemos também Grêmio Prudente 1, Primavera 0. Tá? Sábado que vem, 18 horas, em Piracicaba, 15 Comercial. Novo empate é pênalti, hein? E o Primavera, domingo que vem, dia 28, 15 horas, Majestoso, hein? Domingo que vem, 15 horas, Majestoso, Primavera e Grêmio Prudente. Primavera tem que vencer por diferença de 2 gols ou diferença de 1 gol para poder ir para os pênaltis, tá? Lembrando que o Primavera manda os seus jogos no Majestoso e não em Indaiatuba, não sei o que está acontecendo lá em Indaiatuba, vai ter sido no Majestoso. Então no Majestoso vai ter Ponte Náutico, no sábado e domingo, Primavera e Grêmio Prudente. Deixa eu te falar aqui da Libertadores. Sul-Americana aqui, deixa eu ver aqui.
Não, também cheguei. Libertadores. Vamos lá. Na quarta-feira, Palmeiras e River, hein? Valendo vaga na semifinal. Palmeiras e River. 21h30, Allianz Parque. No jogo de ida, 2-1 pro Palmeiras. Olha, Palmeiras pode... Joga pelo empate. Em casa. Grande vantagem. E na quinta-feira, o São Paulo. São Paulo, LDU. Lá no Equador, foi 2-0 pra LDU. O Tricolor tem que reverter. Tá difícil pro Tricolor, vamos aguardar. E na Sul-Americana, temos aqui o Fluminense e o Atlético Mineiro. Terça-feira, Maracanã, Fluminense e Lanús. Na Argentina, 1-0 Lanús. E na quarta-feira, na Arena MRV, Atlético Mineiro e Bolívar. Na Bolívia foi 2-2, valendo vaga aqui na semifinal da Sul-Americana. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Olha, e termina agora na Vila Santos 1, São Paulo 0. Santos 1, São Paulo 0. Terminou Cruzeiro 2, Bragantino 1, Cruzeiro é vice-líder. Terminou na Série B, Cuiabá 1, Chapecoense 0, né? Então, o Flamengo é líder. Flamengo em primeiro, em segundo Cruzeiro, em terceiro Palmeiras. Flamengo líder com 51, em segundo Cruzeiro 50, em terceiro Palmeiras com 49. Sendo que o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Tem 22, o Flamengo tem 23 jogos, né? E o Cruzeiro, segundo colocado, tem um jogo a mais, 24 é o contrário, tá? E essa derrota da Chapecoense coloca o Novo Horizontino na Série B no G4, tá? Um abraço pro Abimael. Grande Abimael, aniversário dele hoje. Parabéns, viu, Abimael? Que você curta bastante. Vou falar pro Batista, então. Você quer a origem, né? Passa pro Batistão amanhã nos Donos da Bola, tá bom? Meu grande Abimael, obrigado aqui ao Marcelo Rini pelas informações também. Informando aqui o final dos jogos, né? E é isso aí. Meus amigos, hoje aqui então, Guarani 1, Brusque 0. A narração foi do Leandro Boles, o moço de Piracicaba. Comentou o CH, o Fabinho, ex-atacante do Guarani, nosso convidado, comentou do Brinco, e o Breno Beretta nas reportagens. Nossa equipe técnica, o Gilberto Suf esteve no Brinco. Aqui comigo, Gil Kleber do comando, Lucas Pessoa, valeu Luquinha, no YouTube, obrigado aí. E Elton Grimaldi, valeu Elton, parabéns, meu irmão. Muitas felicidades pra você. Quantos aninhos? Ontem foi o Gleger. Gleger fez 49 e você 60. Recentemente chegado aqui a Bandeirantes, o Elton Grimaldi, então parabéns, viu, meu irmão? Uma pessoa espetacular, muito bondosa, amigo nosso aqui, né? Isso é muito bom, o Elton Grimaldi, tá? Bom, gente, é o seguinte, deixa eu pegar aqui, eu volto amanhã, eu tenho uns negocinhos aqui, eu volto amanhã, amanhã, eu não sei o que eu fiz outra encarnação para falar tanto de derby, rapaz, pelo amor de Deus. Eu tenho que contar a historinha amanhã no Esporte em Debate, das 17 até 19h30. Eu tenho que contar 2 historinhas por dia, né, de derby.
E eu tenho um puro... Você sabe aonde que eu fui, ô Luquinha e Grama? Eu fui na prefeitura, eu fui no arquivo municipal, lá da prefeitura Campinas, né? Eu consegui fazer uns negócios lá, ver se achava alguma coisa de derby. E... Tá no YouTube aí, Luquinha? Tá no YouTube? Eu consegui ampliar. Olha aqui, esse jornal aqui é de 92. Em 92 o Correio Popular publicou, olha... Cambuí tem mais ponte-pretanos. Castelo é Guarani. Olha a confusão. Deixa eu ver se tá passando bem no YouTube aí, Luquinha. Ah, ó. Jornal de 92, hein? Deixa eu ver aqui mais. Tem uma do Betuzini aqui, rapaz. Teve um derby 95, 2-2 do Majestoso. O Amoroso foi expulso. E foi sentar na torcida do Guarani. O Betuzini, presidente, estava no meio da torcida. Eu não sei como é que o Amoroso fez pra passar lá. Lembram quando tinham duas torcidas? Tá lembrado? Lá no gol de fundo, o gol da Fepasa, ficava a torcida do Guarani. Tá aqui, ó. 95, 3 de abril de 95, 2-2, a Ponte empatou. Tava 2-0 pro Guarani. Aí o Amoroso foi expulso, né? E quem empatou foi Gaúcho, aquele que jogou no Palmeiras. O Gaúcho, ó. Deixa eu ver. Não dá pra ver aqui, né? Dá pra ver a foto aqui? Olha o Betuzini aqui. E o Amoroso colocou um boné. Enfim, coisas interessantes que a gente vai contar aí ao longo dessas 3 semanas nas historinhas do derby. Gente, muito obrigado para você do YouTube, muito agradecido. Enfim, nos aplicativos, em 85,7 FM faixa estendida, meu muito obrigado. Então até amanhã com as historinhas do derby. Amanhã eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas.